Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Vira essa boca pra lá, meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa tarde barra boa noite, faltando 2 minutinhos para as 18 horas, aberto aqui o Concentração Bandeirantes, hoje partida diferente, exótica, hein? Ponte Floresta, isso mesmo, hein? Associação Atlética Ponte Preta e o Floresta, da cidade de Horizonte, no Ceará. O jogo começa às 19h30, no Majestoso, quem narra? Quem que vai narrar? É o Batista que vai narrar? O Batista na TV? O Batista... Ah, é o Boris? Não. É o Boris que tá? Ah, não tinha, eu vi o Tigrão, o Glegre e pensei, o Batista. Ah, é o Boris que tá fazendo? É que a TV Bandeirantes está transmitindo Ituano e Botafogo, é isso? Ituano e Botafogo tá no intervalo 1-0 o Botafogo. Sim, cheguei correndo aqui, desculpa, eu não vi direito, hein? Então, meus amigos, quem quiser ver Ituano e Botafogo da Paraíba, a TV Bandeirantes está no intervalo agora, tá? Pode dar uma zoiada aí que vai ser um prazer. Bom, é o seguinte, nossa equipe técnica cumprimentando aqui o nosso Gil Kleber, comandante, Lucas Pessoa, youtuberman. Você tá bom, Luquinha? Não gostei muito da camisa, mas tudo bem, tá bom, tá uma camiseta, né? O nosso espetacular Danilo Capucci. Danilo, você usa o boné, me atrapalha, hein? E seja bem-vindo, Elton Grimaldi. Tudo bem, Elton? Prazer, viu? Começando aqui com a gente, muito tempo de rádio, estamos batendo papo aqui. Começou em 79, nossa, viu? Gilson Campos na mesa de som, velho. Época da Rádio Cultura, lá na Benjamin Constant, Rádio Brasil, outras emissoras também. Tem tempo, hein? Tem rodagem, tem muita história pra contar. Elton Grimaldi, a turma não acredita, Gilson Campos, ele é técnico do som, então ele tava narrando, o locutor tava no estádio narrando, e ele ficava com uns pedacinhos de papel na boca. Quando saia gol, era aquele gravador de rolo, saia gol, ele pegava, tirava um da boca e marcava ali. Porque no intervalo ele tinha que saber o ponto da fita pra novamente mostrar o gol, a narração. Eu vou morrer, não vou ver tudo, viu? Do Arco da Velha. Telefone era com cadeado, você não podia telefonar pra pegar resultado, tinha que ficar ouvindo, né? O Paulo Edson, lá da Bandeirantes, ele falava no segundo tempo, atenção, meu interior, resultado da segundona. Nossa, senhora, tinha que gravar. Você já levava o placar datilografado, deixando espacinho para colocar o resultado. Aí você gravava o Paulo Edson e aí tinha que voltar, né? Ele terminou, voltava a fita e ia preenchendo ali. Olha, era uma dificuldade. E para montar a classificação, então? Meu Deus do céu, hoje tem internet, tá? Sai o gol, já muda a classificação imediata e tal, instantâneo. Mas já sofremos, hein? Essa molecada reclama do rádio. Essa molecada reclama, CH, eles não sabem o que nós passamos. Você tá bem, CH? CH tá comigo? O amigo CH, um grande abraço. Estou com você, Edu, sempre. Na transmissão e quando ficamos longe, o coração sempre está do seu lado, Edu. Muito obrigado, meu querido, muito agradecido, viu? CH, só um minutinho, vamos só começar aqui, porque o Guarani jogou pela Copa Paulista, né? Já informações aqui. Olha, na Série C, ABC 1, Maringá 0. Oi, pois não? Oi, CH? Mas eu gostei dessa história do gravador de rolo, porque eu também peguei essa época. Akai. Akai. Tinha outras marcas também, mas o melhor era o Akai, não é? E não tinha celular, Edu. Tá. Você imagine Carlos Henrique morando em Jundiaí, sendo setorista dos times em São Paulo. Primeiro comecei no Palmeiras, depois eu fui para o São Paulo, depois virei setorista do Corinthians. Você imagina, eu chegava no Parque São Jorge, gravava os boletins, lá tinha uma maletinha, mandava para a técnica. À tarde o time não treina, voltava para casa
tocava o telefone fixo da minha casa, da Globo ligando para mim: Carlos Henrique, mandaram o Maurício embora, volta. Nossa Senhora. Só isso. Nossa Só isso. Senhora. E era tudo ou na rádio ou no local do treino ou do jogo. Não tinha outra maneira de você produzir um boletim, por exemplo. É um negócio brutal. Aliás, eu estava falando com a minha esposa hoje sobre isso. Como era a nossa vida sem WhatsApp e sem internet, Edu? Não. Acabei de falar, eu falei outro dia e repito, a expectativa que o rádio não causava nas pessoas antigamente, porque a informação única que você tinha no rádio era aquela informação. O Guarani jogava em Bauru, a Ponte jogava lá longe, em Lins, pô, o cara ouvia, o rádio viajava no local, né? Era a informação que tinha do rádio, que o locutor, que o comentarista, o repórter falava, gravava demais no ouvinte, porque era o que ele tinha. Não tinha outra coisa, né? Você sabe isso que você falou a respeito dos papéis, do espaço em branco, fazer a classificação em loco ali no lápis? Esse foi o primeiro emprego do Carlos Henrique na radiodifusora, 1984. Eu era rádio escuta. Tinha um Transglobe gigante, não é? Você conhece muito bem o que é um Transglobe. É um aparelho de rádio AM, FM, ondas curtas e ondas tropicais. Eu tenho em casa essa guardado. Geração, eles nem sabem do que se trata. E ali a gente ficava, né, com o rádio do Rio de Janeiro, com o rádio daqui, e anotando o que ia acontecendo. E quando não dava, você pegava o telefone, ligava para o estádio onde a partida estava começando, ou para estava jogando, estava transcorrendo, ou você ligava para um amigo seu de imprensa dentro da própria cidade. Era um trabalho brutal, mas eram outros tempos, Edu. Outros tempos. O pessoal de São Paulo, segunda divisão, às vezes não tinha nem rádio lá no local para saber o resultado do jogo. Os caras ligavam, depois com o tempo eles tinham telefone de porteiro. Cara que tinha um bar do lado do estádio, ligava, o cara falava o resultado. É coisa de louco. Eu, Transglobo, eu comprei em 82. Quando eu comecei na Rádio Cultura, eu consegui uma pessoa que me instalasse atrás do rádio um plug, né? E saía um fiozinho que ligava no gravador, metade de um piano, aqueles gravadores, sabe? Então, quando o Paulo Edson entrava, eu ligava, acionava o gravador e gravava todo o placar do Paulo Edson. Depois, com calma, você voltava a gravação para preencher o placar. Era realmente uma... E o seu tinha lugar para colocar o plug do fone de ouvido ou não? Tinha, mas ou você ligava o gravador ou o fone de ouvido. É um dos dois. Quando o cara girava, eu ficava com o radinho assim, quando... Atenção, o placar, abaixava o volume, né? E quando as ondas sumiam, e sumia, não tinha quem infogou. Eu vou falar pra você, era uma luta, mas o rádio, a gente, como era romântico, né? A gente, claro, sente saudades, hoje é tudo imediato, tudo moderno. Precisamos ficar moderno, eu sei, CH, curso para ficar moderno, mas não é fácil. Não é fácil. Escuta, quanto é que foi hoje Paulista e Guarani? 1-0 Paulista. E teve um jogador do Guarani que foi expulso, né? João Vitor foi expulso. Coisa incrível, hein? Olha, segundo comentários, o Guarani foi muito mal. Vamos ver aqui o Marcelo Cordeiro, técnico do Guarani, depois de Paulista, Guarani 0. Vamos lá. Cordeiro, primeiro pedir sua análise do jogo. Como é que você viu a partida de hoje? Eu achei que foi um jogo onde, até na primeira fase de construção, a gente conseguia ter qualidade na saída de bola, mas na fase ofensiva, do meio para frente ali, a gente estava praticamente, era um time inofensivo. Perdemos todos os duelos, né, principalmente duelos ofensivos ali. Foi um time muito abaixo, tanto tecnicamente como na maneira de competir. Não é esse Guarani que a gente espera. Peço até desculpa ao torcedor, porque é claro que depois da expulsão tudo se torna muito mais difícil, mas em termos de competir, de brigar por todas as bolas, é uma coisa que está dentro do jogador e a gente precisa resgatar isso neles, né? Porque a gente não pode, num jogo como esse, passar praticamente o jogo todo e construir tão pouco como nós construímos ofensivamente. E isso passa principalmente pelos duelos que a equipe do Paulista ganhou a maioria dos duelos. Agora são 9 dias de preparação, próximo jogo voltamos para o Brinco para enfrentar o Primavera. Agora é ver quem a gente vai ter à disposição no próximo jogo. A gente espera ter
alguns atletas aí retornando de lesão. Ver aqueles atletas que vão ser cedidos também, já que nós temos jogo da Série C 2 dias antes, para que a gente possa preparar uma equipe forte, né? Claro que deve ter algumas mudanças, até porque hoje foi muito ruim, achei muito ruim mesmo, né? Tivemos numa tarde muito abaixo, até mesmo aqueles que entraram, né? Acho que a gente tem que mudar o espírito, né? Entender, como nós falamos no intervalo e no final do jogo, entender o que é a camisa do Guarani, o peso que é essa camisa, e o mínimo que o torcedor espera é que a equipe compita, né? Que se dedique, que se entregue, que vença duelos, que seja uma equipe agressiva. E é isso que a gente vai buscar fazer no próximo jogo, dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, para que a gente possa voltar a vencer. Felizmente, continuamos dentro do G4, mas precisamos vencer e classificar o mais rápido possível. Ai, Copa Paulista, eu vou te contar, hein? O Guarani teve 2 vitórias. O Paulista, me corrija, por favor, CH, na estreia ganhou do Paulista e ganhou do São Bento aqui. São Bento ganhou de ninguém. Então, o 15 parece que ganhou na Copa Paulista. Deixa eu ver aqui. É o grupo 3, né? 15-2, São Bento 1. Paulista não, Guarani 0. Deixa eu ver quem que tá mais. E o jogo do Guarani. O Paulista, mas tem outro aqui, é grupo 3. Deixa eu ver aqui. Não, Primavera e Rio Branco vão jogar amanhã, tá? CH, algum comentário? Esse Paulista não, Guarani 0? O Paulista ganhou, como disse o... Opa, como disse, deu uma enroscadinha aí, né? Agora, essa coisa complicaria muito. Uhum. Oi, Edu. Deu uma cortadinha. Pode começar do início que deu uma cortadinha, por favor, CH. Então, Edu, é o seguinte, o Paulista ganhou no duelo, na vontade, na disposição, na garra. Teve a qualidade, mas assim, não dá para ficar muito empolgado com a vitória, mas dá para ficar preocupado, como o Marcelo Cordeiro está preocupado, com a falta de empenho do time. Realmente ele tem razão. Na maioria das divididas só deu Paulista e pelo menos, minimamente, Edu, vão demonstrar. No caso do Guarani, nesta partida, não aconteceu. Tem Primavera e Rio Branco, esse jogo é amanhã, tá? Se o Rio Branco, o Guarani é 4º colocado. Se o Rio Branco vencer, ultrapassa o Guarani, são 4 que se classificam, hein? Começou o segundo turno, é rodada o segundo turno. Tem mais, a 6, num total de 10, né? Então, mas tem mais 4 jogos. Gente, é o seguinte, o grupo tem 6, é turno e retorno, 4 se classificam. De 6, você não se classificar, vou te contar, hein? Não é fácil, não. Bom, CH, vamos lá. E hoje? Ponte Floresta, parece que tem mudança. A sua expectativa, CH? Bom, em primeiro lugar, eu espero que o técnico mude o time mesmo. O Valentim. Alguns jogadores estão abaixo do que a gente espera. Muito abaixo, não é? Arthur, Jean Dias, Dudu, Léo, Lucas Cândido, não é? Essa coisa de três já me incomoda um pouco. Então eu projeto um time no 4-4-2, ele trocando, ele vai ter que mexer na lateral direita, deve aparecer o Luiz, mas eu escalaria o João Pedro. No lado esquerdo ele recebeu o Kevin, jogador que, sem contar o Sandu, é um jogador que estava com ritmo de jogo, de repente joga no lugar do ar. Não acredito nisso. Não acredito. Então, e no meio campo, né, tem que acontecer modificações. Voltaria o Serginho, trocaria pelos volantes para a entrada do Léo Oliveira e talvez até deixaria o Jean Dias. Mas o técnico tem que fazer algo diferente, porque se não fizer algo diferente, esse Floresta é um time bem dirigido, não é? Pelo Leston. Deu entrevista pra gente aí na sexta-feira. Um cara muito inteligente, capaz. E o Floresta é um time que está bem colocado, está na 6ª colocação do campeonato. Então é bom a Ponte se cobrir, porque esse time do Floresta ele tem uma característica, Edu, ele marca muito forte, linhas baixas e tem uma transição de contra-ataque muito forte. Então é bom a Ponte ficar bem esperta com isso. Olha, só para girar o placar aqui, deixa eu só pegar aqui o brasileiro da Série C, a incrível Série C, tem bola rolando. Tá 1-0 ainda? Tá. TV Bandeirantes botando Ituano 0, Botafogo 1. Deixa eu só pegar uma coisa aqui.
Ó, então é o seguinte, o ABC tá ganhando ABC 1 Maringá 0. E Maringá começou com tudo, chegou na final do Paranaense, perdeu pro Operário, né? De Ponta Grossa o título, veio aqui, ganhou do Guarani de cara, tal, achei muito bacana a equipe, mas olha, Ituano 0, Botafogo da Paraíba 1, nós vamos ter ainda Londrina e Itabaiana, Ponte e Floresta, ambos às 19h30. Olha, no Brasileirão, Fortaleza e Bahia terminou 1-1, hein? 1-1, Fortaleza que não tem mais o Vojvoda, depois de 4 anos e alguns meses, né? 1-1, e o Rogério Ceni, técnico do Bahia, que por muito tempo também foi técnico do Fortaleza. O Vasco fez um gol, mas foi anulado. Vasco 0, Grêmio também 0. Teremos Mirassol e Santos, 18h30, São Paulo e Corinthians às 21h, hein? Amanhã destaque para o Red Bull Bragantino, que joga em Salvador contra o Vitória. Olha, na Série B, acabou, o Goiás ganhou do Cuiabá de 3-1. Grande campanha faz o Goiás, deixa eu ver aqui. Me parece que o Goiás está aqui na liderança. O Goiás, o Wagner Mancini, Goiás 3-1. E o Cuiabá do Guto Ferreira, foi para 36 pontos o Goiás. Em segundo, o Curitiba 33, vai jogar ainda, tá? Começou na quinta-feira, Operário 1, CRB também 1. E na quinta-feira lá no Pará, Remo 1, Novo Horizontino também 1. Sabe quem fez o gol do Remo? Davó, ex-Guarani. Novo Horizontino de Humberto Loser, tá bem também, terceiro colocado Novo Horizontino. Ontem, Atlético de Goiás 0, Criciúma 1. Olha aqui, que vitória, hein? O Atlético não tá ribando, não. O Criciúma de Eduardo Batista. Tivemos ontem, Ferroviária 1, Atlético 2. Exótico, hein? Exótico porque a Ferroviária fez 1-0 com o Tylon. Aí, final do primeiro tempo, pênalti para o Atlético. E aí empatou. Só que no lance do pênalti, o Zé Mário da Ferroviária foi expulso. Aí, com 1 a mais, o Atlético virou no segundo tempo, 2-1 com o David Braga. E quando o jogo terminou, 3 jogadores da Ferroviária foram expulsos. Wesley Pomba, Ricardinho, ex-Guarani, e Carlão, o atacante. O artilheiro Carlão expulso também. A coisa desandou depois do jogo. E agora Goiás 3, Cuiabá 1. Essa é a Série B. Deixa eu ver aqui o que é mais. Depois eu informo mais ainda. Vamos ver o Kevin. É Kevin, né? Lateral esquerdo que a Ponte contratou. Chegou e já deu coletiva. Tem um belo bigode, uma barba. Seu Kevin foi apresentado. Você viu a foto do Kevin? Forte, hein? Forte. Kevin, ele já era para chegar antes, mas tem um problema de contusão. E aí a Ponte contratou aquele lateral esquerdo da Inter, né? O Lokomovic lá. E aí, quem que é? Como é que chama o lateral esquerdo, CH? Lelkovic. 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 É esse aí. Lelkovic. Como é que ele chama, CH? Lelkovic. É que você tinha falado Lokomovic. E aí ele já estreou tudo, mas agora a Ponte tem 2 laterais esquerdos. Bom, vamos lá. O Kevin vai falar. Vamos ver o que ele falou. Atenção. Estou muito feliz de estar aqui. Isso. Vestindo a Fala, meu Ponte, filho. uma camisa grande, uma camisa pesada. Privilégio de poucos vestir essa camisa e eu me sinto um privilegiado, né, sendo um desses. Estou muito feliz por estar aqui. Tenho me adaptado bem, acho que toda mudança gera um tempo de adaptação, mas eu tenho me adaptado bem, conheço alguns jogadores. Né, acho que o futebol é muito pequeno, a gente acaba se conhecendo pelo caminho. Mas eu tenho me adaptado bem, tenho tentado assimilar bem o que o professor tem passado para conseguir, o mais rápido possível, estar no nível dos meus companheiros e poder ajudar. É um desejo antigo também meu de estar aqui. Acho que desde o início do ano já externei essa vontade de estar aqui. E acabou por ter um contrato com outro clube, as coisas não foram fluindo, né? E na janela do meio do ano, quando as coisas estavam próximas a acontecer, eu tive uma pequena lesão. Mas recuperei bem, estou totalmente recuperado, 100%. E trabalhando bastante, né, para poder ajudar a Ponte Preta da forma que eu espero ajudar. Eu estava ano passado com o Wanderson, estava ano passado com o Diogo, com o próprio Jean Dias, né? O Léo Oliveira é um amigo de infância que eu tenho lá, da minha cidade, a gente se conhece há muito tempo, desde a base, acho que a gente se conhece. Então acho que a adaptação acontece um pouco mais rápido, um pouco mais fácil por ter pessoas que você conhece, que você tem convívio, e com amigos, né, com certeza. O Alô
uma competição bem difícil, diferente das outras. Eu passei por essa mesma situação em 2023 e graças a Deus eu consegui o acesso com o Paysandu. Cheguei no mesmo período assim, de tempo. A gente sabe que são praticamente duas competições distintas, né? Uma fase classificatória e depois o quadrangular. Mas a gente tem uma equipe muito qualificada, um treinador com grandes ideias e tem tudo para, se Deus quiser, alcançar o objetivo principal da Ponte Preta, que é o acesso, e eu quero poder ajudar. Acho que a cobrança ela é normal quando se veste a camisa de um clube grande, né? E a gente se prepara para isso desde quando a gente começa a jogar futebol. A gente já espera, já sabe que vai ter esse tipo de cobrança. Mas o que a torcida pode esperar é um cara que vai batalhar até o final, um cara que nunca vai desistir, com certeza. Acho que minha característica e minha forma de jogar, minha forma de trabalhar mostram muito isso. Mas um cara que vai se dedicar o máximo possível para poder ajudar a Ponte Preta a alcançar os objetivos dele. Com certeza, 100%. Estava no Paysandu aí o Kevin, lateral esquerdo. Vamos até o Majestoso. Alô, boa tarde. Boa noite, Breno. Tudo bem? Breno Beretta. Oi, Edu, um grande abraço para você, boa noite para quem tá acompanhando a Bandeirantes, já tô aqui no Majestoso, tá tocando uma musiquinha, refletores acesos, os dois times ainda não subiram para o gramado, daqui a pouquinho tem o trabalho de aquecimento dos dois times e é claro, né, a torcida tá chegando aos poucos e eu tô imaginando um bom público essa noite aqui no Majestoso para Ponte Floresta, viu, Edu? Quanto custa o ingresso, hein, Breno? R$20 o preço normal, R$10 a meia entrada, isso para arquibancada. Para o setor VIP, que fica ao lado da Vitalícia, ao lado aqui das cabines de rádio, R$60 o preço normal e 30 a meia entrada. E para a Vitalícia, 80 e 40. Esses são os valores, viu, Edu? Tá, e o tempo, como é que tá, Breno? O tempo tá bom, viu, Edu? Não tá frio nesse momento. Deixa eu ver quantos graus nesse momento aqui no estádio Moisés Lucarelli, tá? É claro, tá meio geladinho, né, Edu? 18 graus, tá marcando Campinas nesse momento, 18 graus. Mas em comparação com o jogo contra o Tombense, Edu, não tá tão frio não. É bom vir agasalhado pro estádio, mas não tá tão frio como estava no jogo contra o Tombense. Me chama a atenção na campanha do Floresta. Floresta, você quer ver? Olha, o Floresta ganhou do Brusque, 2-1. Tudo bem que ele jogou lá em Horizonte, né? Lá no Ceará. E a Ponte perdeu pro Brusque, não perdeu? Perdeu aqui de Isso. 4-1. Perdeu 4-1 pro Brusque aqui. Floresta ganhou do Brusque. Você vê que coisa? Foi aquele jogo que o Dudu foi expulso no início do segundo tempo. Tava 1-0 Ponte. Começa o segundo tempo, o Dudu expulso. Aí o Floresta fez 2, a coisa desandou. Outra coisa me chama a atenção aqui. O Floresta, ele empatou com o Náutico 0-0. Ele ganhou do Ipiranga de 2-1, seu Breno Beretta. E a Ponte perdeu do Ipiranga, tá vendo como são as coisas? E perdeu Esse aqui, time né? não é bobo, viu, Edu? Esse time é um time bem ajeitado, até porque, se a gente for ver dos últimos anos, né, desde quando o Floresta subiu, esse é o melhor ano do Floresta. Nas outras edições da Série C, o Floresta ficou da metade para baixo. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o técnico. Então é o seguinte, gente, o Floresta, ele ganhou do Ipiranga e ganhou do Brusque. Foram 2 adversários que a Ponte perdeu aqui. Tudo bem, o Brusque ganhou em casa, né? Deixa eu ver aqui, ele ganhou na casa dele, do Ipiranga e do Brusque. E a Ponte aqui no Majestoso perdeu do Brusque e do Ipiranga. Tá vendo como são as coisas? A classificação do Floresta é 6º colocado, hein? Seria surpresa, CH? Caxias, Ponte, Ipiranga, Londrina, São Bernardo, Floresta, Brusque, Náutico. Seria uma surpresa o Floresta na 6ª colocação? Não, pra mim não. Bom, primeiro que é um campeonato extremamente equilibrado, não é? De baixa qualidade técnica, do todo, né? De todos os participantes. E o Floresta tem um trabalho... Daqui a pouco a gente vai ouvir, não sei se você vai colocar o treinador do Floresta. Esse ano é a melhor campanha, como disse o Breno, mas é o menor investimento dos últimos anos. Então. Olha que curiosidade, Edu. Então. Muito curioso isso.
uma folha de 350 mil reais por mês, e o time está na 6ª colocação. Não quer dizer muita coisa nesse momento. O que importa para todos, aqueles que querem subir, é estar no baile, né? Tá pertencendo à próxima fase e se classificar para a Série B. Agora, é um trabalho bem feito. Se vai chegar e vai ter fôlego, não sei, mas até agora está indo bem. E lá também não tem torcida, né? Lá em Horizonte não tem muita coisa de torcida, não. Tem esse detalhe também. Olha, essa semana então o Batista, o Breno, o CH participaram de uma entrevista com o Leston Júnior, técnico do Floresta. Vamos ouvir. Tenho minha trajetória iniciada em 2006, trabalhando nas divisões de base de Cruzeiro, América e Bahia, América Mineiro e Bahia, né? E em 2010 fiz transição aqui no estado de São Paulo mesmo, conseguindo um acesso na famosa Bezinha com a Inter de Bebedouro em 2010. E de lá para cá a gente vem nessa trajetória, né, nessa caminhada, onde realmente tivemos a felicidade de conquistar 2 acessos nacionais mencionados por você. E hoje faço a minha 8ª Série C de 2014 para cá. Então, realmente é uma competição que ela tem se transformado ao longo do tempo em função das mudanças de regulamento, mas acredito que desde 2022, quando houve a mudança para esse regulamento atual, ela se tornou uma competição, talvez com um nível técnico melhor. Talvez esteja acontecendo com a Série C aquilo que aconteceu há 15, 20 anos atrás com a Série B. Fato de clubes tradicionais, como por exemplo nessa atual temporada Guarani, Ponte Preta, Figueirense, já há alguns anos jogando a Série C, entre outros, né, clubes tradicionais frequentarem essa divisão, tem elevado o nível e tem feito com que os clubes que costumeiramente a disputam melhorem seus investimentos, melhorem as suas estruturas, né? E isso tem impactado na competição. É uma competição de um nível muito parecido. Se nós pegarmos assim do grupo do G8 e clubes que hoje figuram na zona de rebaixamento, a gente vê um equilíbrio muito grande em todos os jogos, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma competição que tem exigido muito de todas aquelas equipes que têm participado dela nessa temporada. O Batista, ao vivo conosco, o técnico do Floresta, que vai enfrentar a Ponte Preta amanhã à noite, Leston Júnior. Abraço para você, Leston Júnior. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Você tem uma larga experiência, como já disse aí, 8 participações na Série C. O regulamento vem mudando ao longo do tempo. Esse atual regulamento começou há 3 anos. Ano passado, 26 pontos. Foi a taxa de corte. O Remo conseguiu a classificação. E nos 2 anos anteriores, 29. Caso, por exemplo, do São Bernardo e Aparecidense. Nos 2 anos anteriores, conseguiram a classificação com 29. Você está trabalhando com quantos pontos? Quantos pontos na sua matemática serão necessários para conseguir ficar entre os 8? Um abraço, muito obrigado, viu? Um abraço, Batista. Assim, sem dúvida, essa matemática, eu acredito que ela está muito relacionada com aquilo que tem acontecido nesse equilíbrio de pontos, né? Eu acho que essa temporada a Série C tem tido um número elevado de empates, o que contribui para diminuir um pouco essa margem de número mágico, né? Se nós pegarmos a média dos últimos 3 anos, né, que esse regulamento está sendo praticado, eu diria que 28 pontos dará a classificação aí ao 8º colocado. Mas a continuar com esse número grande de empates, principalmente dessas equipes que hoje estão figurando ali entre os 12 primeiros colocados, eu acredito que até 27 pontos pode vir a dar uma classificação. Mas, como eu disse, de rodada a rodada. Eu diria que hoje, a preço de hoje, 29 pontos é um alvo para que você não corra nenhum tipo de risco de ficar fora da próxima fase da competição. Perfeito. Vamos lá, CH, a sua pergunta. Estamos entrevistando o Leston Júnior, técnico do Floresta, que amanhã
vai medir forças com a Ponte aqui em Campinas. Leston, boa noite. E recentemente o Mazzola Júnior, técnico do Ituano, nos concedeu uma entrevista dizendo o seguinte: esse campeonato da Série C, ele que também tem bastante experiência na divisão, esse ano, com o movimento de mercado nas janelas de transferência, tem mudado completamente o campeonato. Queria saber se você concorda. Boa noite. Boa noite, Carlos. Eu acredito que sim. É o primeiro ano, né, que a Série C tem essa disposição de janelas, né? Acredito que os clubes que vieram da Série B, como é o caso da Ponte Preta, do Guarani, já estão familiarizados com esse processo, né? Os clubes que já vinham jogando a Série C é a primeira experiência que tem tido. E ela, de certa forma, ela acaba impactando, sim, no andar da competição, né? Nós tivemos uma janela de exceção no início da disputa do Mundial de Clubes, e houve, por parte de alguns clubes, muito movimento de contratação e algumas transformações em elenco, né? E isso não dá para precisar, assim, o quanto isso acaba contribuindo positivamente ou negativamente. Eu digo por quê? Nós aqui no Floresta, por exemplo, nós temos optado por evitar mais uma transformação no elenco, uma vez que essa transformação já aconteceu pós-estadual, né? O Floresta fez um campeonato estadual ruim, na ocasião era o Marcelo Chamusca, o treinador, e aí houve a mudança no comando técnico, a minha vinda para cá, e houve uma transformação muito agressiva no elenco. E você já no meio da competição ficar fazendo mais transformações, eu acredito que traria para nós, nesse caso, um prejuízo. Mas tem alguns clubes que mantiveram comando e elenco do estadual para já a Série C. Então, talvez esses clubes precisem, talvez, utilizar um pouco mais dessa oportunidade de janela. Então, isso acaba mexendo muito, né, com as equipes e com o próprio nível da competição. Eu acredito que isso tem criado um dificultador ainda mais, o que tem equilibrado e embaralhado mais as cartas na disputa dessa competição. Leston Isaías do Nascimento Júnior é o nosso convidado. Tigrão, a sua pergunta ao treinador do Floresta. Grande abraço pro Leston Júnior, muito obrigado por estar nos concedendo aí a entrevista e nos atendendo. O Leston, a Ponte tem até a última rodada aí perdeu um jogo pro São Bernardo, também dentro da normalidade. Ponte, o seu adversário de amanhã. Mas a Ponte tinha até então, até a última rodada, 86% de aproveitamento fora de casa. E algo ali próximo dos 50% rasos dentro de casa. Ou seja, isso é estatístico, é só você pegar. Não sou eu que estou te dando notícia nenhuma, porque vocês acompanham tudo. Dentro dessa estatística, claramente a Ponte tem encontrado algumas dificuldades para jogar em casa. Muito bem. Aí você vem para um confronto contra uma equipe que faz uma campanha de vice-liderança, que deve ser uma das classificadas, como você também na sexta colocação está aí muito próximo de passar para a próxima fase. O que é que você espera encontrar? Qual o seu planejamento? Você não vai dar estratégia, nem o time, mas assim, dentro dessas informações gerais do seu jogo de amanhã, como é que você está vendo o panorama do jogo? Você acha que você vai tomar sufoco, que a Ponte sai para amassar, você pretende surpreender? Dá um teaser aí para nós, aí, dá um preview aí, mais ou menos daquilo que a gente vai ver no jogo, claramente sem entrar em algumas coisas que você não pode falar antes do jogo para não entregar o ouro pro bandido. Mas para a gente tentar entender, a gente que vai estar comentando a partida, para a gente tentar entender o que é que passa pela sua cabeça, o que é que você projeta para o jogo. Tigrão, um prazer falar contigo, sem dúvida. Nós esperamos, nós passamos a semana toda estudando muito a equipe da Ponte, né? Aquilo que a Ponte
vem fazendo, principalmente na Série C, né? Uma vez que a Ponte fez um campeonato paulista com uma pontuação, né, muito boa ali, mas a Série C ela acaba sendo uma competição um pouco diferente e acredito que a Ponte hoje joga um pouco diferente do que tinha de rendimento e performance no Campeonato Paulista. Esses números, essa dificuldade temporária sobre seus domínios, eu acho que tem muito a ver com esse equilíbrio que nós mencionamos anteriormente da competição, né? Eu vejo outras equipes com um potencial muito grande tendo dificuldade de jogar em casa porque normalmente enfrentam equipes que têm buscado neutralizar muito os seus principais pontos, né? E não pode ser diferente amanhã. Nós precisamos amanhã ter um jogo assim, eu diria que próximo da perfeição no que diz respeito a neutralizar as principais forças da Ponte Preta, para que a gente evite essa expressão que você utilizou do amasso, da pressão, trazendo uma atmosfera positiva para o jogo da Ponte Preta. Nós precisamos neutralizar para tentar gerar uma certa intranquilidade, para tentar gerar um certo desconforto. Agora, quando eu me refiro à questão neutralizar, eu não estou dizendo em neutralizar só marcando. O nosso grande resultado amanhã, nós só temos uma chance de fazer um grande resultado amanhã, que é jogar também. Nós precisamos sim marcar bem a equipe da Ponte Preta, uma equipe que tem jogadores com muita capacidade técnica, mas precisamos também exigir desses jogadores da Ponte Preta que tenham que nos marcar também naquilo que nós temos de característica, né? Então, assim, eu espero um jogo equilibrado, onde naturalmente a Ponte Preta vai tentar tomar a iniciativa e a rédea do jogo, e cabe a gente ter a tranquilidade e a felicidade e competência de tentar trazer um jogo para que fique um pouco mais confortável naquilo que nós temos de estratégia para os 90 minutos. Muito bem, Leston, técnico aí do Floresta, né? Leston, só é que você tirou tão rápido da tela o nome do rapaz aí. Vou pegar Leston Júnior. Isso, do Floresta. Ô, Breno, atenção, majestoso. Breno, você me ouve, Breno, menino Breno Beretta lá, jovem? Te ouço, Edu. Saíram os times, viu, Edu? Saiu a Ponte e saiu Floresta também. Foi o Cacuete, hein? Você viu? Foi no Cacuete, hein? Foi bem agora, hein, Edu? Não fala. Tem mudança na Ponte mesmo ou não? Deixa eu ver aqui, ó. Tô abrindo agora. Hã? Tem mudança, Edu. Tem mudança. Tem mudança no ataque? Mudança no ataque, tem mudança no ataque, Edu. Na lateral direita tem mudança, porque o Maguinho tá suspenso. A maioria do que aconteceu aqui a gente já imaginava, viu, Edu? Atenção, maestro Danilo Capucci, a Ponte, macaca safada, escalada. A Ponte definida, escalada pelo técnico Alberto Valentim, Edu, com Diogo Silva, número 12. Na direita, a dúvida desfeita. No lugar do Maguinho vai João Gabriel, camisa 20. A gente já trazia as duas possibilidades, né? Quem vai jogar? Vai jogar o João Gabriel ou o Luiz Felipe? João Gabriel, camisa 20. Na zaga, Wanderson, 34. A possibilidade do Simon não se concretizou. Quem vai jogar na zaga do lado do Wanderson é o Danley Santos, que jogou no último jogo, que fez o trio, né? Mas hoje 2 zagueiros. Então, Danley Santos, camisa 33. Na esquerda, o Arthur mantido com a 15. No meio-campo, sacado Dudu. Quem que vai no meio-campo? Lucas Cândido sendo mantido com a 25. Emerson Santos sendo deslocado para o meio-campo com a 18. E o Elvis, capitão do time, com a 10. Na frente, o Everton Brito com a 29. E daí não entrou o Serginho, entrou o Toró, Edu, com a 17. Toró com a 17. E o Gé voltando ao time, número 9. Vou repassar o time da Ponte. Diogo Silva, 12. João Gabriel na direita no lugar do Maguinho com a 20. Wanderson, 34. E Danley Santos, os 2 zagueiros, Danley Santos, 33. E o 15, Arthur.
No meio-campo, Lucas Cândido, 25, 18, Emerson Santos e o 10, Elvis. Na frente, 3 atacantes, Everton Brito, 29, Toró, 17 e Gé de volta ao time, camisa número 9. Já quer o banco, Edu? Vou passar o banco, então. O banco, sim, por gentileza. Pedro Rocha, 1, Simon, 4, Rodrigo Souza, número 5, Sérgio Rafael, meia dúzia, Jean Dias, que foi pro banco, 7, Dudu, que foi pro banco, 21, Luiz Felipe, 27, Pacheco, 28, 35, Diego Tavares, Léo Kovic, 36, Léo Oliveira, 55 e Bruno Lopes, número 7. Serginho nem no banco, hein? Serginho nem no banco e o Kevin, que falou com a gente agora há pouco, né, também não tá no banco. Acho que ele não tá 100% ainda. Ele até citou que tá, pra se ter uma ideia, Edu, eu percebi na entrevista, uma hora ele citou que ele precisa ficar ainda no ritmo dos jogadores da Ponte. Aí uma outra hora ele citou que ele já tá 100%, mas eu acho que ele precisa de ritmo ainda, então nem no banco. Perfeito, olha, gol do Botafogo, hein, lá em Ituano 0, Botafogo 2, hein? Deixa eu só repassar aqui, já a equipe do Floresta, no Brasileirão, encerrado, Fortaleza 1, Bahia também 1, intervalo, Vasco 0, Grêmio 0, começou Mirassol e Santos, e 21 horas tem São Paulo e Corinthians, na Série B encerrado, Goiás 3, Cuiabá 1, rodando Avaí, Vila Nova 0-0 comecinho, rodando comecinho Curitiba e Paysandu, 20h30 tem Volta Redonda e Atlético Paranaense. Ainda na Série C, ABC 2, Maringá 1, hein? ABC 2, Maringá 1. Olha, na Série D de dado, vitória da Portuguesa lá no Rio, Maricá 0, Portuguesa 1, a Luz já estava classificada, o Água Santa ganhou 2-1 do Nova Iguaçu, Água Santa 2, Nova Iguaçu 1, mas Água Santa ainda lutando para a classificação, depois só vai faltar uma rodada. A Inter de Limeira já estava vencendo 2-0 Uberlândia, lá em Uberlândia, já está classificada a Inter, grande campanha da Inter de Limeira, hein? E o Monte Azul em casa perdeu, Monte Azul 1, Operário do Mato Grosso do Sul 2. Dificilmente o Monte Azul se classifica. E na Copa Paulista hoje, Paulista 1, Guarani 0, lá em Jundiaí. E agora o Floresta, vamos ouvir aqui o hino? Ou é o hino, por gentileza, Danilo Gentili. Você tá de brincadeira. É diferente, né, Edu? Diferente. Vai pra cima deles. Floresta da capital do Ceará, hein? De Fortaleza. Vamos lá com o time do Leston Júnior. Demisson, goleiro número 12. Na direita, o Matheus Ludic, lembra dele, Edu? Camisa 2. Sim, fez gol em derby, né? É, exatamente. 5 de janeiro de 2021 no Brinco, foi 1-1, Matheus Peixoto 1-0 Ponte e ele, Matheus Ludic, acabou empatando 1-1. Foi 1-1, isso. Ex-Guarani, exatamente. Aí na zaga, eu acho que são 3 zagueiros, Edu. Vitão, número 3, o Ícaro, 31 e o Thomas, ou Tomás, número 13. Tomás K. Ponto. Parece aquelas coisas, aquelas pegadinhas que manda pra gente. Deixa eu ver o sobrenome dele. Tomás Kaique, né? Tomás Kaique. Né? O Tomás Kaique. Aí, jogou na Ponte, o Batista tá lembrando aqui, jogou na Ponte, Tomás Kaique, Edu. Tomás Kaique, exatamente. E o Furlan, camisa meia dúzia, é o lateral esquerdo do Floresta. Aí no meio campo, o Pablo, 28, o Guilherme, número 8, e o 10 é o Xuxa, camisa 10. Xuxa. Isso. É complicado só ficar no G, né? Você já pensa um monte de coisa, mas puxa, você foi bem, vai direto pro Xuxa, né? Não vai no ponto, não. Já fui pro Xuxa. Eu acho que é Gustavo, viu, Edu? Já eu confirmo pra você, mas eu acho que é Gustavo. E daí na frente o Jean, número 9. É a primeira vez que eu vejo Jean com M de Maria no final, viu, Edu? E o Romarinho, número 30. Romarinho, número 30, né? Isso. Tomás Kaique, eu lembro dele na Ponte, viu? Tomás Kaique. Tá, e o treineiro e vão pro banco do Floresta, vai que o Leston Júnior, né? Aí o banco César, 22. O 4 é o Júlio Vaz.
O 11 é o Tiaguinho. O 15 é o Igor Dutra. O 17 é o Diego Matos. O 18, o Martinelli. O 19 é o Rubens. O 20 é o Marco Antônio. O 27 é o Gustavo Ramos. E o 29 é o Rodrigo. Quem apita, o Breno? O trio é do Amazonas, Edu. Deixa eu pegar aqui no meu, não, tá aqui. No meu papel. Antônio já Carlos. tem ele aqui. Já tem aí? Esse mesmo. Antônio Carlos Pequeno Frutuoso, Edu. Do Amazonas. Frutuoso, do Amazonas. Depois... Assistente 1, Wesley Regison Pereira dos Santos. E o assistente 2 é o Dini Yuri das Chagas. Você que é bom de internet, levanta a ficha pra mim do juiz aí. Esse cara é do Amazonas. Eu tava dando uma olhada, não me lembro, rapaz, eu esqueci. Ele apitou cada partida exótica, da segunda divisão do Amazonas. Depois você dá uma levantadinha, por favor, o Breno, você que é bom aí. Deixa comigo, já tô olhando aqui. É Antônio Carlos Pequeno Frutuoso do Amazonas, tá? Isso. Tá bom. E quando você procura aí, deixa eu perguntar pro CH, o que ele achou da escalação da Ponte. Então, CH, alterações aí, o Maguinho, já sabia, lateral direito, então, vai menino do João Gabriel, tem 22 jogos no profissional. João Gabriel começou com ele, hein? Estreou na Série A2, depois isso foi 2023, só foi jogado 2024 e um pouquinho agora 2025. Então, Maguinho fora, João Gabriel, lateral direito, Wanderson, Darley são zagueiros, Arthur continua na esquerda, no meio, Lucas Cândido, Emerson Santos, a princípio aqui sai da zaga e vai para a volância, e o Elvis, Everton Brito, Toró e Gé voltando. O Jean Dias está no banco, o Dudu também é banco e o Serginho nem no banco está. CH. Edu, é o seguinte, vou começar pelo setor defensivo. Era a minha opção, eu falei sozinho a semana inteira que o João Gabriel deveria receber uma oportunidade e está recebendo. Gostei. Falei durante a semana também que eu duvidava que o treinador ia tirar o Arthur do time. Tá aí o Arthur. Talvez se o Kevin tivesse condição, o Arthur não jogaria. Mas eu estou dizendo a minha expectativa para esse jogo. Eu quero ver se vai ser um 4-4-2 aqui ou um 3-5-2. Ou um 5-3-2. Por quê? Faz muito tempo que o Emerson não joga de primeiro volante. Né? Ele tem atuado entre os zagueiros. Outra coisa que eu não entendo é o Darley Santos nesse time titular. Não seria a minha opção. No meio-campo, ele está tirando o Dudu, não é? Para acrescentar. Para acrescentar o Emerson Santos, mas o Emerson Santos já estava no time, né? O Wanderson também estava, o Darley Santos também estava. Atuou na última partida do Darley, né? Ele mantém o Elvis e Everton Brito, acho que tá certo, o Gé volta e o Toró no lugar do Jean Dias. Então o que eu acho? Em primeiro lugar, eu acho que o principal problema da Ponte é no seu meio campo, na saída de bola. O problema está nos volantes. E eu não acho que a solução para esse time seja fazer o Emerson Santos jogar como volante aqui, que é o que a escalação está sugerindo. Vamos ver na hora. A minha opção pode até manter o Lucas Cândido, mas seria o Léo Oliveira de começo, né? E não o Darley Santos. Então como é que seria meu time? Diogo Silva, João Gabriel, Wanderson, Emerson Santos e Arthur. Lucas Cândido, Léo Oliveira, Elvis e Everton Brito. Serginho nem no banco deve estar machucado. No ataque não está errado trocar o Toró pelo Jean Dias. Não está errado porque o Jean não está rendendo. Então o treinador está tentando algo diferente. A volta do Gé, ela é incondicional, não dá para discutir. Então, falar que o time está bem escalado ou não, eu só respondo quando começar a partida e ver como é que ele armou taticamente o time. Se ele estiver de novo insistindo com Emerson Santos como terceiro zagueiro, o zagueiro central ali, né? Porque o Darley Santos e o Wanderson são Wanderson zagueiro pelo lado direito, Darley Santos zagueiro pelo lado esquerdo, aí eu vou não concordar. Eu não concordo com isso. Agora vamos ver, de repente ele voltou o Emerson à primeira volância.
Vamos aguardar o que vai acontecer, mas não é que está errado. Ele tem cometido aqui escolhas coerentes, não é? Coerentes. Ele retorna o Gé, não é? Eu acho que o João Gabriel merece uma oportunidade. Enfim, eu acho que tá de bom tamanho. Agora vamos ver como é que o time se porta dentro do campo, né, Edu? Ô, Breno, e a ficha do árbitro, Breno, chegou? Deu pra... Você sabe que os jogos que ele apitou, eu não consegui ainda, Edu, mas eu prometo que eu vou pegar pra você. Porque você entra aqui nos sites e não tem jogos do campeonato amazonense que ele apitou. Ele apitou 6 do amazonense, apitou um da Copa do Brasil Sub-17, 1 do Brasileiro Sub-20 feminino, 4 da Série D e 3 do amazonense da 2ª divisão. Tá aqui. O nome dele é Antônio Carlos Pequeno Frutuoso. Exatamente. Antônio Carlos Pequeno Frutuoso. Tem 44 anos, professor de Educação Física, lá em Manaus, né? Eu tenho aqui, é que meu negócio é papel. Um amigo meu me mandou o link, abri aqui. Olha, ele apitou, o Breno, Operário e Itacoatiara. Da Série D? É da 2ª divisão do Amazonas. Da 2ª. No dia 7/7. Operário. Tá aqui, Operário do Amazonas, não sei que cidade aqui, é Operário Itacoatiara. Ele apitou antes Manauara e Manaus. Manauara. É Manauara, né? Manauara. Depois ele apitou antes Tarumã e Manicoré. Deus do céu. Aí ele apitou antes Itacoatiara e Grêmio. Não sei o que é isso aqui, rapaz, a sigla aqui, porque aqui é a 2ª divisão do Amazonas, esse Grêmio, não sei se é sub-20. Fast Club, quantos anos eu não ouço falar no Fast Club, rapaz? Antigamente o Fast Club, ele era da 1ª divisão do Amazonas. Hoje, se é assim, 3-0 Botafogo? De qualquer maneira... 3-0, acabou de fazer, tô assistindo o jogo aqui. De qualquer maneira, o juizão do jogo é uma temeridade, Edu. Nada contra o Amazonas. Hoje, tudo que você fala, mas o cara sabe disso. Não tem nenhuma experiência. Para apitar um campeonato nacional. Lamentável. Não, hoje tudo é processo, a gente respeita tudo. Na época de Manaus, pelo amor de Deus, gente. Mas, o cara chega aqui, é pressão. O cara tá mordendo alambrado, os caras começam a xingar e tal, é pressão, tudo da ponta é fogo. Ô, Edu. Você comanda um árbitro que realmente não dá pra entender. Sim, Breno. Eu perguntei pra assessoria de imprensa, né, pro Paulo Santana, o que aconteceu com o Serginho. E daí ele respondeu que o Serginho sentiu uma lesão muscular na coxa durante o último treino. Passou por avaliação e foi preservado do jogo de hoje. Sentiu um desconforto na coxa, né? Ou seja, ele fica de fora porque pode agravar, né? Esse tipo de situação, pode aumentar o grau de contusão. Então, por esse motivo, o Serginho tá de fora do jogo de hoje. Porque não faria sentido, né, do Serginho ficar de fora, ele entrou bem na última partida. Eu tenho que dar uma faturada, depois rapidamente eu vou pegar o CH, a equipe, quem quiser opinar. João Gabriel, hoje é lateral direito, revelado pela Ponte. Eu fiz o levantamento aqui dos últimos revelados pela Ponte, os mais assim. É verdade, o Abimael, um abraço, mandou pra mim o link do Ivan, goleiro Ivan, você vê que coisa impressionante, cara. O que aconteceu com o Ivan? O Ivan, ele da Ponte foi pro Corinthians, depois ele foi pra Rússia, no Zenit, pro Vasco, e no primeiro jogo com o Internacional no passado, no primeiro jogo do ano, 2024, porque o titular é o Rocher, uruguaio, né? Ele se machucou, tá até hoje abandonado o Ivan. Machucado, enfim. Você sabe quantas partidas fez o Ivan depois que saiu da Ponte? Ele fez 11. O empresário dele tirou da Ponte pra colar no Corinthians. Chega no Corinthians e tem lá, Cássio, não dá. O Ivan foi muito convocado para a seleção de base, foi convocado para a seleção principal com o Tite, foi convocado para a seleção olímpica, torneio Toulon, mas chegou no Corinthians e tinha o Cássio, ficou só 3 jogos. Aí foi pro Zenit, sei lá o que ele foi fazer na Rússia, jogou 4 partidas na Rússia.
Chegou no Vasco, tinha Léo Jardim. Goleirão, Léo Jardim, não dá pro Ivan. Depois foi pro Inter e se machucou. Brincadeira, hein? Eu volto já com algumas notícias de jogadores, os últimos revelados pela Ponte. Agora 16h51. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Concentração. Do Pinheiro. E 3 revelações nos últimos anos que acho que foi o top. Foi o caso do DG, do zagueirão, tá no Red Bull Bragantino, foi lá pro Bragantino lá do exterior, da Áustria, não sei, voltou, tá no Bragantino, tem um grande futuro. Jogou pouquíssimo no profissional, vendido, fatiado e foi embora. Emerson Royale, hoje no Milan. Já jogou na Inglaterra, já foi convocado para a seleção brasileira, lateral. Emerson Royale, lateral direito, né? Emerson fez o gol no Mirassol aqui, a Ponte ganhou aí o troféu do interior. Abner pagou a multa, 10 milhões, foi para o Atlético Paranaense, né? O Abner tá no Lyon, da Ponte para o Atlético Paranaense, esteve na Espanha e agora está no Lyon. CH, você vai me falar o seguinte, eu vou falar para você o nome do jogador. Tudo revelado pela Ponte. Eu quero saber, você dá um conceito para a carreira, se está sendo boa, se pipocou, se está pipocando e se tem futuro. Você que me arrume, por favor, um conceito, tá bom? Rossi. O Rossi tá no Paysandu, cara, 32 anos, hein? O Rossi foi pro Mojimirim, voltou pra Ponte, foi pro Paraná Clube, Operário de Ponta Grossa, foi no São Bento, aí que foi o pulo do gato, empresário bom. Porque no São Bento ele foi pro Goiás, depois ele foi pra Chapecoense, jogou na China, Inter de Porto Alegre, Vasco da Gama, no Bahia jogou pra Chuchu. Foram 95 jogos do Rossi no Bahia. Depois foi pra Arábia, voltou pro Vasco e hoje no Paysandu. O Rossi, CH. A carreira regular, eu nunca gostei muito porque eu acho um jogador de pouca inteligência, futebolisticamente falando, mas ele é muito esforçado e tem uma característica que pouco se encontra no futebol brasileiro, 1 contra 1. Eu acho que é uma carreira regular, sim, Edu. Ó, você vê, esse menino aí, João Gabriel, lateral direito, joga hoje, foi lançado pelo Hélio. O Hélio lançou Leonaldo, Amaral e Filipinho, lembra disso? Leonaldo, Amaral e Filipinho começaram com o Hélio. O Leonaldo da Ponte foi pro Vitória, depois foi pro Atlético Goianiense, está no Criciúma. Amaral saiu da Ponte pro América Mineiro, tá até hoje, e o Filipinho firme no Atlético Paranaense. Leonaldo, Amaral e Filipinho, num bloco só, CH. Os 3 não luziram, né, Edu? Jogaram bem na Ponte, mas até agora a gente tem que aguardar. A carreira não tem como projetar, porque, pra mim, eles evoluíram, os 3. Tá no começo. Aí o Filipinho é super titular no Atlético Paranaense, viu? O Camilo, lembra de Camilo Volante? 2020, da Ponte foi pro Lyon, depois jogou aqui no Cuiabá, depois foi pra Bélgica, jogou na Rússia, está no Grêmio, mas não é titular. Camilo, alguma coisa, CH?
Eu só quero fazer uma correção aqui. Você tem razão. O Filipinho hoje joga e já faz tempo e bem como titular, então a carreira dele é boa, diferente dos outros que você colocou. Camilo, regular. O Filipinho aqui roubava a bola pra chuchu, rapaz. Roubador de bola. Vinícius Anocelo. Pô, saiu da Ponte pra Ferroviária, mas saiu com operação casada. CH sabe disso, empresário. Chegou nele e falou: Zanocelo, você vai pra Ferroviária, mas tá tudo certo pra ir pro Santos. Sair da Ferroviária, foi pro Santos, jogou no Fortaleza, está em Portugal. Vinícius Zanocelo, CH. É um jogador que quando surgiu eu tinha muita esperança que ele fosse um jogador diferente. Eu acho que também uma carreira regular, mas eu também é outro jogador que eu não tenho, assim, bom profissional, bom menino, mas como jogador de futebol, acho que é no máximo regular, Edu. Matheus Jesus, 28, esse é bom. Ele tem uns problemas fora e tal, é bom. Foi campeão da Série 2 pela Ponte e tal, teve 2, 3 passagens aqui. Veio da base do Flamengo pra base da Ponte. É considerado a revelação da Ponte, Matheus Jesus. Jogou no Santos, no Japão, em Portugal, voltou aqui pra jogar no Oeste, Pulo do Gato. Do Oeste foi pro Corinthians. Mas como? Você vai jogar no Oeste? Você vai no Oeste porque tá acertado no Corinthians, hein? Corinthians, Red Bull Bragantino, Juventude, Náutico, voltou pra Ponte, disputar a Série 2, subiu, foi pro Japão e tá lá até hoje. Atenção, hein? Matheus Jesus está no Nagoya. Não, é Nagoya, Nagasaki. Você sabe quantos jogos ele fez no Nagasaki, CH? 80. Saiu daqui, depois da Série 2. Você sabe quantos... Ele é volante, você me corrija. Você sabe quantos gols ele fez? 33. É danado. Matheus Jesus, CH. Esse é um dos grandes desperdícios do futebol, né? Ele, quando surgiu, ele tem uma característica que poucos têm. Marca, tem pernas longas, bom preparo físico e chega à frente. Tanto é que no futebol japonês, que não é um futebol tão competitivo assim, ele fez mais de 30 gols, como segundo volante. Então, o Matheus Jesus, eu sempre fui fã dele. O problema, Edu, hoje eu não sei como é que tá. O problema é que quando jogava por aqui, ele tinha pouco juízo. Acho que deu pra você entender, né, Edu? Entendi. Teve uma briga com o Gé, né? No jogo lá em Chapecó, lembra? Terminou, ele e Gé se desentenderam, os dois foram expulsos. O menino Eliel mudou, CH. Eliel da Ponte, Eliel lançado pelo Hélio. Inclusive, ele, na estreia do Eliel, teve um jogo aqui no Majestoso, contra o Náutico. O menino entrou e fez o gol. Foi 1-0. Bom, da Ponte foi pro Cuiabá. Do Cuiabá foi pro Paysandu. O Eliel recentemente mudou, foi pro Londrina. Eliel tem 22 anos, CH. Ele fez 45 jogos no Cuiabá, só 7 no Paysandu. Tá lá com o Londrina, o Roger, né? O Roger Silva, que é o técnico do Londrina. E aí, CH, menino Eliel? Eu gosto, acho um jogador inteligente. Eu lamentei muito aí da saída dele do futebol de Campinas. Eu gosto. Tem 22 anos ainda, né, Edu? Tem muita coisa para acontecer na carreira. Mas até agora tá indo bem. Olha, já o Breno Beretta vai repetir a escalação da Ponte. Yuri, lembra de Yuri? Yuri na Ponte 2017, fez 10 jogos. O Yuri é aquele que em 2017, na volta do Gilson Kleina, que levaria a Ponte na final do Paulista com o Corinthians, ele fez aquele gol em Sorocaba. Lembra aquele gol em Sorocaba? Naquele jogo lá, a Ponte venceu por 2-1. A Ponte fez 1-0 com o Cleison, aí o São Bento empatou, acho que Glebson, tal de Glebson. E aí o Yuri fez o gol da vitória. Foi quando invadiram a cabine lá, Batista e Gilberto Sufi, né? Os caras invadindo. Tá invadindo a dela. Foi um horror. Bom, depois o Yuri teve num time chamado Coimbra, time de empresários de Minas Gerais, foi pra China, voltou pra jogar na Ferroviária, Portugal, Capivariano, chegou no Guarani, virou Yuri Tanque. Fez 17 jogos no Guarani, em 2022 marcou 7 gols, está na China. O time lá da China, ele já fez, o CH, 84 jogos e marcou 26 gols. Yuri Tanque. O que falta de juízo pro Matheus Jesus sobra para esse menino. Esse Yuri Tanque é um profissional
exemplar. Além de ser um centroavante muito inteligente. Sou fã dele. Acho que a carreira dele leva um conceito bom. E só é bom não só pelo talento dele, pela inteligência dele e principalmente pelo juízo, Edu. E para encerrar, de propósito, deixei o goleiro Ivan. Repito, da Ponte, tá com 28 anos o Ivan. Em 2022, Ivan foi pro Corinthians, fez 3 jogos. Tinha o Cássio. Depois ficou no Zenit da Rússia, 4 jogos. Chegou no Vasco, tinha Léo Jardim. Ivan fez 3 jogos. No Internacional, primeiro jogo estreia dele, primeiro jogo janeiro de 2024, se machucou, né? Mas só que também o titular é o uruguaio Rocher. Jogou porque o Inter também ia jogar com uma equipe alternativa aquele dia, estava começando o gauchão, enfim. E agora? E a carreira do Ivan, CH? Edu, eu lamento muito tudo isso que está acontecendo com ele. Ele se machucou 2 vezes, se eu não estou enganado, de maneira bem séria. Ele não deu sorte depois que deixou a Ponte. Esse é um profissional reto, inteligente, responsável, que infelizmente por algo que a gente não tem conhecimento nem sabedoria para poder interpretar, essa coisa de acontecer, né, na profissão dele várias situações que atrapalharam a vida dele. Se sou ele, né, eu numa outra situação voltaria para a Ponte. Pelo menos para jogar uma temporada. Porque ele precisa, além de tudo, ele precisa de carinho e de um lugar que as pessoas o respeitem. Ele é vencedor, mas a carreira dele, infelizmente, pelas contusões ou pelas escolhas equivocadas, eu estou junto com você, ela é no máximo uma campanha, uma carreira, um momento regular. Poderia ser muito boa, mas infelizmente a sorte da vida não sorriu para o ótimo Ivan. Pois é, eu pensei que ele foi... Oi, Breno. Não, se você quiser completar sobre o Ivan, porque eu vou passar um problema, entre aspas, que a Ponte tem, que é algo para se pensar, né? Até o CH pode opinar a respeito disso, porque tem muito jogador pendurado, Edu. Vamos supor, se toma o cartão amarelo hoje, não joga contra o Caxias, que é um jogo importantíssimo para a Ponte Preta, quem sabe até voltar para a liderança da competição, dependendo dessa rodada e da próxima também, né? Agora, se vai para lá pendurado e toma o cartão, não joga o derby, né, Edu? Então vamos lá, quem que tá pendurado que tem que encerrar, Breno, por favor? Diogo Silva tá pendurado, dos titulares de hoje, né? Diogo Silva e Lucas Cândido, são os 2 titulares de hoje pendurados. Agora quem tá no banco pendurado, o Simon, o Dudu, o Luiz Felipe e o Léo Oliveira, Edu. Perfeito, repita a escalação da Ponte, Breno. Ponte Preta de Diogo Silva, João Gabriel na direita, Wanderson e Danley Santos os zagueiros e Arthur na esquerda. No meio campo, Lucas Cândido, Emerson Santos e o Elvis lá na frente. Everton Brito, Toró e também o Gé, Edu. E o banco, Breno? O banco da Ponte Preta tem o seguinte: Pedro Rocha, Simon, Rodrigo Souza, Sérgio Rafael, Jean Dias, Dudu, Luiz Felipe, Pacheco, Diego Tavares, Léo Kovic, Léo Oliveira e também o Bruno Lopes. Um abraço pro casal aqui, Paulo de Tarso, a Rita Maluca. Um abraço pra vocês aí. Edu, Toró titular é dose pra Mamute, hein? Serginho nem no banco, tá machucado o Serginho. Um abraço, casal, muito obrigado, viu? E o Avelar, boa noite, Edu. Olha, o Valentim escalou bem, saiu da retranca, pode até não ganhar, mas mexeu no time, mexeu bem, gostou o Avelar de Hortolândia. Meus amigos, final do Concentração, hein? Vem aí, quem? É ele, o amigo Batista pra Ponte e Floresta. E até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol. Seja noite ou seja
futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Jornada Esportiva Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Aqui, estádio Moisés Lucarelli. A bola rola daqui a pouco, partida marcada para 19 horas e 30 minutos. Ponte Preta e Floresta vão medir forças pela Série C do Campeonato Brasileiro. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. Bandeirantes! Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda um joinha aqui para esta grande jornada esportiva. Para Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes com Pisocol, colou, ficou. E Desktop, a internet oficial da Macaque do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Já já a bola rola. A partida marcada para 19 horas e 30 minutos. Pequena plateia neste momento. Tem um tempo aí até o início do jogo, 20 minutos. Pode ser que aumente, mas pelo indicativo de agora,
não teremos um grande público nesta noite de sábado, aqui no Estádio Majestoso. Vou para um rápido intervalo e volto já já. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada à título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Carlos Batista. Daqui a pouco a bola rola, a partida marcada para 19h30. Informações da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Breno Beretta. Alô, bebê, um abraço, boa noite. Alô, Batista, grande abraço pra você, boa noite pro ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. A Macaca definida pelo técnico Alberto Valentim com algumas novidades. João Gabriel vai na direita, escolhido para ocupar o lugar do Maguinho, que está suspenso. Na zaga, Wanderson e Darley Santos mantidos, e o Emerson Santos, que é zagueiro, foi deslocado para o meio campo no lugar do Dudu. Lá na frente, Toró é uma das novidades no lugar do Jean Dias, e o Gé também aparecendo como novidade, ele que cumpriu suspensão na última rodada. A Macaca busca os 3 pontos em casa para se manter na vice-liderança da Série C. Informações do Floresta, diz aí, bebê. É o time do Floresta, do técnico Leston Júnior, com uma novidade. O Pablo vai no meio-campo para tentar segurar a Macaca. O Floresta que vem para cá para tentar se manter no G8, somar pelo menos um pontinho essa noite aqui em Campinas. Daqui a pouco a bola rola, a partida marcada para as 19h30. Confronto único na história. A Ponte enfrenta a equipe do Floresta pela primeira vez. Ao longo da história, a Ponte enfrentou 18 vezes equipes cearenses em Campinas, mas nenhuma vez enfrentou o time do Floresta e disputa competições oficiais somente a partir de 2015. Análise do jogo, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa noite. Olá, Batista, boa noite. Um grande abraço para você, um abraço especial para o nosso ouvinte, torcedor da Ponte Preta que acompanha essa transmissão esportiva. É o seguinte, eu acho que em termos de escolha, o treinador adotou uma coerência. Tem algumas situações que eu não entendo muito bem, não é? E sobre o jogo, a Ponte tem que corrigir algo que ela apresentou nos jogos, principalmente dentro de casa, um problema que foi a transição meio-campo-ataque, o trabalho dos dois volantes. Eu não sei se ele escalou o Emerson como primeiro volante ou como terceiro zagueiro. O jogo vai dizer pra gente. Agora, o João Gabriel na lateral direita, tomara que ele vá bem, ele está sendo coerente, e na frente não dá para discutir. O Jean Dias em péssima fase, recebe aí a oportunidade o Toró. Se vai resolver ou não, eu entendo, Batista, que depende muito do comportamento dos jogadores de meio campo. Daqui a pouco a bola rola, 19h30, times ainda não entraram no gramado do Majestoso.
para o jogo que está marcado para daqui a pouco, em 13 minutos. A bola vai rolar. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro, o incomparável. Muito obrigado, um grande abraço, amigo Batista. Olha é o seguinte, vamos nosso Em Dia com a Bola. Trabalhos técnicos, comando do Gil Kleber. Com você aí, o incrível Gilberto Sufi. Comigo aqui, Lucas Pessoa, o Wellington Grimaldi e o Danilo Capucci. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola, Rádio Bandeirantes, hora focalizando inicialmente aqui o brasileiro da Série C. Ih, rapaz, Mazolinha, situação difícil no Ituano, hein? Terminou lá em Itu, a TV Bandeirantes mostrou com Boris, Tigrão e também com Gleger. Ituano 0, Botafogo da Paraíba 3. ABC e Maringá 3-3, chegou a estar 2-0 pro ABC. Reação do Maringá, com 1 a menos, ABC 3, Maringá também 3. 18 e 19 e 30, além de Ponte Floresta, tem Londrina e Itabaiana. Lembrando que o Guarani joga segunda-feira, lá em Anápolis, lá território de Goiás, Anápolis e Guarani, 19 e 30. O Boris é que narra essa partida. Olha, no Brasileirão, terminou Fortaleza 1, Bahia também 1. O Vasco fez 1-0, mas já empatou o Grêmio, hein? Estamos no segundo tempo de Vasco 1, Grêmio também 1. Nos acréscimos do primeiro tempo, Mirassol e Santos 0-0, 21 horas tem São Paulo e Corinthians. Na Série B, encerrado Goiás 3, Cuiabá 1, Goiás comanda. Avaí Vila Nova 0-0, acréscimos do primeiro tempo e também acréscimos do primeiro tempo. Epa! O que aconteceu lá em Curitiba? Curitiba 1, Paysandu 3. Curitiba liderando, tomando 3-1 do Paysandu, final do primeiro tempo. Olha, deixa eu ver aqui, na Série D de dado, muito bem a Inter de Limeira, já classificada, ganhou. Lá em Uberlândia 1, Inter 3. O Monte Azul em casa perdeu. Monte Azul 1, Operário do Mato Grosso do Sul 2. A Portuguesa Lusa ganhou lá no Rio. Maricá 0, Portuguesa 1, a Luz já estava classificada. E o Água Santa lá em Diadema ganhou. Água Santa 2, Nova Iguaçu 1. Pela Copa Paulista, encerrado lá em Jundiaí. Paulista 1, Guarani 0. E aqui na Band, você ficou em Dia com a Bola. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Para de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez.
emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times entrando em campo neste momento. Começa o protocolo da CBF para a Série C. E aqui na Bandeirantes vamos conferir os times. A ficha técnica para Brasitone, a solução mais próxima de você. Brasitone, há mais de 70 anos atendendo Campinas e região. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Alô, torcida pontepretana ligada no futebol da Bandeirantes. É a Macaca buscando mais uma vitória na Série C e voltar a vencer dentro de casa. Definida e escalada pelo técnico Alberto Valentim, com Diogo Silva, o goleiro número 12. Na ala direita, João Gabriel com a 20. Na zaga, Wanderson, 34 e Darley Santos, 33. Na ala esquerda, 15 para Arthur. No meio campo, Lucas Cândido, 25, 18, Emerson Santos e o capitão Elvis com a 10. No ataque, o trio, Everton Brito, 29, Toró, 17 e Gé, camisa número 9. No banco, à disposição do técnico Alberto Valentim, Pedro Rocha, 1, Simon, 4, Rodrigo Souza, 5, Sérgio Rafael, meia dúzia, Jean Dias, 7, 21, Dudu, 27, Luiz Felipe, 28, Pacheco, 35, Diego Tavares, 36, Lelkovic, 55, Léo Oliveira e 77 para Bruno Lopes. É o Floresta, do técnico Leston Júnior, no 3-5-2, definido com Demisson, goleiro número 12. Os três zagueiros, Vitão com a 3, Ícaro com a 31 e Tomás Caíque com a 13.
Na ala direita, Matheus Ludic com a 2. No meio campo, Pablo com a 28. 8 para Guilherme, 10 para Gustavo Xuxa e meia dúzia para Furlan. Lá na frente, Jean, número 9, e Romarinho com a 30. No banco, à disposição do Leston Júnior, 22 César, 4 Júlio Vaz, 11 Tiaguinho, 15 Igor Dutra, 17 Diego Matos, 18 Martinelli, 19 Rubens, 20 Marco Antônio, 27 Gustavo Ramos e 29 para Rodrigo. Arbitragem do jogo. O trio vem do Amazonas. Antônio Carlos Pequeno Frutuoso é o árbitro. Assistente 1, Wesley Regison Pereira dos Santos. E assistente 2, Jimmy e Yuri das Chagas. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. É de suma importância a Ponte vencer esse jogo. Por razões óbvias, se vencer vai a 26 pontos, fica muito próxima da segunda fase. É muito importante esse jogo. Mas a vitória passa pelo comportamento do primeiro e do segundo volante. A Ponte tem apresentado lentidão, um time previsível, um time que não tem a velocidade que o jogo necessita. Provavelmente o time do Leston vem para jogar reativo e transição rápida no contra-ataque. Muita atenção. Eu acho que em termos de escalação está bem colocado, está bem escalado. Resta saber que maneira a Ponte vai jogar. Se o Emerson será o primeiro volante ou se ele vai jogar como o terceiro zagueiro. O jogo vai mostrar rapidamente, a gente vai comentar com bola rolando. Mas, de qualquer maneira, é um jogo importantíssimo contra um time extremamente perigoso, Batista. Carlos Henrique, o bate pesado, traçou as possibilidades de Ponte Preta e Floresta, que vão medir forças dentro de instantes aqui no gramado do estádio Moisés Lucarelli. A Sanasa é digital. Aplicativo novo, site novo, WhatsApp é uma agência dentro do seu celular. Saída de bola pertence ao time da Macaca. Hoje joga toda de branco, é o uniforme número 1. Time do Floresta vem com o seu uniforme número 1 também. Joga todo de verde, camisas, calções e meiões. E o time da Ponte, camisas, calções e meiões, tudo de branco. A Ponte que tem ali no centro Gé e Elvis. São as duas estrelas do time da Macaca. Vai começar o jogo e atenção, torcedor. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Domina o time da Ponte, vem com Elvis, enfiou pra Toró, levou o pé canhoto, bateu cruzado, a bola desviada, vai embora.
Pra fora pela linha de fundo, a Ponte ataca contra o gol da linha do trem. Primeiro escanteio do jogo é da Macaca, Breno Beretta. E é pelo lado esquerdo, Elvis de perna direita já está se posicionando para fazer a cobrança. Elvis vem para a cobrança de escanteio. A Ponte vai levando a dupla de zaga, Wanderson e Darley Santos, lá para dentro da pequena área. Vai para a bola Elvis, o homem da bola parada, pé direito, fez o cruzamento em cima da marcação, voltou Lucas Cândido, bateu muito mal. Entrada da área, bateu de pé direito, subiu, tiro de meta para o Floresta bater. Foi afoito, ele tinha campo, tinha espaço, poderia ter dominado ela, mas chutou essa bola muito por cima. Início de primeiro tempo no majestoso 0-0. 0-0, comecinho do jogo, o time da Ponte correndo atrás de uma grande vitória. Bola para fora, para a linha lateral, é cobrança de arremesso para o time do Floresta. Vai fazer a cobrança pela direita, Matheus Ludic. É aquele mesmo que começou na base do Guarani. Abriu lateralizando a jogada pela direita. Acabou ganhando ali um escanteio, o time do Floresta, bebê. É pelo lado direito, o próprio Matheus Ludic já vai se posicionando para fazer a cobrança. Matheus Ludic vem para a partida no erguimento da bola lá para dentro da área. Momento de grande expectativa, a Ponte se fecha inteira neste momento. Vai para a bola Ludic, pé direito, cruzamento, subiu lá atrás para afastar, não valia mais nada. Porque a bola fez uma curva por fora, não foi isso, Breno? Foi exatamente isso, Batista. A curva por fora, ele foi com o pé direito, então ele foi no canto que não costuma bater, né? A bola foi pra fora, tiro de meta, goleiro da Ponte não tem pressa pra cobrar, 0-0. A Sanasa é digital, aplicativo novo, site novo, WhatsApp. É uma agência dentro do seu celular. Comecinho da partida, time da Ponte sai jogando lá atrás. Darley Santos, bola na lateral, Arthur bate de perna esquerda, levanta, toca lá na frente, tira o time do Floresta e já ganha a posse de bola com 3 minutos e meio de jogo. Lançamento vem por dentro, Jean tentou abrir, Ludic vem na ponta direita, faz o lançamento na entrada da área, vem pra bola para tentar o cruzamento lá pela direita, Pablo em cima da marcação, tira o time da Ponte, vem no contra-ataque, foi aterrado, Jonas Toró, o árbitro deu vantagem, a bola espirrada sobrou lá pela esquerda, Elvis domina, gira, vem andando para trás para realinhar a jogada, abriu pela direita, o time da Ponte sai no campo de defesa, comecinho do jogo 0-0, recolhe Wanderson, domina, recua, chama Emerson Santos claramente, jogando de zagueiro, 3 zagueiros, Wanderson, Darley Santos e Emerson Santos, com a saída ali de trás também do Lucas Cândido, que é o primeiro volante. Bola aberta, muito longa no campo de ataque, tiro de meta para o Floresta. Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. Com o Giga Home Office, sua carreira brilha. Para quem curte maratonar séries e vibrar com seu time do coração, gamer raiz ou competitivo, e o Giga Família, que garante diversão com segurança para os pequenos. Vai de Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. Planos a partir de R$ 169,99. Giga Black é desktop. Lucas Cândido domina, soltando o jogo lá pela ponta canhota, vem o time da Macaca pela meia esquerda, Elvis dominou, abriu para Arthur, pé canhoto, cruzou em cima da marcação que chega lá atrás, Jean para tirar, afasta, volta, Elvis domina para Arthur, pé canhoto, cruzamento na área, subiu, já tocou de cabeça, a bola caiu pela direita, João Gabriel domina, recuando, soltando pela direita para Wanderson, para João Gabriel, outra vez para Wanderson, vem andando para trás, vem para Lucas Cândido, último homem na zaga do time da Macaca. 5 minutos passados, o time da Ponte se mantém na linha de ataque. Arthur
domina pela esquerda, vai pra cima da marcação para fazer o passe, recua Lucas Cândido, domina, solta o jogo pela direita para Wanderson, rola curtinho, entregando na lateral, na beirada do campo para João Gabriel, menino formado no Aço da base, 20 anos, recua Lucas Cândido, ali soltando para Danley Santos, dá um tapa na bola e erra completamente o passe, domina lá atrás, vem Guilherme, trabalha o time do Floresta no campo de defesa. A Sanasa está de aplicativo novo, site novo, atendimento pelo WhatsApp. Resumindo, tem uma agência da Sanasa dentro do seu celular. Anota aí, 0800 7721 195 Sanasa. Wanderson, domina do campo de defesa, carrega a bola curta, rolando para Danley Santos, a ponte imprime lentidão para Elvis. Mais o lançamento aberto pela direita para João Gabriel. Ele mata, entregando para Lucas Cândido, recua, soltando para Wanderson de perna direita para Gé, dá um tapa na bola pela direita no campo de ataque para Everton Brito, a bola voltou, vem Gé, pé direito, bateu pro gol, pega Dameson. Bateu, tava meio que sem ângulo em Breno Beretta, Gé, assim mesmo ele bateu. Ele buscava o cruzamento para o Toró, só que essa bola foi muito próxima do goleiro, foi mais esperto o goleiro da equipe do Floresta, o Dameson, ficou com ela 0-0 no Majestoso. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças, variedade e preço justo. É isso mesmo, peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Gé barbarizando agora uma falta perigosíssima. Ali na meia-lua frontal, a grande área, Breno Beretta. Mais um passo e seria pênalti, né? E pintou o primeiro cartão amarelo do jogo para o Tomás Kaique, que derrubou o Gé. Senão o Gé ficaria cara a cara com o goleiro do Floresta. Uma falta perigosa que o Elvis já está se posicionando para fazer a cobrança. Quem sabe o primeiro da macaca. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 8h40, falta pra Macaca. Elvis, o homem das bolas paradas, é no gol da linha do trem. Uma barreira enorme está sendo formada ali, guarnecendo a parte frontal do goleiro Dameson. E aí uma outra barreira menor, com jogadores ponte-pretanos também ali no sentido de atrapalhar a barreira do time do Floresta. Elvis vai para a bola, toma posição, a torcida vem junto, Elvis parado com as mãos na cintura, fica aí posicionado para mandar essa bola. Atenção, o meu coração está pedindo gol. Elvis partiu, pé direito, bateu, explodiu na barreira. Barreira muito próxima, reboteando a bola com o Arthur, ele dá um toque para dentro e aí acaba errando o passe e o árbitro marca falta na sequência, falta para o Floresta, Breno Beretta. E já pintou outro cartão, Danley Santos, amarelado, ele fez a falta, não tinha outro recurso, senão seria contra-ataque do Floresta. Amarelado, o zagueirão da Ponte Preta. Danley Santos está amarelado, portanto, a Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Domina Guilherme para o time do Floresta, abriu pela esquerda, vem Furlan. Tentou cruzar a marcação, a bola vai para a linha lateral de João Gabriel, já cobra, tem pressa, domina o time do Floresta com Pablo, recuando para Tomás Kaique, para Pablo,
erra o passe, o time do Floresta vem no contra-ataque, domina já, rolando por dentro, Lucas Cândido domina, abriu para Toró, partiu lá pela ponta, domina, ajeita na perna direita, levantou para Jeca, aí que tira de cabeça, a bola voltou João Gabriel, dominou para Elvis, para João Gabriel, bate cruzado em cima da marcação e a falta em Tomás Kaique, a falta para o Floresta. Carlos Henrique, bate pesado e o comecinho do jogo, placar de 0-0 CH. Eu até te chamei para falar desse mergulho na piscina do Gé. Não houve absolutamente nada naquela falta cobrada pelo Elvis. O jogador do Floresta nem relou no jogador da Ponte no Gé. Um absurdo que a marcação da arbitragem. Bom, de qualquer maneira, a Ponte continua com os mesmos problemas. Não está jogando mal, não. Está tentando, está organizada, está sofrendo pouco, está marcando bem. Mas para furar esse sistema defensivo com 3 zagueiros do Floresta, a Ponte precisa ser mais rápida, Batista. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Arthur domina, vem, trabalha, recua, solta o jogo lá atrás. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série C, aqui no lendário majestoso Ponte Preta 0, Floresta também 0. Alô, Edu Pinheiro. Sim, há pouco o Elvis cobrou uma falta perigosíssima, está fazendo 1 ano que Elvis não marca gol de falta. Olha, segundo tempo, e começando em Mirassol 0, Santos também 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muita coisa, né? 1 ano que o Elvis não marca um gol de falta. Ele que é especialista. Acompanhe as principais informações de Guarani Ponte Preta no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, fáceis de encontrar. Siga também o portal CP nas redes sociais. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Lá atrás, Diogo Silva se prepara para começar lá atrás. Vai sair jogando. Vai dar um chutão ou vai sair jogando lá atrás? Não dá nenhum indicativo. Será que vai ter manutenção da Sanasa no seu bairro? Pode deixar que a Sanasa manda SMS avisando. E o Diogo Silva mandou essa bola lá pra frente. Retoma o time do Floresta. Trabalha o jogo, vem para fazer o passe Pablo para Ludic. Ele domina lá pela ponta direita, vai fazer o cruzamento, levantou na área. Subiu Wanderson de cabeça para afastar. A bola pingou na grama, sobrou com o Toró, que está lá atrás. Ele enroscou na marcação. Espirrada, a bola fica com o Arthur. Levanta no campo de ataque, vem, já tenta atacar a bola, dá rebote, a bola volta. Elvis não consegue dominar. E o árbitro para marcar uma falta para o Floresta, Breno Beretta. Falta do João Gabriel, né? Pegou por trás o camisa número 30 da equipe do Floresta. 30 não, o 30, o Romarinho. E o árbitro disse para ele, ó, é a última, senão eu vou aplicar cartão. 0-0 aqui no Majestoso. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa desktop. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 Desktop. Olha a cruzada lá pra dentro da área da Rei Santos. Chegou meio tipo back de fazenda, hein? Breno Beretta mandou pra escanteio. O Taco espirrou. Ele meteu pra fora, escanteio lado esquerdo. O Furlan tá na bola. Furlan tá na bola.
Cobrança de escanteio para o time cearense. Movimentação intensa na área da Macaca. Furlan, pé canhoto, levantou na área, passa por todo mundo. A bola sobra com o time do Floresta. Ludic lá pela direita. Ele faz o cruzamento atrás. A bola veio para a área, vai ganhando o escanteio. O Floresta, Danley Santos. Ele tá completamente maluco. Está afoito, está realmente com a pilha lá em cima. É escanteio para o Floresta bater, Breno Beretta. Ele tá tão afoito, tanto é que foi amarelado, né? Num dos primeiros lances do jogo. Escanteio, lado direito, Ludic na bola. Se continuar assim, o Danley Santos vai ser expulso. Ludic levantou na área, chega lá atrás, o time da Ponte tira, a bola volta a Furlan, abriu na ponta, Ludic cruzou para trás, vem Pablo, pancada de perna direita, na rede, mas pelo lado de fora é tiro de meta para Macaca bater. E uma bola perigosíssima, a defesa da Ponte só acompanhou pelo lado esquerdo. O goleiro também já estava batido, por sorte ela foi para fora, um chute muito forte. Tiro de meta que o Diogo Silva vai cobrar, 0-0. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17, quase 18, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série C, aqui no lendário, majestoso Ponte Preta 0, Floresta 0. Olha, Brasileirão encerrado, Fortaleza 1, Bahia 1, encerrado, Vasco 1, Grêmio também 1, na Série B, Só um minutinho, Edu, Arthur, linha de fundo, levantou a bola cruzada na área, em cima do zagueiro, seguindo, Edu. Então, o do Curitiba diminui. Ih, rapaz, e vem a Ponte, vem de novo, Elvis, passe de calcanhar para João Gabriel, ele não cruza, recuou para Wanderson, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás, tira o zagueiro, voltou, vem na bola, faz o lançamento, Arthur vem de bicicleta, lindo lance, a torcida gritou gol, porque a bola chacoalhou a rede, mas pelo lado de fora, Breno Beretta. Foi bem aqui na minha frente, ele deu um voleio na bola, depois do toque do João Gabriel, e buscava o ângulo direito do goleiro do Floresta. Ela foi por muito pouco, mas muito pouco para fora, a torcida gritou gol. O gol da Ponte tá maduro, 0-0. Seguindo Edu Pinheiro, agora dá. Olha, gol do Coritiba, segundo tempo, Série B diminui, em segundo tempo, de Coritiba 2, Paysandu 3. Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda um joinha. Muito obrigado pela sua audiência. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Arremesso lateral, Furlan vem para cobrança para o time do Floresta. Está autorizado, faz o lançamento lá atrás, chega tirando o Wanderson. A bola vai cair no campo de defesa, vem o time do Floresta com Ícaro. Levanta de perna canhota, Lucas Cândido no meio, chega, ganha no peito, recua, chama Diogo Silva. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, 20 do primeiro tempo, quem está melhor até aqui, 0-0 em CH.
Apesar das bobeiras de contra-ataque que a Ponte tomou, eu acho que a Ponte está melhor que o Floresta. Eu percebo um time mais próximo, né? O jogo é difícil, é complicado. O defeito dos outros jogos ainda persiste. Se a Ponte corrigir isso, que é a velocidade quando tem a bola nos jogadores de meio campo, tem mais chances de penetrar na defesa forte do Floresta. O jogo é bom, não é? A Ponte joga de maneira razoável, mas eu acho que nesse momento a Ponte é melhor que o Floresta. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Sicredi. Jogo parado, falta pra Ponte lá pela esquerda, Breno Beretta. E o Elvis já tá prontinho na meia esquerda para fazer a cobrança. Quem foi derrubado por ali foi o Gé. Elvis vem, bateu o pé direito, cobra a falta, levantou na área. Chega Pablo, tira. Na sequência não conseguiu dominar, o Emerson Santos chega rasgando lá atrás, Pablo. A bola sobra para a linha lateral, portanto, arremesso para Macaca. Microfone da Rádio Bandeirantes, sente o peso. FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Diogo Silva, estoura, manda lá na frente, Vitão tira. A bola volta para Emerson Santos. No rebote da zaga do time do Floresta. Sobrou com o Arthur, dali para Lucas Cândido. Bola recuada, vem para Danley Santos. Ele recolhe lá atrás no campo de defesa. Desktop, internet premiada, ultra velocidade, 100% fibra ótica, a partir de apenas R$ 79,99. Assine fácil pelo site desktop.com.br ou então ligue 0800 100 0102. 23, arremesso, Furlan cobra pro time cearense, lança o jogo no campo de ataque, vem Romarinho, dominou na linha de fundo, bateu cruzado, João Gabriel acompanha, marca, vai até o fim, a bola explodiu em João Gabriel, escanteio para o Floresta bater. E é mais um escanteio pelo lado esquerdo. Furlan, lateral esquerdo, está se posicionando para fazer a cobrança. Furlan vem para erguer essa bola na área. 23 minutos passados do primeiro tempo, 0-0. São dois os candidatos. Vamos ver quem é que vem, entre eles o Furlan. O Xuxa tá lá também. Movimentação intensa na área, Xuxa cobrou curtinho pro Furlan. Cruzamento na área, jogada ensaiada, a zaga da Macaca tira, Xuxa bateu muito mal. Torto, mandou a esmo, é tiro de meta para a Macaca bater. A bola foi parar na ambulância, que está localizada do lado esquerdo do gol do goleirão Diogo Silva. Muito longe, ele só acompanhou, tiro de meta já cobrado, 0-0 no Majestoso. Um pouquinho mais para lá, o Xuxa encaixava na janela da ambulância, hein? E que tá aberta, inclusive, o motorista tá lá. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Arthur domina, soltando o jogo na frente para Toró. Ele escapa na marcação, Lutke chega, gruda nos pés dele, mas não consegue tomar. A bola volta, Danley Santos para Wanderson na lateral, entregando para João Gabriel. Ele trabalha no campo de defesa, recua, vem para Wanderson. Lançamento espichado para Toró, tá impedido. Subiu bandeira, marcou impedimento de Jonas Toró. Rádio Bandeirantes, diariamente necessária. FM 85,7 também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
25, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série C. Aqui, estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Floresta 0, Edu Pinheiro. Olha lá em Mirassol, 17 segundo tempo, Mirassol 0, Santos com Neymar também 0. 21 horas tem São Paulo e Corinthians. Bandeirantes. Já usou um novo site da Sanasa? Tá tudo muito mais fácil e prático, anote aí, sanasa.com.br. Emerson Santos domina, entrega o jogo na direita, vem para Everton Brito, ele puxa, vem andando para trás, domina para fazer o passe para Danley Santos lá pela meia esquerda no campo de defesa, para Arthur, meteu o pé canhoto, lançou para Gé, na ponta domina, tabela, vem na ponta canhota, torou, meteu o pé direito, levantou muita força. A bola vai para fora, para a linha lateral. Arremesso para o Floresta. Batista. Oi, pois não, bebê. E essa camisa do Floresta, né? A numeração ela é estilizada. Para quem usa a rede social, tem uma fonte nova no Instagram. Quem vai postar um story, por exemplo, chama Rosalia. É igualzinho, viu, Batista? Mas visual não ficou legal, não, né? É meio esquisito, né? Meio de longe fica difícil ver. E principalmente porque uma cor assim... É um verde clarinho. Então, é estranho, de longe parece amarelo. Acho que seria legal até essa cor camisa verde escura. Número branco, né? Aí ficaria legal, mas esse número aí não tá legal. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. 27 minutos passados do primeiro tempo, 0-0, Elvis. Faz o lançamento espichado na ponta direita para Everton Brito, ele chegou, até dominou, mas acabou o campo, precisava de pelo menos mais meio metro, hein, bebê? E ele ganhou no jogo de corpo, ficou esperando que o árbitro marcasse uma falta, que seria pênalti dentro da área, mas a bola acabou se perdendo pela linha de fundo, tiro de meta, 0-0 no Majestoso. E o Floresta tem como alcunha Verdão da Vila. Verdão da Vila porque ele é de uma vila em Fortaleza, a Vila Manuel Sátiro. Foi fundado em 1954, mas só a partir de 2015 que ele começou, o Floresta, a disputar jogos oficiais. E o nome era As de Ouro, mas mudou para Floresta, inspirado no Nottingham Forest da Inglaterra. Nottingham Forest da Inglaterra, Floresta de Nottingham. E aí ficou, portanto, né, Floresta, mas seria Floresta de Fortaleza. E Nottingham, que é uma região central da Inglaterra, tem muito a ver com o Robin Hood. Vem Elvis, partiu, pé direito, vem na bola, já bateu, pega Davidson. Batida lá pela esquerda do Gé, bateu firme de perna direita, pegou Davidson e não largou, pegou firme, bebê. O Gé poderia ter servido os companheiros, tinha o Elvis, tinha o Toró também próximo, preferiu arriscar, ficou tranquilo com ela o goleiro da equipe do Floresta, 0-0 no Majestoso. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor, as suas receitas, presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Também no time da Ponte, vem para o campo de ataque contra o Floresta. Elvis pela esquerda, rolou na frente para Arthur, faz a cobertura lá pela direita, Vitão marcou e segurou até a bola sair, é tiro de meta para o Floresta.
E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série C aqui. Majestoso, Ponte 0. Floresta 0, Edu Pinheiro. Encerrado na Série C, ABC 3, Maringá também 3, Ituano 0, Botafogo da Paraíba 3. E atenção, tem gol em Curitiba na Série B, hein? Na Série B, segundo tempo, quarto gol do Paysandu em Curitiba. Curitiba 2, Paysandu 4. O Minotauro pela esquerda, vem para a bola, Gé, recolhe, gira em cima da marcação, saiu, levou na perna direita, nossa, pancada por trás, falta no Gé, falta para Macaca bater, Breno Beretta. É uma falta do Guilherme, o Gé estava buscando ficar com a perna direita livre para bater para o gol. E ele recebeu uma falta pela intermediária. O Elvis já está se aprontando para bater. Muitos jogadores da equipe do Floresta ali na barreira, né? Não sei se 4 ou 5 jogadores do Floresta vão ficar na barreira, Batista. 32, primeiro tempo, 0-0. Vem pra bola, pra batida, tomando posição Elvis. Ele é o homem das bolas paradas há um ano. Não marca um gol de falta, quem sabe agora, mas é muito de longe. Toma a distância, Elvis. Autorizado, parte o pé direito, bateu longe por cima, tiro de meta, Breno Beretta. A bola subiu demais, né? E um detalhe, Batista, é que o Gé tá saindo bastante da área. No último jogo, até na entrevista coletiva contra o Tombense, o Alberto Valentim foi questionado e ele disse o seguinte, eu pedi no intervalo pro Gé ir mais pra área. Quem sabe ele faça isso novamente hoje. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Carlos Henrique, o bate pesado, 0-0. E o jogo, como é que está a Ponte, hein, CH? Aquilo que eu comentei no instante passado continua, né, Batista? O Floresta marca muito bem, linhas baixas, e a única maneira que você tem para furar esse bloqueio é pelo lado do campo e com velocidade. A Ponte não é veloz, ela não joga mal, continua melhor que o Floresta, mas para merecer o primeiro gol precisa ter mais intensidade, Batista. Elvis domina, faz o passe, abriu na lateral, Arthur para Toró, a bola volta para Arthur, domina lá pela esquerda o time da Macaca, 34 minutos, levantamento cruzado na área, passa por todo mundo, é tiro de meta para o Floresta. Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas na tela da Band. Acompanhe também no youtube.com/BandMaisTV. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. O time do Floresta fazendo uma cera incrível, o goleiro vai tomar cartão amarelo. Ficou mais de 8 segundos enrolando o Denison, recebendo o cartão amarelo. E aqui no Majestoso são 20 torcedores do Floresta, acabei de contar. Devem ser parentes, porque, como disse ontem o Leston Júnior na Rádio Bandeirantes, não tem torcida ainda o Floresta efetivamente, né, Batista? Árbitro Antônio Carlos Pequeno Frutuoso. E é fru mesmo, como se fosse fruta. Frutuoso. Deu o cartão amarelo para Denison. Pois não, a sua informação diz aí, Edu Pinheiro. Lá em Mirassol, Chico da Costa, gol do Mirassol, segundo tempo, deixa eu ver aqui, estamos com 25 segundo tempo, hein? Mirassol 1, Santos com Neymar 0. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros.
levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Jogo parado, tem um do Floresta que está caído e recebendo atendimento. Daqui de longe o Jean, camisa número 9, atacante, caiu sentindo as costas. Está sendo atendido pelo departamento médico, mas tem que sair para daqui a pouco voltar. Tá tudo bem com ele já. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série C aqui majestoso. Ponte Preta 0, Floresta 0, Edu Pinheiro. 21 horas, hein? Morumbi, São Paulo e Corinthians. Bragantino amanhã joga em Salvador com Vitória às 16 horas. Amanhã, 17h30, Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Mineiro. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. Futebol é comigo aqui na Bandeirantes. Cobrança de escanteio para o time do Floresta. Lud que vem para fazer o erguimento na área. 37 minutos do primeiro tempo. Se fecha inteira. A Macaca é no gol dos portões de entrada. Levantamento na área, subiu já, não tá valendo nada. Falta lá atrás, falta pra Macaca, Breno Beretta. É mesmo o Gé sendo grandalhão, ele foi empurrado. Falta marcada pelo árbitro, Diogo Silva já cobra o tiro de meta. 0-0 aqui no Majestoso. Já baixou o aplicativo novo da Sanasa. Tá tudo ali. É como ter uma agência dentro do seu celular. Baixe agora mesmo. 37, quase 38, a sua informação diz aí, Edu Pinheiro. Olha aí, Mirassol, 27, segundo tempo, segundo do Mirassol, Reinaldo jogou na ponte, Mirassol 2, Santos 0. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br. Veja lá como falar com a loja mais próxima de você. Para fora, arremesso lateral, João Gabriel cobra para Everton Brito, ele recua, vem chamando Emerson Santos, recua ainda mais. Wanderson, tocando pela esquerda, vem no campo de ataque da Rei Santos, o time da Ponte está inteiro no campo de ataque, 38, 0-0, ninguém mexeu no marcador. Wanderson dá passadas largas e atrás, volta para o campo de defesa. Emerson Santos erra o passe, erra redondamente. Vem no contra-ataque, Kaique tentou levar a Ponte, retomou. Vem Jean, levantou para Toró, vai fazer pé canhoto, bateu para fora. Levou bem, penetrou, bateu, mas bateu por cima. Tiro de meta para o Floresta, Breno Beretta. Esse é o tipo de oportunidade que não pode desperdiçar. Quase na entrada da pequena área, ficou cara a cara com o goleiro, o Toró. De perna esquerda, ele pegou mal na bola, ela subiu demais, 0-0 aqui no Majestoso. Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. Com o Giga Home Office, sua carreira brilha. Para quem curte maratonar séries e vibrar com seu time do coração, gamer raiz ou competitivo, e o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos. Vai de Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. Planos a partir de R$ 169,99. Assine já. Acesse desktop.com.br. E vem a Ponte Jean, levou para a linha de fundo, meteu o pé direito, Kaique chega, tira. Tomás Kaique fecha a porta, a bola explode no corpo dele.
Escanteio para Macaca bater, Breno Beretta. E o Tomás Kaique veio de carrinho, o Jeff ficou reclamando que teria tocado no braço dele. Eu não vi tocar no braço. Escanteio pelo lado direito, Elvis está na bola. Elvis vem para a bola, 40 minutos passados do primeiro tempo, 0-0. Cobrança de escanteio para o time da Macaca. Bola no quarto de círculo, zagueirada da Macaca na área. É no gol da linha do trem. Partiu Elvis, pé direito, cruzou na área, tiro, o zagueiro voltou. Lucas Cândido, pé direito. Nossa, Lucas Cândido. A Ponte tinha um 7 dentro da área. Tentou a jogada mais difícil e mandou pra fora pela linha de fundo o Breno Beretta. Eu acho que ele tentou bater pro gol e espirrou o taco. Aí os jogadores da Ponte Preta ficaram sem entender. Bola saiu pela linha de fundo, 0-0 no Majestoso. 0-0, domina Romarinho pro time do Floresta pela esquerda. Lança o jogo na frente pra Jean, tentou girar, caiu, falta. Para o árbitro, marca falta para o Floresta bater. É uma falta perigosa pela meia esquerda, Romarinho derrubado, o Furlan, lateral esquerdo, está prontinho para fazer a cobrança. Falta pela esquerda para o time cearense que vai adiantando as suas fileiras. Vamos ver quem é que vem. Furlan está por ali, bate com a esquerda. São dois que estão ali posicionados, o outro é o Xuxa. Vamos ver quem é que vem. Dois homens da composição da barreira. Autorizado. Vai pra bola, Xuxa. Partiu o pé direito, bateu mal. Longe para fora, descalibrado, tiro de meta para Macaca bater. Todos os jogadores que estavam na área do Floresta ficaram sem entender também, estavam aguardando esse cruzamento. Por sorte da Ponte Preta foi para fora. Finalzinho de primeiro tempo, 0-0 aqui no Majestoso. E daqui a pouco, intervalo inteligente com o incomparável Edu Pinheiro. Domina pela esquerda o time da Ponte, Arthur, recebe, domina, recua, Danley Santos. Trabalha pela meia esquerda, vira o jogo da esquerda para a direita. Vem para Wanderson, meteu o pé direito e errou completamente o passe. Pablo tira lá atrás, se manda no campo de ataque. Jean para fazer o passe para Furlan. Desequilibrado assim mesmo, tentou o cruzamento e jogou direto na direção do Diogo Silva. Diogo Silva já repõe a bola para Lucas Cândido. Pois não, a informação diz aí, Edu. Série C, 2 gols do Londrina. Eliel, menino Eliel, que falamos no Concentração Ex-Ponte, revelado na Ponte, Eliel e Iago Teres. Londrina 2, Itabaiana 0. Wanderson domina lá atrás no campo de defesa. Recolhe, solta o jogo bem curtinho para Elvis. Faz o passe, Lucas Cândido levantou na área, Vitão. Tira de cabeça, a bola sobra com o time do Floresta que vem no contra-ataque. Xuxa perdeu, a Ponte recupera, domina Lucas Cândido, opa! Tomou uma pernada por trás, o árbitro marcou a falta, Lucas Cândido cobra para João Gabriel, para Emerson Santos, ele domina, ele perde a direita, tenta o passe, Tomás Kaique, chega para tirar para o time do Floresta, a bola caiu pela meia direita, tentou puxar o contra-ataque, o Pablo, a bola sobra, o time da Ponte retoma, vem para o jogo, domina no campo de ataque, Everton Brito, abriu pela esquerda para Arthur, erra o passe, Ludwig tira, a bola volta, Lucas Cândido, domina no campo de ataque, soltando, bola para Wanderson pela direita, Emerson Santos com João Gabriel, ele faz a volta, sai da marcação, recua, vem para Wanderson, batendo e centralizando, vem próximo do círculo central com Lucas Cândido, lateralizou a jogada, Arthur para Lucas Cândido, para Elvis, gira em cima do próprio eixo, a pegada vem por trás, o Elvis escapa, puxa 4, 5 em cima dele, para Emerson Santos da frente para Gé, a bola voltou, Lucas Cândido, batida vai embora, mas o lance já estava impugnado. Falta no Gé, Breno Beretta. É uma falta perigosíssima e os jogadores da equipe do Floresta estão reclamando. Na verdade não foi falta, Batista, foi escanteio pelo lado esquerdo. Não deu para entender, né, o que o árbitro estava marcando, mas ele marcou
que essa bola teve um desvio que bateu num defensor da equipe do Floresta. O escanteio é pelo lado esquerdo, quem sabe agora? Elvis na cobrança. Elvis na bola, 45 primeiro tempo. Partiu o pé direito, levantou na área, Demisson afasta. A bola voltou, Lucas Cândido de cabeça, soltando o jogo pela esquerda. A bola foi recuada pelo Toró dentro do círculo central. João Gabriel levanta na área, chega lá atrás, Guilherme afasta. Lucas Cândido de cabeça, coloca na área. Furlan chega, afasta e o árbitro marca falta. Everton Brito, falta para o Floresta. 46, vai terminar já o primeiro tempo. Daqui a pouco intervalo inteligente aqui na Rádio Bandeirantes com o incomparável Edu Pinheiro. Assim que o Antônio Carlos Pequeno Frutuoso terminar a partida, ele que é de Manaus. Pablo toca a bola de cabeça, lança na frente para Romarinho. A Ponte se fecha neste finalzinho do primeiro tempo. Vem para a bola, domina no campo de ataque, tentou levar, girou, caiu, foi puxado. Jean, falta pro Floresta bater. E quem sabe o último lance de ataque do jogo, né? Uma falta pela meia esquerda. O Furlan tá por ali e o Gustavo Xuxa também. Um dos dois vai cobrar essa bola na área da Ponte. Verdão da Vila vai para a cobrança, provavelmente o último lance deste primeiro tempo. Mais 4, então não será o último lance, né? Estamos com 47. Tem pra bola, o jogo vai até 49. Xuxa, braço esquerdo levantado, passou por cima da bola, partiu Furlan, pé canhoto, cruzou na área, tira! João Gabriel por baixo, rasga, escanteio para o Floresta bater. É mais um pelo lado esquerdo, e os dois sempre na bola, né? Tanto o Furlan quanto o Gustavo Xuxa. 47, quase 48. Vem pra bola para fazer o erguimento na área. O time do Floresta. Xuxa abdicou da função, deixando-a para o lateral esquerdo, Furlan. Partiu Furlan, levantou na área. No rebote, aparece o time do Floresta. Vem para dominar pelo setor direito. Ícaro recua. Toca lá na entrada da área para Demisson. O goleiro bate de perna direita, levanta lá, quase na entrada da área da Ponte. Danley de cabeça, tira. Emerson Santos está muito mal no jogo, errou o passe. E aí comete falta em Jean, que ia dominando essa bola, Breno. E mais uma falta pela meia esquerda, né? Uma falta perigosa. O Xuxa tá ajeitando a bola com carinho, pode pintar mais um cruzamento e perigoso para a área do goleirão Diogo Silva. A Sanasa é digital, aplicativo novo, site novo, WhatsApp é uma agência dentro do seu celular. 48,5, vai para a bola o time do Floresta para fazer a cobrança de falta. Falta pela esquerda no campo de ataque. Momento de expectativa, já intervalo inteligente, diferente, Edu Pinheiro, incomparável. Vai Xuxa, sempre Xuxa e Furlan. Xuxa na última não bateu, deixou para o Furlan. Agora é o Furlan que está com o braço esquerdo levantado. Xuxa, partiu o pé direito. Já de cabeça, tira e não há tempo para mais nada. Apita o árbitro, terminou o primeiro tempo. Ponte 0, Floresta 0, vem aí o incomparável e o intervalo inteligente. Alô, Edu Pinheiro. Muito obrigado, amigo Batista. Gente, lá em Curitiba, mais um gol do Paysandu. Vocês acreditam? Tá 2 para o Curitiba, 5 para o Paysandu. Deixa eu ver se é erro de internet, né? Não é possível. Gente, deixa eu ver. 5-2. Que é isso? Breno Beretta. Oi, Edu, os jogadores da Ponte Preta estão saindo já pro vestiário, né? A maioria dos atletas já está no vestiário.
Só os reservas que agora estão saindo, os jogadores do Floresta ainda estão no gramado, conversando, 0-0 aqui no Majestoso. Vou repassar a escalação da Ponte Preta, Edu, que entrou em campo com o Diogo Silva, João Gabriel na direita, Wanderson e Darley Santos na zaga, o Darley Santos, único amarelado da Macaca, e o Arthur na esquerda. No meio campo, o Lucas Cândido, o Emerson Santos improvisado e também o Elvis. Lá na frente, Everton Brito, Toró e o Gé, o time do técnico Alberto Valentim, Edu. Dudu e Jean Dias no banco, né? O Serginho. Exatamente, Dudu e Jean Dias no banco, e o Serginho, ele não está nem no banco de reservas porque ele sentiu uma contusão, incômodo no último treinamento, segundo a assessoria de imprensa. E daí ele não ficou nem no banco de reservas para ser preservado, Edu. Já o CH, só uma manchete, o que vai ser o comentário dele. O banco completo, Breno. Vou passar o banco da Ponte Preta aqui, Edu. Tem Pedro Rocha, Simon, Rodrigo Souza, Sérgio Rafael, Jean Dias, Dudu, Luiz Felipe, Pacheco, Diego Tavares, Léo Kovic, Léo Oliveira e também o Bruno Lopes. Lembrando que o Kevin, que chegou essa semana, ontem foi apresentado, não fica nem à disposição no banco de reserva. Já está no bid, mas ainda não está 100% para jogar. Bom, é o seguinte, bom intervalo, Breno. Valeu, Edu. Lembrando que a Ponte atacou pro gol da FEPAS, hein? Olha, Brasileirão, Fortaleza 1, Bahia 1, encerrado também Vasco 1, Grêmio também 1. Lá em Mirassol estamos com 42 segundo tempo de Mirassol 2, Santos 0. 21 horas tem São Paulo e Corinthians na Série B encerrado. Goiás 3, Cuiabá 1. Avaí, nos acréscimos, hein? O Avaí chegou a fazer 1-0, já empatou Vila Nova. Avaí 1, Vila Nova também 1. Finalzinho, Curitiba, repito, Coritiba 2, Paysandu 5. É mole? Olha, na Série C, é encerrado ABC 3, Maringá 3, lá em Ituano 0, Botafogo da Paraíba 3. A TV Bandeirantes Campinas mostrou com o Boris, Gleger e Tigrão. Olha, o Londrina vence 2-0 Itabaiana. Londrina tá na cola da Ponte, hein? O Eliel, ex-Ponte, marcou. Eliel, menino da base, foi pro Cuiabá, tá no Londrina. Londrina do Roger Silva, ex-Ponte também. Londrina 2, Itabaiana do Gilson Klena 0. Iago Teles fez o segundo gol do Londrina, tá? Guarani joga na segunda-feira lá em Anápolis, contra o Anápolis. No Campeonato Brasileiro da Série D, Maricá do Rio 0, Portuguesa 1, Água Santa 2, Nova Iguaçu 1. E no grupo 7, Uberlândia 0, Inter de Limeira 3, Monte Azul 1, Operário do Mato Grosso do Sul 2. A Portuguesa está classificada e a Inter de Limeira também está classificada, falta uma rodada. CH, o seu destaque para logo mais o seu comentário. Faltou velocidade para a Ponte. Não foi um primeiro tempo ruim, mas se o técnico Valentim não corrigir isso para o segundo tempo, o time limitado do Floresta vai complicar a vida da Ponte. Você vê o Gé, né? Voltando, que coisa. O Gé, ele inventou aquela falta, muito bem observado por você, né? Mas o Elvis cobrou uma falta, mas na risca, frontal. Faz um ano que o Elvis não marca um gol de falta. E o último foi exatamente ali, no gol da Fepasa. Ele deu um canudo contra o Vila Nova. Você lembra desse gol, CH? Tá lembrado? Ele mandou um canudo no ângulo. Foi no dia 23 de julho de 2024, 19 de julho, já arredondei um ano. Então, olha, que falta, que chance teve a Ponte, mas bateu na barreira. O Gé, então, inventou essa falta. O Gé deu uma de bicicleta, 18 minutos. O Gé deu um chute do bico da grande área, 29 minutos. O goleiro defendeu. Olha, o Gé, ele dá uma assistência pro Toró. Sabe aquele gol que o Toró perdeu? Então, foi o Gé que passou. Teve uma que o Gé, ele ia fazer o cruzamento, mas o Tomás Kaique cortou para escanteio. O Gé teve uma discussão com o Lucas Cândido. Vocês não repararam, 45 minutos.
Um lance que o Gé tentou dominar e tal, não sei, o Lucas Cândido ficou bravo e o Gé bateram boca, mas tá tudo bem. 0-0, já vem aí o CH e comenta aqui na Bandeirantes, agora 20:25. Bandeirantes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Carlos Batista. Alves, passe de calcanhar para João Gabriel, ele não cruza, recuou para Wanderson, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás, tira o zagueiro, voltou, vem na bola, faz o lançamento, Arthur vem de bicicleta, Gé, lindo lance, a torcida gritou gol, porque a bola chacoalhou a rede, mas pelo lado de fora, Breno Beretta. Foi bem aqui na minha frente, ele deu um voleio na bola, depois do toque do João Gabriel, e buscava o ângulo direito do goleiro do Flamengo. Retomou, vem Gé, levantou pra Toró, vai fazer pé canhoto, bateu pra fora. Levou bem, penetrou, bateu, mas bateu por cima. Tiro de meta para o Floresta, Breno Beretta. Esse é o tipo de oportunidade que não pode desperdiçar. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Carlos Henrique, o bate pesado, terceiro gol do Mirassol, Christian, Mirassol 3, Santos 0, olha que situação do Peixe, hein? O Santos pode entrar na zona de rebaixamento, São Paulo também é perigo. Ai. Vamos lá, CH, no majestoso intervalo, 0 Ponte, 0 Floresta. A gente tem que falar da competência desse time do Mirassol, né, Edu? Patou dentro do Allianz Parque 0-0 com o Palmeiras, ou 1-1, 1-1 foi o jogo. 1-1, E agora tá metendo 3-0 no Santos. Um trabalho muito bem feito lá no Mirassol. Bom, Edu, o nosso negócio aqui é a Série C e a Ponte, que está jogando, anote aí, nesse primeiro tempo jogou assim, 4-4-2, ok? O Emerson Santos é o primeiro volante do time, o Lucas Cândido o segundo, o Everton Brito faz uma meia água do lado direito aqui, mas não conseguiu jogar e pouco participou do jogo, e o Elvis na posição livre ali no meio para poder armar o time, na frente o Gé e também o Toró.
O mesmo problema apresentado em outras partidas foi repetido desta maneira. Você veja como o treinador faz algumas coisas que não dá para entender por que ele faz. Muito bem. Essa paixão que ele tem pelo Danley Santos não justifica. Então, o que eu faria para o segundo tempo para poder melhorar a circulação de bola da Ponte, que está lenta e previsível? Tira o Danley Santos, volta o Emerson Santos para a zaga e acrescenta o Léo Oliveira. Lá na frente, volta o Jean Dias no lugar do Toró. A princípio, isso. Eu voltaria com o Everton Brito reposicionando o jogador. Porque se ele repetir essa leseira do primeiro tempo, ele não participou do jogo. A Ponte precisa muito dele. E não tem o Serginho hoje, não é? Tem aí o Diego Tavares, mas até agora eu pelo menos não tenho confiança do jogador. E por que o Léo Oliveira? O Léo com o Lucas Cândido ali, eles vão dar outro dinamismo para o time no meio campo. E tem que pensar no Luiz Felipe e no Cândido também, que era o time que eu começaria, para dar mais mobilidade no time. Não pode ficar tudo concentrado no Elvis. Você precisa repartir a responsabilidade. Por isso que eu estou cobrando o Everton Brito também. Então, os dois volantes que levam, Floresta marca a linha baixa. Se você não circular a bola com velocidade, você não penetra. Mesmo assim, eu acho que a Ponte não jogou mal. Não é isso que eu estou dizendo. Mas para vencer o jogo, para fazer o primeiro gol e tirar o Floresta de lá de trás, tem que continuar muito atento na marcação, evidentemente, mas se não botar velocidade na circulação de bola, vai ficar o jogo inteiro essa modorrência, essa dificuldade da Ponte penetrar. Então, eu voltaria com modificações com certeza. E por que também tiraria o Danley Santos? Não está mal no jogo, mas já está amarelado. Então a situação é complicada, precisa ganhar o jogo, então volta o Emerson ali e acrescenta um volante. É o que eu faria para o segundo tempo, Edu. A Ponte continua em segundo lugar, Londrina vai vencendo na sua casa, o Itabaiana 2-0. A Ponte empatando vai para 24, Londrina vencendo vai para 23. Líder Caxias 27, vamos lá, Caxias 27, Ponte 24 em segundo, Londrina em terceiro com 23. Situação de momento. Agora, comentando aí alguns lances aí, CH, a falta, você viu o Elvis? A falta que ele cobrou, não sei, que ele, em vez de colocar, né, por cima e tal, ele quis dar um bico. Ô, Edu. Tem novidade, Breno? Eu acho que vai pintar o Dudu, viu? Porque o Dudu ficou fazendo um trabalho de aquecimento aqui até agora. Eu tô imaginando que vai pintar o Dudu. Olha, terminou 3-0 no Mirassol, hein? Mirassol 3, Santos 0, hein? Você acha que ele vai tirar, tirou o agasalho, viu, Edu? Tirou, né? Quem que tá pendurado, Breno? Você tem a relação aí que tem aqui, eu marquei aqui, você me passou. É Simon, quem tá jogando é o goleiro Diogo Silva, o Lucas Cândido, né? Tem pendurado o Simon tá no banco, né? Tá no banco, não tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. O Simon tá no banco. Léo Oliveira está no banco. Não voltou, Edu, pro campo o Danley Santos. Então provavelmente o Emerson vai pra zaga, né? Vai voltar pra zaga e vai entrar o Dudu. É isso aí. Bom, e se for isso, CH, como é que fica? Tudo bem? Você concorda? Não, a saída do Emerson Santos, do Danley, ela é incontestável. Tem cartão amarelo e não justifica a escalação dele. O treinador está dando um ritmo de jogo, mas tem as suas preferências, mas hoje não justifica. Até agora não justificou. Emerson Santos volta para a zaga no lado esquerdo, no lugar dele, e entra um jogador de meio campo com mais dinamismo no seu jogo. Um cara que é vertical. Ele só precisa manter a cabeça no lugar, né? Porque se está difícil confirmado, com 11... Desculpa, CH, só para falar que está confirmado, saiu o Danley Santos para a entrada do Dudu no time da Ponte, a única alteração no intervalo. Bom, o Dudu tá pendurado. Eu acho que acerta então o treinador, mas não é suficiente não, eu mexeria mais. Mas de qualquer maneira, ele está enxergando o jogo que eu enxerguei, não é? Ele precisa ali na saída de bola ter mais dinamismo e o Dudu tem essa característica.
Bom, a Ponte vai atacar para o gol de entrada, vai começar o segundo tempo, Ponte 0, Floresta 0, no comando o amigo Batista. Vai ser o derby 59 seu, hein, Batistão? 59, hein? Você vai fazer pra TV, tô sabendo. Claro, cobertura da Rádio Bandeirantes, mas pela primeira vez uma equipe Campinas na TV, ao vivo, um derby campineiro, somando rádio e TV, o derby 59, vai começar o segundo tempo. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Começa o segundo tempo, 0-0 aqui no lendário Majestoso. Cobrança de arremesso lateral, o time do Floresta pela esquerda, Furlan. Coloca a bola, vai lá na frente, Emerson Santos chega, recua. Diogo Silva bate, levanta de perna à direita, coloca a bola no ataque, o time da Macaca, falta. Reclama o Elvis, diz que nem tocou no jogador do Floresta. O árbitro marcou falta pro Floresta bater, bebê. E o árbitro tá dizendo que ele realmente tocou, que teria puxado a camisa do jogador do Floresta. A única alteração no intervalo, saiu Darley Santos, zagueiro, para a entrada do Dudu, volante da equipe da Ponte Preta. No Floresta, a equipe não foi modificada. A Senasa é digital, aplicativo novo, site novo, WhatsApp, é uma agência dentro do seu celular. Cruzamento na área, chega lá atrás, afasta o time da Ponte com Wanderson, Lucas Cândido. Domínio soltando a bola para Arthur, ele bate, ele perde a canhota, a bola explodiu. Tocou no jogador Romarinho, vai para fora, arremesso lateral. Arthur tem pressa, recua para Emerson Santos, ainda mais atrás para Diego Silva, vira para Wanderson lá pela direita. Na lateral para João Gabriel, ele bate, levanta, ele perde a direita para Elvis, tocou de cabeça, mas a bola sobra com o Pablo. Domina, leva, solta para Guilherme pela esquerda, na lateral para Furlan. Meteu a bola na ponta, vem, Xuxa, dominou, foi absorvido, tragado pela marcação de João Gabriel. Tira, solta para Elvis, voltou para João Gabriel, tentou o passe, Lucas Cândido, a bola sobrou com o time do Floresta. Vem para a bola, Romarinho tentou levar, escapa Xuxa, abriu entrada da área, Ludwig bateu. Explodiu em Arthur, vai embora para fora pela linha de fundo, é escanteio para o Floresta bater. O primeiro do segundo tempo, pelo lado direito, Ludwig já vai se posicionando para fazer a cobrança. Ludwig vem para a bola, para a cobrança de escanteio. É pela direita, vai tomar posição para fazer o erguimento na área. Momento de expectativa. Time da Ponte todo recuado. Ludwig levantou na área, desvio, vai fazer pé direito, bateu, Romarinho entrou e defendeu Diogo Silva. Depois o gol não tá valendo. Subiu a bandeira marcando impedimento no ataque do Floresta. Depois da defesa de joelho do Diogo Silva. E o gol do Floresta que não valeu, Breno Beretta. Foi o zagueiro Vitão quem marcou, mas na verdade ele estava um pouquinho à frente. O árbitro acabou dando impedimento, olha a Macaca no ataque. Domina já, rola rasteirinho, lá na frente é para Everton Brito, voltou, bate Dudu de perna esquerda em cima da marcação, tira o time do Floresta. Domina Xuxa, vem na perna direita para já partir em contra-ataque. Ludwig abriu na ponta, Xuxa preferiu o caminho por dentro, levantou direto para os braços do Diogo Silva, que encaixa firme.
Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. Com o Giga Home Office, sua carreira brilha. Lançamento, bola aberta. Toró escapa, vem pro jogo. O time da Macaca centralizou para Elvis. Levantou na área. Partiu, Dudu vai na ponta. Para na frente da marcação, gira o corpo para escapar da pegada, rola atrás. Para João Gabriel, pé direito, cruzou na área para Everton Brito. De cabeça, tocou por cima. Para fora, pela linha de fundo, em tiro de meta pro Floresta bater. Ele cabeceou muito por cima. Aliás, Batista, não sei a sua impressão aí da cabine, mas o João Gabriel e o Everton Brito parecem até irmãos, né? Tem o mesmo biotipo, são muito parecidos. Aqui de baixo, pelo menos, é essa a impressão. Verdade, muito parecidos na fisionomia. A Sanasa tá de aplicativo novo, site novo, atendimento pelo WhatsApp. Resumindo, tem uma agência da Sanasa dentro do seu celular. Placar de 0-0, estamos no segundo tempo, bola lançada na frente, tocou no corpo de Arthur, voltou Ludic, domina, recolhe, na perna direita, recua, vem para Vitão, Vitão centraliza, Pablo vem por dentro, faz o passe tocando para Guilherme, a bola recuada, lá atrás Ícaro levantou, vem Diogo Silva, saiu para rachar, a bola sobrou com o Jean, vai fazer um golaço, pé direito, Pablo bateu, é gol! Gol do Floresta! Na marca de 6 minutos passados do segundo tempo, Diogo Silva saiu muito mal para afastar. A bola tocou no Jean e sobrou para o Pablo de longa distância. Bateu, a bola subiu e entrou, um golaço. Pablo, 1 pro Floresta, 0 pra Ponte Preta, e o detalhe do gol é seu Breno Beretta. Detalhe que quando o goleirão Diogo Silva foi dividir a bola com o Romarinho, que tá caído até agora, nenhum defensor da Ponte Preta cobriu o gol. Aí a bola sobrou espirrada pro Pablo, ele viu que o gol tava sem ninguém, acabou tocando por cima, marcou um golaço aqui no Majestoso. Pablo abre o placar para o Floresta, agora Floresta 1, Ponte Preta 0. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, falha do Diogo Silva, mas como o Breno Beretta disse também, falha de cobertura, nenhum zagueiro foi fechar, e aí o Pablo marcou um golaço do meio da rua em CH. Foi um golaço realmente, mas para mim hoje houve uma falha coletiva, o Diogo também falhou. Mas os dois zagueiros da Ponte, a bola viajou, não é? Aí o Wanderson ficou torcendo pro Diogo resolver o problema, e ele acabou espanando. Aí uma grande felicidade do Pablo, um gol que vai complicar a vida da Ponte. Sabe por quê? Porque o Floresta tá jogando de maneira reativa e jogou por essa bola. Agora a Ponte vai ter que ter muita calma para tentar empatar o jogo, Batista. O Floresta está com 10 homens. Romarinho está fora de campo e está sendo atendido pelo departamento médico do Floresta. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Voltou. Pois não, a informação, Breno Beretta. Romarinho recuperado, Floresta novamente com 11 jogadores.
Trabalha o time da Ponte, Emerson Santos para Lucas Cândido. Na frente no campo de ataque para Toró, gira em cima da marcação. Na lateral para Arthur, volta para Lucas Cândido. Ele recua para o campo de defesa, vem para Emerson Santos. Virando lá pela direita para Wanderson, recebe na perna direita, volta a bola para Emerson Santos no círculo central. 10 minutos passados do segundo tempo, 1-0 para o Floresta. Domina Lucas Cândido, recua para Emerson Santos, abriu, lateralizando a jogada na ponta direita, vai para a linha lateral, chega tirando Furlan. João Gabriel vai cobrar o arremesso lateral. Cobra, toca, solta, vem o time do Floresta na marcação, a bola sobra com Jean. Domina, solta o jogo no campo de ataque. Vem na velocidade, Romarinho para Jean. Dominou, abriu para Xuxa. Dominou, tentou levar, chega Dudu. Chega, afasta, tira. Sobra com João Gabriel. Domina, recolhe no campo de defesa, outra vez para Dudu. Dudu erra o passe, mas já havia a marcação da falta. Falta para o time da Macaca Bebê. É uma falta que foi cobrada rapidamente, porque a Ponte tem pressa, Batista. 1-0, tá vencendo o Floresta. Elvis domina, solta o jogo lá pela esquerda no campo de ataque. Vem tentando a passagem. Arthur Vitão chega, empurra, joga para fora, para a linha lateral. Cobrança de arremesso, tem pressa o time da Macaca. 1-0. Tá perdendo o jogo. Domina Emerson Santos, rola para Dudu. Vem dentro do círculo central no campo de ataque. Vem tocando a bola o time da Macaca no campo de ataque. Arthur para Toró, gira. Sai da marcação, recua para Dudu. Preparou, lançou no fundo do campo para Gé. Muita força, tiro de meta pro Floresta bater. E o Floresta vai mexer pela primeira vez. Vai sair o Gustavo Xuxa, camisa 10, para a entrada do Gustavo Ramos, 27. Gustavo por Gustavo, né? Saindo o Xuxa para a entrada do Ramos, 27. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12:30, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série C, aqui majestoso. Floresta 1, Ponte Preta 0. Encerrado o Brasileirão, hein? Mirassol 3, Santos 0 na Série B. Destaque para o jogo de Curitiba encerrado. Curitiba 2, Paysandu 5. Bandeirantes. Domina o time do Floresta, se manda no campo de ataque. Ramos recolhe, vai pra cima de Arthur, que está na marcação, bateu um rasteirinho. Lucas Cândido chega lá atrás, afasta o time da Ponte, vem no contra-ataque. Elvis erra o passe, Guilherme chega, tira, rolando para Romarinho, vira lá pela esquerda para Furlan. Furlan trabalha, meteu o pé canhoto, cruzamento na área, chega, tira, Arthur pra fora pela linha de fundo, em escanteio pro Floresta bater, Bebê. E agora tem duas modificações no time da Ponte Preta, né? Eu vou confirmar que o 17 Toró tá saindo para a entrada do 7 Jean Dias. Mais uma alteração, saindo Lucas Cândido na Ponte para a entrada do Luiz Felipe. Então Luiz Felipe e o Jean Dias estão dentro, Lucas Cândido saindo no time da Ponte Preta e também o Toró. Escanteio, o time do Floresta vem com Ludic. Partiu o pé direito, levantou na área Elvis. Chega, afasta Everton Brito. Tenta armar o contra-ataque, toca o jogo na frente, vem Guilherme. Chega, afasta, recua, vai chamando Denison. Goleiro chega, tira, afasta, chama Furlan. Levanta a bola de perna esquerda para Romarinho. Partiu na velocidade.
Vem aberto lá pela ponta canhota em cima da marcação. Recua novamente para Furlan. Meteu o pé canhoto, inverte para Ludic, muito agudo pela ponta direita. Levou para a linha de fundo, bateu cruzado em cima da marcação. E a bola vai para a linha lateral. O arremesso é da Macaca. Carlos Henrique, o bate pesado e as alterações da Ponte CH. Podia ter feito no intervalo, né, Batista? E ele só tá fazendo agora porque o time tomou um gol. Eu acho que ele tá correto, não é? O Floresta é melhor que a Ponte não voltou bem pro segundo tempo, mas o principal é manter os nervos no lugar. Porque se afobar, se tiver ansiedade, vai piorar o que já é ruim. De qualquer maneira, ele mexe corretamente. Agora, o time da Ponte é um time muito previsível, né, Batista? O jogo da Ponte, ele se resume a uma bola curta do volante pro Elvis. Para levantar a cabeça, o Floresta, que joga reativo, não dá espaço, a Ponte não consegue jogar. Vamos ver se com a entrada do Luiz Felipe e do Jean Dias a coisa melhora, Batista. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série C, aqui majestoso. Floresta 1, Ponte Preta 0, Edu. Olha, na Série C, final ABC 3, Maringá 3, Ituano 0, Botafogo da Paraíba 3, jogos encerrados, hein? Segundo tempo de Londrina 2, Itabaiana 0. O Guarani joga segunda-feira, 19h30 em Anápolis e o Bugre. Brasileirão, sem encerrado, Fortaleza 1, Bahia também 1, Vasco 1, Grêmio também 1, Mirassol 3, Santos 0, 21 horas, São Paulo e Corinthians. E vem a Ponte, Elvis, entrada na área, pé direito, sai, Denison, pega e não solta, Breno Beretta. E o torcedor ficou reclamando porque o Elvis não bateu pro gol. Ele tentou essa bola pro Luiz Felipe, mas o goleiro do Floresta ficou tranquilo com ela. Floresta tá vencendo 1-0. Domina o time da Ponte, vem Luiz Felipe, recua para Dudu, enfia no corredor para Elvis, tenta o drible, perdeu. Acompanhe as principais informações de Guarani Ponte Preta no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, fáceis de encontrar. Siga também o portal CB nas redes sociais. E o Furlan está caído. Não acho que é cera, não. O árbitro vai autorizar o departamento médico e a maca móvel para entrar em campo em Bebê. Eu acho que ele está sentindo a perna esquerda, Batista, mas agora que a maca foi autorizada a entrar no gramado, ele já está se recuperando aos poucos. Agora ele voltou a deitar, né? Tá esperando. Carrinho de maca tá entrando no gramado. Até para aproveitar e valorizar um pouquinho também, Batista, porque o Floresta tá vencendo o jogo e ele pede o árbitro pede pro departamento médico dar a volta para atender o jogador da equipe do Floresta. Será que vai ter manutenção da Sanasa no seu bairro? Pode deixar que a Sanasa manda SMS avisando Sanasa. E agora ele sai de maca, vai dar uma voltinha no carro móvel, na maca móvel, melhor dizendo. E agora ele levantou e ficou bom já, antes do DM chegar. Elvis levantou na área para Arthur, ele dominou, rolou curtinho, entregando pela esquerda, Everton Brito, bola cruzada. Denison dá um tapa nela, tira. E foi do outro lado para fora, para a linha lateral, quase gol da Macaca Bebê. O goleirão pegou no ângulo esquerdo. Tem mais Ponte no ataque. Tem mais Ponte, vem pro ataque, Dudu. Enfiou para Jean Dias, virou pé canhoto, desviou, entrou, é gol! Não! Escanteio, vai embora.
Pra fora, pela linha de fundo, escanteio. Escanteio pra Macaca bater. É pelo lado direito, Elvis de perna direita na bola. Elvis vem pra bola, perna direita, cobrança de escanteio, pé direito, levantou na área. Chegou já pra tocar dela, rasga. Tira, afasta lá atrás, de qualquer jeito o zagueiro. Kaique, Tomás Kaique, escanteio, novo escanteio, Elvis. Pé direito, levantou na área, em cima da cabeça do zagueiro. Reboteando, a bola sobra com o time da Macaca, vem com o Dudu, apara, domina, levanta, erra completamente o passe. Vem Romarinho, tocou na frente para Jean, Ponte retoma. Jean Dias, pé direito, bateu em cima do zagueiro, reboteada, a bola caiu pela direita, Elvis. Dominou, soltando lá na ponta, João Gabriel, cruzamento na área para Jé, caiu, chega para tirar, afasta Vitão. E a bola pela esquerda, vem pra cima, dominou pelo lado esquerdo, tentou o cruzamento, o time da Macaca tenta o domínio. Falta, não é pênalti. Penalidade máxima. Entrou na área, girou o corpo, Everton Brito. Caiu e o árbitro Antônio Carlos Pequeno Frutuoso marcou pênalti. É pênalti para Ponte Preta, Breno Beretta. Eu que tô aqui atrás do gol do goleiro Demisson, muita reclamação dos jogadores da equipe do Floresta. Eu vi o Everton Brito caído fora da área. Não sei se o CH pela televisão, como que ele viu. E eu não sei se é essa a reclamação dos jogadores do Floresta. Eles estão reclamando bastante. Mas o pênalti está marcado. O Elvis está com a bola. Quem sabe agora o gol de empate da Macaca, Batista. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102. Desktop. Elvis pega a bola com carinho. O homem das bolas paradas vai para a marca da Cal para fazer a cobrança do pênalti. E aí, CH, para você foi pênalti ou não, CH? Para mim houve pênalti, estava dentro da área. Pênalti! Vem Elvis, autorizado. Um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Elvis arma a perna direita, não sai da área. Partiu o pé direito, bateu, defendeu o goleiro, voltou Elvis, bateu, é gol! Gol da Macaca! Batida de pênalti na primeira, o goleiro defendeu, voltou Elvis na segunda, deu uma chapa nela, mandou no fundo do gol e empata o jogo. Elvis empata o jogo, a torcida vibra, vibra, vibra. Da pele até o osso, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca. Elvis, 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 camisa 10. É ele, 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 o autor do gol. Empata o jogo no Majestoso. Ponte Preta 1, Floresta 1. E o detalhe do gol é seu Breno Beretta. O detalhe é que o Elvis estava esperto. Ele bateu mal a meia altura e foi muito bem o goleirão Demisson no lado direito para pegar a cobrança. Só que daí, no rebote, ele estava esperto e chutou a bola com muita força. No alto do gol do goleirão Demisson, que nada pôde fazer. Foi de rebote.
O que vale é bola na rede. Elvis empata o jogo e coloca fogo na torcida da Ponte aqui no Majestoso. Agora Ponte 1, Fortaleza também 1. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. Bom, CH, Ponte empata o jogo. O Elvis bateu 2 vezes para empatar em CH. O mais importante de tudo é que a Ponte não perdeu a paciência. Foi em busca do gol de empate, gol de pênalti, bem marcado pela arbitragem, diga-se. E a entrada do Luiz Felipe e do Jean Dias já melhorou o todo da Ponte. Agora, com calma, com rapidez e com precisão, a Ponte tem tudo para virar o jogo. Esqueceram o que ia acontecer e daqui a pouco, ou daqui para frente, a Ponte terá tranquilidade para poder empatar o jogo. Nesse momento, Arthur, a Ponte cruzamento na área, tira o goleiro, não tá valendo. Falta no goleiro. Exatamente. Deixa eu aproveitar, Batista, para confirmar as 2 modificações na equipe do Floresta. Saíram o Jean e também o Furlan. O Jean e o Furlan. Entraram o Diego Matos, 17, e o Rubens, 19. Diego Matos, 17 e Rubens, 19. As novidades no Floresta. 1-1 aqui no Majestoso. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Placar de 1-1, o jogo está empatado, Floresta saiu na frente, a Ponte empatou. Ludic levanta a bola na área, chega lá atrás para tirar, afasta o time da Macaca que está empatando o jogo e tem a posse de bola. Elvis cochilou, perdeu, recupera o Floresta. Vem Vitão para Ludic, domina na lateral, centraliza para Guilherme, ele gira de um lado para o outro, faz o passe pela meia direita para Pablo, que marcou um golaço, arranca, tenta levar, chega Wanderson, vem bem para tirar, soltando para Jean Dias, faz o lançamento para Jean, chega lá atrás, Ícaro, tira, afasta Ludic, domina para o time do Floresta, lança o jogo no campo de ataque, Wanderson, chega na proteção, empurrado por trás, falta. Paralisa a arbitragem, falta para Macaca. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série C, aqui Majestoso. Ponte 1, Floresta também 1, Edu Pinheiro. Não, só informar o seguinte, qual que você me corta, por favor, Batista? O Elvis, ele está completando 3 anos de Ponte. Chegou em julho de 2022. Ele bateu com essa 13 pênaltis. Ele bateu 13. Ele marcou 7 e perdeu 6. Desses 6 que ele perdeu, um contra o Juventus foi assim. Ele bateu, o goleiro André Dias defendeu, ele fez um rebote, mas perdeu já não é gol de pênalti, né? E contra a Chapecoense, o goleiro também defendeu, no rebote o Pablo Diego, que está no Brusantino, fez. E esse é o outro pênalti que ele perde, mas no rebote ele faz. Mas perdeu o pênalti. Então 13 pênaltis, fez 7, perdeu 6. Elvis totaliza agora 17 gols desde que chegou, Batistão. Rubens, pé canhoto, cruzou na área para o time do Floresta. Lá atrás chega tirando, afasta o time da Macaca, 1-1. E vem de novo Rubens, dominou soltando para Romarinho, gira o corpo em cima da marcação. Trabalha, leva na perna canhota, bom. Chega lá atrás, Dudu, chegou, tirou. Já faz o lançamento, aliás o Jean Dias quem deu o bote tomou, lançou para Everton Brito que sofreu um pênalti, ele domina em cima da marcação, carrega, rola, vem para fazer o passe lateral para Dudu,
Dudu escapa, toca rasteirinho, entregando para Arthur para Dudu. Dudu se manda, vai para cima da marcação, tentou o passe, errou. Vitão chega para tirar, afasta lá atrás, a bola vai sobrar com Wanderson. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado. E aí, CH, qual é o procedimento do time da Macaca neste momento? Parte para cima e se expõe. Depois esse ataque, Elvis. Levanta Vitão. Chega, afasta, tira. A bola volta, domina Elvis. Ele recolhe dentro do círculo central, mas erra o passe. E aí, CH, ataca e se expõe ou segura, pelo menos para ganhar esse empate em CH. Não, jogando em casa tem que partir para cima. A Ponte melhorou depois das modificações, pelo menos ela transita com mais velocidade e chega nos dois lados do campo com mais facilidade. Tem que ir para cima tentar fazer o segundo gol. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Sicredi. Vai mudar mais uma vez o Alberto Valentim, Breno Beretta. Exatamente, Batista. Mais uma modificação na Ponte Preta, saindo o João Gabriel, camisa 20, aplaudido pela torcida, e entrando o Pacheco com a 28. Saiu o João Gabriel, entrou o Pacheco na Ponte. Microfone da Rádio Bandeirantes, sente o peso. FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vitão chega lá atrás, rasga, tira, joga pra fora, pra linha lateral. Arremesso, vem Arthur, cobra, solta o jogo pela esquerda para Dudu, recua para Emerson Santos, ele trabalha na perna direita, vem para Elvis, dentro do círculo central, lateralizou a jogada pela direita, já trabalhou Pacheco, meteu a bola no fundo, vem no cruzamento, subiu de cabeça, Gé! Meteu na rede, não tá valendo. Subiu o pano, marcou impedimento do Gé. Ele marcou que o Gé estava um pouquinho à frente. Eu realmente não consegui ver o Gé um pouquinho à frente. O árbitro marcou, o Gé reclamou bastante, mas está marcado. Gol anulado, a Ponte está empatando o jogo 1-1. Desktop, internet premiada, ultra velocidade 100% fibra ótica, a partir de apenas R$ 79,99. Assine fácil pelo site desktop.com.br ou ligue 0800 100 102. Desktop. Domina o time da Ponte, vem com Elvis no campo de defesa, bate ele perna direita para Everton Brito, rasga, chega Vitão para afastar, tira, joga para fora, arremesso, no momento em que o time do Floresta vai processar mais duas alterações. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Alterações no Floresta, Breno Beretta. Romarinho saindo, Romarinho 30 para a entrada do 18, Martinelli. Entrou Martinelli no lugar do Romarinho e o Vitão, camisa 3, saiu para a entrada do Júlio Vaz, camisa 4. As duas alterações no Floresta. Rádio Bandeirantes, diariamente necessária. FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Domina já a entrada na área. Abriu pela esquerda, vem para Arthur. Arthur recua para Elvis, para Arthur. Recua outra vez para Elvis. Leva pela lateral da grande área para a linha de fundo. Pé canhoto, bateu cruzado. Em cima da marcação. Escanteio para Macaca bater. É pelo lado esquerdo. Elvis de pé na direita, tá na bola. Elvis vem para cobrança de escanteio. Vai tomando posição lá pelo lado esquerdo. É no gol dos Portões de entrada. Levantamento no primeiro pau. Tomás Kaique tira. De cabeça, manda para fora, para a linha de fundo, é novo escanteio. Vem Elvis, o homem das bolas paradas. Partiu o pé direito, levantou. Dentro do gol, chega lá atrás, Ludic para afastar. Reboteada, a bola sobrou com o Dudu. Ele domina no campo de ataque, vem pela meia esquerda para fazer o passe. Lança R na cabeça do Ludic, ele tira. Time da Ponte se mantém na linha de ataque. Elvis ganha na primeira, perde na segunda. Ludic tira, Emerson Santos pega, para, domina dentro do círculo central. Toca para Pacheco, tenta a inversão da direita para a esquerda, de uma extremidade à outra. Ludic chega, tira, Elvis pega, para, domina, solta na frente. Ludic chega de novo para afastar, tira, joga para fora, para a linha lateral. Pois não, CH, diz aí. Naquele lance do Gé, que o árbitro acabou anotando aí a falta do jogador, não foi impedimento, Batista. Ele fez uma carga em cima do zagueiro do Floresta, por isso que o juizão invalidou o gol. Já usou o novo site da Sanasa? Tá tudo muito mais fácil e prático. Anota aí, sanasa.com.br. Daqui a pouco tem apito final com Edu Pinheiro, incomparável, aqui na Rádio Bandeirantes. Placar de 1-1, time do Floresta saiu na frente, fez 1-0 no segundo tempo e a Macaca empatou com Elvis cobrando o pênalti. Bateu duas vezes. A primeira o goleiro Denison defendeu e na segunda o Gé meteu na rede, empatou o jogo 1-1. Batista. Domina Dudu dentro do círculo central, pois não, bebê? Daqui a pouco Bruno Lopes vai pintar na Ponte Preta, já está conversando com o técnico Alberto Valentim. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Domina o time da Ponte, vem com Dudu. Tentou a enfiada de jogada para Everton Brito, não chegou. E tinha um jogador do Floresta também, já estava caído, houve um desvio. Portanto, é escanteio para Macaca bater. O escanteio é pelo lado esquerdo, né? O Jean Dias está pronto para fazer a cobrança e alteração na Ponte. Está saindo Everton Brito. 29 para a entrada do Bruno Lopes, 77. A última alteração na Macaca. Bruno Lopes, 77, já está no campo de jogo. Vem pra bola, pra batida o time da Macaca. Cobrança de escanteio lá pela esquerda, são 37 minutos do segundo tempo, 1-1. Time da Ponte em busca da virada. Levantamento no primeiro pau, chega, tira atrás o zagueiro Tomás Kaique. Dudu apanha o rebote, domina, vem pela esquerda, recupera o time do Floresta, a posse de bola, tenta o contra-ataque pela direita, mais atento e ligado, vem pra bola pela esquerda, escapa Luiz Felipe para dominar pro time Ponte Pretano, recua dentro do círculo central para Elvis, lateralizou a jogada, abriu na ponta, domina Jean Dias, meteu o pé direito, cruzou na área, Jean de cabeça, vem Bruno Lopes de cabeça, gol! Gol! E da Ponte é da Macaca! Essa mata Ponte Preta. Na marca de
38 minutos passados, segundo tempo. Na cobrança de escanteio, a bola levantada na área. Deu rebote, voltou Jean Dias. Dominou, levantou. Bruno Lopes chegou de cabeça e mandou a bola no fundo do gol. A bola bateu lá dentro, me fez chuar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Predestinado, iluminado. Bruno Lopes entrou pra fazer o gol da virada, vira. No vira, virou. A torcida vibra. Da pele até o osso. Dali Ponte Preta. Dali Macaca. Dali Ponte Preta. Dali Macaca. Exabada Ponte Preta. Bruno Lopes. Bruno Lopes, camisa 77. Ele, o autor do gol. É o segundo da Macaca. Ponte 2, Floresta 1. E o detalhe do gol é seu, Breno Beretta. Detalhe para o posicionamento do Bruno Lopes, praticamente na pequena área. Ele que entrou e nem um minuto em campo já conseguiu marcar o gol. Uma assistência do Jean Dias, que também entrou no jogo. Bruno Lopes cabeceou consciente pro chão, ela ainda quicou no gramado antes de entrar. No cantinho esquerdo do goleirão Denison, que nada pôde fazer. É o vira-vira da Macaca esta noite aqui no Majestoso. Ponte Preta 2, Floresta 1. O derby já começou. Aqui no estádio Moisés Lucarelli. Torcida anunciando o derby que será exatamente aqui no dia 2 de agosto. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, você disse, CH. Sim, quando eu perguntei, tem que partir para cima para ganhar o jogo. E a Ponte está ganhando o jogo, CH. Porque o jogo mudou depois das mexidas, Batista. O Valentim foi bem. Eu teria feito antes o que ele fez. A entrada do Luiz Felipe, do Jean e do Bruno melhoraram demais a Ponte. É um outro jogo. E um detalhe, o mais importante, o time tomou 1-0 no segundo tempo, não perdeu a paciência, o treinador reposicionou o time, mexeu e a Ponte melhorou e merece o resultado. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Placar de 2-1, time da Ponte vira para cima do Floresta. O Verdão da Vila abre o placar 1-0, tudo no segundo tempo. A Ponte empatou e virou. Empate com um pênalti batido por Elvis. E Bruno Lopes empatou, fez o segundo da Ponte. A Ponte virou. Os donos da bola, de segunda a sexta, das 12 às 13 horas, na tela da Band. Acompanhe também no youtube.com/BandMaisTV. Domina o time da Macaca. Elvis recua soltando para Arthur. Volta a bola para Elvis, tentou levar, Elvis erra, tenta a recuperação. O árbitro não marcou a falta, o Ludwig pediu falta a Elvis.
Abriu para Arthur, pé canhoto, levantou, bola cruzada na área para Jean. Passou por ele, Jean Dias de cabeça, mas cabeceou fraco. E o goleiro Denison pegou e não soltou o bebê. É uma bola tranquila, Batista. Vou aproveitar para passar público e renda aqui no Majestoso nesta noite fria de sábado. Público pagante de 3.457 torcedores, não pagante 332. Para um público total de 3.789 torcedores. A renda, R$ 55.680. Agora tem uma falta para a Ponte fazer a cobrança, né? Goleirão Diogo Silva não tem pressa. A torcida canta e dança aqui no Majestoso. De virada, a Ponte está vencendo 2-1 para cima do Floresta. Tá bonito o espetáculo. Torcida realmente fazendo a festa, jogando junto, realmente sensacional. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Cartão. Vai pro goleiro Diogo Silva. Tava pendurado, tá fora do próximo jogo, que é no outro domingo contra o líder Caxias, lá em Caxias. Mais 6 de acréscimo. Já baixou o aplicativo novo da Sanasa. Tá tudo ali. É como ter uma agência dentro do seu celular. Baixe agora mesmo. 6 minutos no Additional Time. Placar de 2-1. O time da Ponte virou para cima do Floresta. Verdão da Vila abriu 1-0. A Ponte empatou com Elvis cobrando pênalti. Pênalti sofrido pelo Everton Brito. Elvis bateu, o goleiro pegou, defendeu, mas no rebote Elvis bateu de novo e marcou. E o segundo gol do Bruno Lopes com assistência do Jean Dias, que toca na bola neste momento. Travado, o árbitro não marca falta. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br. Veja como falar com a loja mais próxima de você. Olha lá, cruzada na área, o toque de cabeça. Vai embora, para fora, pela linha de fundo. É tiro de meta para Macaca. Diego Matos tentou arrematar de cabeça, mas tocou torto. E não tem pressa agora o Diogo Silva. A Ponte agora é o contrário, né? Quem tá ganhando é a Ponte. Aquele momento, até que o Denison tomou cartão amarelo por cera. Quem ganhava era o time do Floresta. Placar de 2-1. Time da Ponte vai vencendo o jogo. Wanderson lá atrás tira, bate de perna direita, mandou direto para os braços do goleiro Denison. Pega e não solta, pois não, diz aí, bebê. E só para confirmar, né, a Ponte volta a campo no dia 27, no outro domingo. Esse jogo seria às 7h30 da noite, mas foi alterado. A pedido do Caxias passou para as 4h30 da tarde. E pode ser o jogo, dependendo da rodada, que a Ponte volta à liderança da Série C. Já dominou, tem um chapéu no zagueiro. Vai para a área, domina na perna direita, passa o pé direito em cima da bola, numa jogada técnica, centraliza para Dudu. Chega lá atrás para tirar, afasta a marcação, a bola volta, reboteada, Elvis não dominou. E aí o árbitro já tinha impugnado o lance, marcando uma falta para o Floresta. Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. Com o Giga Home Office, sua carreira brilha. Para quem curte maratonar séries e vibrar com seu time do coração. Gamer, raiz ou competitivo. E o Giga Família, que garante diversão com segurança para os pequenos. Vai de Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. Giga Black. Planos a partir de R$ 169,99. Assine já, acesse desktop.com.br. Placar de 2-1, time da Ponte vai vencendo
mais uma em casa. Tinha 55% de aproveitamento. Agora melhora um pouco, né? Vem de uma derrota fora de casa, onde tinha 86% antes do jogo diante do São Bernardo. E em casa, 55%. Mas agora melhora, portanto, a sua performance. Domina Jean, tentou o passe, erra. Tomás Kaique chega lá atrás, afasta para o time do Floresta, que vem para o contra-ataque. Dominando lá pela direita, tenta levar em cima da marcação. Fica difícil a penetração, a ponte toda recuada. E a bola sobra para Ícaro. Domina dentro do círculo central. Abriu para Rubens, volta no Ícaro. Trabalha pela meia esquerda, a ponte recuada. Levantamento na entrada da área. Wanderson chegou lascando o Ludic. Poderia dominar. Esperou a bola sair, ganhou o escanteio o time do Floresta BB. E tem pressa o time do Floresta, o próprio Ludic, lado direito, tá prontinho para fazer a cobrança. Ludic vem pra batida, escanteio pro time do Floresta. Partiu, pé direito, levantou na área, subiu o toque de cabeça. Vai embora, pra fora pela linha de fundo. Girou o pescoço Gustavo Ramos, mas errou o buraco, saiu à direita de Diogo Silva, que só ficou olhando, é tiro de meta para Macaca BB. E o Diogo Silva estava vendido no lance, né? Ficou acompanhando, torcendo para essa bola sair do lado direito. Já cobra o tiro de meta, 2-1, vence a Macaca. A Sanaz é digital, aplicativo novo, site novo, WhatsApp, é uma agência dentro do seu celular. Placar de 2-1, time da Ponte vence o jogo. Vai terminar a partida já já. Bola para a linha lateral, arremesso é da Macaca, não tem pressa para fazer a cobrança. A torcida só espera o apito final do árbitro. Antônio Carlos, pequeno frutuoso de Manaus, para vibrar intensamente com a vitória ponte pretana. Luiz Felipe domina dentro do círculo central, solta o jogo lá pela direita. Vem embora o time da Macaca, domina Pacheco, Pacheco recua, chama Elvis pela meia direita, prende a bola pela meia direita. Na lateral para Pacheco, volta para Elvis e não há tempo para mais nada. Apita o árbitro e termina o jogo. Vitória da Macaca, placar de 2-1. Saiu perdendo no segundo tempo, 1-0 para o time do Floresta, com uma falha incrível do Diogo Silva, que tem muito crédito, e falha também que faltou de cobertura. Mas acontece que a Ponte foi para cima e conquistou o resultado. Elvis bateu o pênalti sofrido pelo Everton Brito. Quem bateu foi o Elvis, bateu, o goleiro rebateu e o Elvis, pela segunda vez batendo na bola, fez o gol de empate e o gol da virada. Uma jogada pela esquerda no gol dos portões de entrada, cruzamento do Jean Dias e a cabeçada fatal, cabeçada letal do Bruno Lopes. Havia 1 minuto que ele tinha entrado em campo e marcou o gol da virada e a Ponte vence, placar de 2-1 aqui no estádio Moisés Lucarelli. Volta a vencer no campeonato. A Ponte, que vinha de derrota para a equipe do São Bernardo, e hoje se reencontra com a vitória. E aí, pelos números que estão sendo projetados para a classificação, 28, 29, a Ponte vai a 26. Então a Ponte está a 3 pontos de conseguir a classificação. Ano passado o Remo se classificou em 8º com 28 pontos. Nos 2 anos anteriores, são 3 anos com esse regulamento, 29 e 29. O time do São Bernardo se classificou com 29 em 2023. Em 2022, a Aparecidense também com 29 pontos. Então, dificilmente esse ano teremos 29.
Breno Beretta. Tô aqui ao lado do Dudu. É claro que ninguém gosta de ficar no banco, mas você entrou bem e ajudou na vitória. O que você pode falar desse jogo? Eu vim no banco, reflexão, né? O treinador veio falando comigo, mas isso não mexe nada na equipe, porque aqui nós somos um grupo. O que ele falou com você? Bater a cabeça, amadurecer muito, amadurecimento. Ele vem conversando comigo muito sobre amadurecimento, mas graças a Deus deu tudo certo, saímos com a vitória. Beleza, deixa eu ouvir o Everton Brito rapidinho aqui, só para ouvir a respeito desse jogo. Já vou até adiantar que eu acho que você foi o craque do jogo, mas o que você pode falar desse pênalti que você sofreu e da partida importante que fez a Ponte no segundo tempo? Até acho que a gente estava melhor no jogo, antes de tomar o primeiro gol. A gente estava tranquilo, sabia que era uma vitória importante para a gente. Graças a Deus a gente conseguiu reverter o resultado e agora é continuar da sequência aí no trabalho. O pessoal reclamou do pênalti do Floresta, como é que foi o pênalti? O que você pode falar ali? Não, eu lembro que o Luiz dividiu a jogada ali, conseguiu ganhar bem e depois eu dividi de novo ali dentro da área e ele me tocou, foi pênalti. Legal, obrigado, tá aí o Everton Brito. Deixa eu falar com o autor do gol da vitória da Ponte Preta, saindo por aqui, né? Jogador importante da Ponte Preta, o Bruno Lopes. Tá marcando aqui a primeira vez no Moisés. Agradecer a todo mundo, a confiança que foi passada durante o trabalho, mas tô muito feliz, cara, muito feliz mesmo, principalmente pela vitória. Ô Bruno, você imaginava, né, primeiro lance, nem um minuto em campo, e como é que foi esse gol, bem posicionado lá na área? Cara, igual eu venho trabalhando bastante durante a semana para ter oportunidades, para quando pintar a oportunidade tá aproveitando, e quando eu fui entrar, o Alberto falou pra mim, você vai entrar ali e tal, porque você vem finalizando bem, vem fazendo gol nos treinos, então vai sair, confia. E o Douglas também, o auxiliar, falou, não, o gol da vitória vai ser seu, então a confiança que eles vêm passando é muito importante, estou muito feliz, cara, de verdade. Tá certo, muito obrigado, Bruno Lopes. Deixa eu ouvir também o goleiro Diogo Silva, que está passando por aqui, vai falar a respeito desse resultado importante. Se não deu certo, o que aconteceu ali? Hoje é assim, né, o goleiro tem que jogar como um líbero, né? No primeiro lance eu saí ali, consegui fazer o corte, mas na segunda também, muito fora, não dá tempo de voltar, né? Mas graças a Deus, hoje foi uma vitória importante que também mostra que nós podemos reagir também quando sai atrás do placar, né? Se eu não me engano, nós não tínhamos conquistado uma vitória assim depois que ter saído. Então isso serve de preparação, porque graças a Deus com essa vitória a gente chega mais perto do primeiro objetivo, que é classificar para outra fase. E aí nós sabemos que na outra fase era tudo. Não adianta você fazer 50 pontos, ser primeiro, depois começa do zero tudo. Então isso serve de preparação também, porque vai ter hora, momento que a Ponte Preta vai ter que virar jogo. E hoje, graças a Deus, conseguimos essa virada aí. Vitória importante dentro da nossa casa, já 2 jogos seguidos aqui vencendo. E isso é muito importante, a gente está dentro da nossa casa, diante da nossa família, do nosso torcedor, e sempre sair vitorioso. Diogo, sem querer criticar, é claro, os seus companheiros, mas faltou uma cobertura ali, porque você saiu justamente para evitar o gol, né? Se eu não saio, o cara ia dominar, um contra um, difícil. Eu consegui ser mais rápido que ele, chegar a tempo, né? E ainda depois teve 2 tempos, né? 2 lances, né? Mas acontece, né? Valeu pra gente poder ter também esse poder de reação. Claro que a gente não queria isso, mas valeu muito, só agradecer a Deus pela vitória. Diogo, é claro que você tem muito crédito com a torcida, mas a sua opinião pessoal, você considera uma falha ali no gol do Floresta? De maneira nenhuma, cara. Não passa nem perto disso. Pelo contrário, eu sair dali, jogar como ele, tirar a bola e você faz, não tem nem como falar isso, né? Mas vamos embora, tá todo mundo junto, importante que nós vencemos. E aí dá mais tranquilidade para continuar o trabalho. E esse cartão amarelo aí foi meio forçado para ficar livre pro derby? Foi pensado ou aconteceu? O goleiro deles começou a fazer uma cera desde o primeiro tempo, ele só falou, depois de tanto que ele foi dar amarelo. O meu na primeira ele já deu amarelo. Infelizmente, hoje eu acho que o árbitro foi bem, faltou controlar mais essa cera, mas os árbitros aqui têm vindo aqui, parece que contra a Ponte Preta, meio tendencioso. Por exemplo, a gente vai jogar, sempre tem um árbitro caseiro, quando é nós, o árbitro não é caseiro. Foi o importante jogo da Série C que esse árbitro apitou. Eu vi, ele apitou 4 jogos na Série D, né? E aí hoje teve, eu acho que
isso também mostra a grandeza da Ponte Preta, do Moisés Lucarelli. Eu acho que por isso que estão mandando até esses hábitos aqui, para eles sentir essa pressão, né, para qualificar eles. Ô Diogo, a importância da torcida, né, que empurrou o tempo todo e mesmo com o resultado adverso aí, o que você pode falar do torcedor nessa noite fria aqui no Majestoso? Cara, muito importante. Desde a minha chegada aqui eu falei que a Ponte Preta precisaria de direção, comissão, jogadores e torcedores, todo mundo junto. Porque ano passado foi um ano muito difícil, né? Então, esse é um ano de se levantar. Né? Então, tem que estar todo mundo junto. Então, a torcida está de parabéns porque também está junto com a gente. Claro que uma hora ou outra nós não vamos conseguir estar bem, controlar o jogo todo. E essa hora que é a hora importante dele chegar e nos levantar. E hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Legal, muito obrigado. Tá aí a palavra do Diogo Silva, último jogador a passar por aqui, né? Atleta da Macaca, que tá suspenso no próximo jogo, não vai enfrentar o Caxias. Fim de papo no Majestoso, torcida sai feliz do estádio Moisés Lucarelli, 2-1, a Ponte venceu de virada a equipe do Floresta. Batista. Trabalho do Breno Beretta na saída dos jogadores ponte-pretanos da vitória de virada em cima do Floresta pelo placar de 2-1 aqui no lendário Estádio Majestoso. Grande abraço pro Totó. Totó, que é torcedor da Macaca, passou aqui na lateral da cabine, feliz da vida, sorrindo de uma orelha na outra com a vitória da Macaca. O Totó, que acompanha todos os jogos da Ponte, seja em Campinas ou fora de Campinas. Final da grande jornada esportiva Bandeirantes. Já na sequência vem aí o apito final com o incomparável Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Tchau! Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiaria e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Edu Pinheiro. Antes do público, no Morumbi, 2 gols do Luciano, hein? São Paulo 2, Corinthians 0, 35 do primeiro tempo. O Santos perdeu de 3-0 lá em Mirassol. Majestoso, público 3.789, 3789, 55.600 de renda. CH agora comentando, a Macaca se firma aí na segunda colocação da Série C. Bom, vamos lá, primeiro tempo, para resumir, vamos direto pro segundo tempo, que o Floresta voltou melhor, mais arrumadinho, foi para cima, incrível, hein? Segundo tempo, o Floresta veio, primeiro que teve um gol anulado, deu impedimento. Depois o Pablo faz 1-0 a 6 minutos, gol por cobertura, um belíssimo gol, lá no gol da FEPAS, encobrindo o Diogo Silva, que tinha saído antes, não foi legal. Aí
a Ponte teve um pênalti a 20 minutos. Everton Brito sofre o pênalti. O Elvis bate, o goleiro defende. No rebote, Elvis faz 1-1. Depois, a 31, o Gé fez um gol. A arbitragem anulou, dando carga. E a 38, o Jean Dias, que tinha entrado, cruzou. O Pacheco de cabeça, que tinha entrado também, de cabeça, ajeita para Bruno Lopes, que entrou. Os três entraram. Jean Dias cruzou, Pacheco de cabeça, Bruno Lopes, centralizado na pequena área, cabeceia e vira 2-1. Como diz Geraldo Trinca, corneteiro da Princesa do SCH. Se não for assim, não é Ponte Preta. Edu, a vitória da Ponte para mim foi merecida, principalmente pelo segundo tempo. E olha que teve esse problema aí que você acabou narrando e com precisão, do Floresta ter feito no segundo tempo o primeiro gol. E o time da Ponte foi extremamente tranquilo, não é? Com a pressão da obrigatoriedade da vitória, depois de um primeiro tempo que o time não se ouve bem, não é que jogou mal, mas eu esperava, por exemplo, mais da Ponte, mesmo com o gol tomado, uma falha de todos ali para mim, não só do Diogo, mas dos zagueiros também, da cobertura, enfim. A Ponte tratou de colocar a bola no chão e tentou empatar o jogo e conseguiu. Isso também passa principalmente pelas mexidas do Valentim. Ele enxergou o jogo. Ele começou com uma tirada do Danley Santos, trazendo o Emerson para a zaga, para a quarta zaga. Introduziu o Dudu no meio campo, já deu uma melhorada, mas sem dúvida, depois de ter colocado o Luiz Felipe no jogo e o Jean Dias, as coisas efetivamente melhoraram bastante. A Ponte teve mais posse de bola na intermediária de ataque, teve jogada do lado esquerdo, do lado direito, enfim, o time melhorou. E esse menino que entrou, que realmente entrou com muita sorte, né? E também por muita competência, estava bem colocado no passe do Pacheco de cabeça. Mas tudo começou de uma briga, de uma bola recuperada do Luiz Felipe pelo lado direito de defesa do Floresta. Então eu gostei do segundo tempo. Esses desafios que aparecem na vida de um time de futebol, quando a gente percebe, a gente assiste o time dar a volta por cima e encontrar caminhos para a dificuldade, eu dou muito relevo a isso. E eu vou repetir, em outras partidas, e eu teria mexido antes, mas tarde ou não, o mais importante era a vitória da Ponte, foi conquistada. O Alberto Valentim fez um bom trabalho. Ele colocou quem tinha que colocar, corrigiu o principal problema da Ponte, que já é um problema crônico desse time previsível, lento. Depois, com a entrada do Dudu e do Luiz Felipe, tudo mudou. Então a Ponte está de parabéns, não dá para contestar. Foi um jogo difícil, não é como já todos nós esperávamos. O time do Floresta é um time bem treinado pelo Leston e a Ponte venceu com autoridade. Esse é o tipo de jogo que testa o time para outra fase. Porque esse tipo de jogo difícil, complicado, onde o adversário também em alguns momentos jogou, é o teste que o time precisa para passar efetivamente mais preparado para a segunda fase. Parabéns à Ponte, merecida a vitória. Tem algumas lições, depois na nota a gente vai efetivamente detalhadamente falar sobre o comportamento individual dos jogadores, mas valeu pela vitória e foi merecida para mim, Edu. Seguinte, atenção, é o seguinte, ABC 3, Maringá também 3, Ituano 0, Botafogo da Paraíba 3, Ponte 2, Floresta 1 e Londrina 2, Itabaiana 0. Então, olha, tem toda uma rodada para complementar amanhã. Guarani joga na segunda-feira em Anápolis. O Caxias tem 27 em primeiro, vai jogar ainda. A Ponte em segundo com 26 e ambos se enfrentam, né? Na próxima rodada, lá em Caxias do Sul. Londrina tem 23 com a vitória. O Ipiranga, quarto colocado com 20, vai jogar. As principais colocações, Guarani é 12º com 16, vai jogar também. E estamos aqui rodada na Série C.
Essa é a 13ª. Então tem mais 6 rodadas ainda. A pontuação da Macaca é boa. Olha, é o seguinte, no Brasileirão, rapidamente aqui, já o craque do jogo, Fortaleza 1, Bahia 1, encerrado. Acabou também Vasco 1, Grêmio 1, Mirassol 3, Santos 0, tudo no segundo tempo. Chico da Costa, Reinaldo e Christian. No primeiro tempo, São Paulo faz 2-0 no Corinthians, os 2 gols do Luciano, agora 42 do primeiro tempo. Na Série B, tivemos hoje Goiás 3, Cuiabá 1, surpreendente lá em Curitiba, Curitiba 2, Paysandu 5. Acabou também Avaí 1, Vila Nova também 1, e o Atlético Paranaense vai vencendo lá em Volta Redonda 0, Atlético Paranaense 2. Na Série D de dado, a Portuguesa ganhou no Rio 1-0 do Maricá, já estava classificada, o Água Santa venceu 2-1 Nova Iguaçu, Inter de Limeira bem classificada, mesmo assim, outra vitória lá em Uberlândia 0, Inter 3, e o Monte Azul perdeu em casa 1 para o Monte Azul, 2 para o Operário do Mato Grosso do Sul. E na Copa Paulista, hoje em Jundiaí, Paulista 1, Guarani 0. Vamos para o craque, 21h44. O craque do jogo. O craque do jogo! Oi, amigo Batista! Vamos ao craque do jogo! Alô, Edu Pinheiro, um abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte do apito final. Edu, o gol da vitória tem um peso muito importante, principalmente porque foi de virada. E o Bruno Lopes marcou o gol da virada da Macaca, então para mim ele é o craque do jogo. Bruno Lopes. Edu, foi um prazer inenarrável estar contigo, meu amigo. Grande abraço, tchau, Edu. Tchau, Batistão, sensacional, hein? Ó, cravo, canela, gengibre, alho, limão, mel com própolis, depois pinga 7 de própolis verde, deixa bem fervendo, ferva. Descansa 10 minutos, coa e tome. Sensacional, amigo Batista. Vamos lá, ponto de virada 2-1. Breno Beretta, você me ouve em algum lugar desse planeta? Eu te ouço, Edu. Eu tô ainda por aqui, antes de entrar. A imprensa foi liberada agora. Eu vou entrar agora, viu, Edu? Quer que eu vote no craque? É claro, Clóvis. Eu já votei nele no gramado, aliás, já adiantei o voto. Eu vou votar no Everton Brito, viu, Edu? Eu acho que ele foi muito bem, correu muito. Teve aquele lance que ele chutou pro gol, né? Parecia um cruzamento, mas ele chutou pro gol e o goleiro do Floresta pegou no ângulo. E por ser um jogador muito voluntarioso, correndo muito e ter sofrido o pênalti, que começou pra virada da Ponte, eu voto nele, Edu. Beleza. CH, o craque. O gol pra mim tem muito peso e esse menino entrou predestinado, até por uma questão de homenagem, de incentivo. O meu voto vai para Bruno Lopes, o craque do jogo, Edu. Bruno Lopes, 2 votos contra Everton Brito, voto do Breno Beretta. Bruno Lopes, o craque do jogo. Olha, ele não marcava desde Bauru, lá em Bauru, no Paulista, dia 5 de fevereiro. Bruno Lopes, que veio do Amazonas, chegou em janeiro, ele tinha feito 2 gols na Ponte, os 2 em Bauru. 5 de fevereiro, a Ponte venceu por 2-1. Deixa eu ver aqui, isso 5 de fevereiro, foi a partida foi a 4ª partida dele, né? Agora ele tem 14, então é o seguinte, depois de 10 jogos, Bruno Lopes, mas ele também entrou tudo assim, pedaço de jogo e tal, também começou jogando, acabou saindo. Vamos aqui, Bruno Lopes, o craque do jogo. E aí o Batistão vem com o gol da vitória. Oi, Batistão, o que você estava fazendo aos 38 do segundo tempo, hein? Lateralizou a jogada, abriu na ponta, domina Jean Dias, meteu o pé direito, cruzou na área, Jean de cabeça, vem Bruno Lopes de cabeça, gol! Da Ponte é da Macaca! Na marca de 38 minutos passados, segundo tempo,
na cobrança de escanteio, a bola levantada na área, deu rebote, voltou Jean Dias, dominou, levantou, Bruno Lopes chegou de cabeça e mandou a bola no fundo do gol. A bola bateu lá dentro, me fez chuar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Predestinado, iluminado, Bruno Lopes entrou pra fazer o gol, tá virada, vira. No vira, virou. A torcida vibra. Da pele até o osso. Dá-lhe Ponte Preta. Dá-lhe Macaca. Dá-lhe Ponte Preta. Dá-lhe Macaca. Exabada Ponte Preta. Bruno Lopes. Bruno Lopes, camisa 77. Ele, o autor do gol. É o segundo da Macaca. Ponte 2, Floresta 1. E o detalhe do gol é seu Breno Beretta. Detalhe para o posicionamento do Bruno Lopes, praticamente na pequena área. Ele que entrou e nem 1 minuto em campo já conseguiu marcar o gol. Uma assistência do Jean Dias, que também entrou no jogo. Bruno Lopes cabeceou consciente pro chão. Ela ainda quicou no gramado antes de entrar no cantinho esquerdo do goleirão dele. Muito bem, olha, deixa eu mandar um abraço aqui para o Carlos Toledo. Ô, Carlos Toledo, um grande abraço, viu? E do boa noite, meu amigo da Bendix. Eita, macaca danada, hein? A nega véia foi bem. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigado mesmo. Um abraço aqui ao Gera. Gera, boa noite, amigos da Band. Muito obrigado, boa noite. Muito agradecido. Gostou da narração? Boa recuperação para ele, parabéns a todos aí. O Batistão, né, deu uma pequena, digamos assim, a gargantinha, aquela coisa toda, né? É tempo muito seco, né? Você vê aqui, não botaram fogo de novo aqui? Eu tô aqui há 28 anos. Todo junho, julho e agosto, eles botam fogo aqui no bairro. Pô, será que ninguém viu? Não é possível, né? Hoje tem drone, né? Ô Ernesto Paulela, secretário municipal de serviços públicos, por favor, o que acontece no Jardim São Gabriel em época seca, né? A fumaça entra até aqui no estúdio, coisa incrível. Um abraço pra vocês aí, muito obrigado, hein? Temos imagem, tem imagem que daqui? De quem foi? Boa noite, com esse futebol nós Ponte Pretamos sofremos até o fim, valeu os 3 pontos, Fiapo, corneteiro de primeira grandeza, hein? Alô, Menegildo, é você? Ô, Menegildo, Menegildo do São Bernardo, parte de cima, muito obrigado. Menegildo, grande ouvinte. São Bernardo tem a de cima e tem a de baixo. Foi rivalidade, mas tempos atrás. Hoje não, São Bernardo tá muito bem valorizado. Amanhã, domingo tem um sambão no São Bernardo que é fora de série. Avenida Rio de Janeiro, tem a feira ainda, né? Tem a feira ainda, mas o sambão do São Bernardo, como evoluiu. A coisa se profissionalizou, lindas barracas, pagode de primeira. A Ponte começou fez um bom primeiro primeiro tempo, depois no aqui, segundo tempo, com as mudanças, como você diz, importante quem começa, mas importante mais quem termina. E todo mundo que entrou hoje deu aquela contribuição importante, e a estrela do Bruno Lopes e a sua também brilhou. Boa noite a todos. Alguns ajustes que nós fizemos ali no primeiro tempo de posicionamento, de uns detalhes também na fase defensiva ali, corrigindo algumas coisas ali pontuais. E você falou muito bem, eu juro para vocês, você falou muito bem, porque quando a gente repete às vezes, e eu já até falei isso para os atletas algumas vezes, quando você repete algumas coisas, fica parecendo frase feita, e não é, que se ganha jogo muito com quem termina. Então aí a gente precisa muito deles. Então fiquei muito feliz com o jogo todo, mais com o segundo tempo.
porque mesmo em inferioridade, atrás no placar, a gente conseguiu virar o jogo, e a vitória veio muito pelo comportamento, pelo que eles têm feito, pelo grupo mesmo. Tudo de verdade isso aí. Então, estou muito feliz com a atuação individual e coletiva do que foi apresentado hoje. Roberto, boa noite. Wendel Coral para a Jovem Pan News Campinas. Quero falar sobre o segundo gol, né? A jogada construída começa com o Elvis, mas depois tem o cruzamento do Jean Dias, depois Pacheco e Bruno Lopes. 3 jogadores que você colocou no segundo tempo, tinham acabado de entrar. Além da visão como treinador, né? Que hoje você foi muito bem. Qual foi a principal virtude para a Ponte Preta conseguir a virada hoje? Consistência, resiliência, tranquilidade, equilíbrio, o que a gente sempre pede. Me perguntaram antes do jogo, o que a Ponte tem que fazer para melhorar ofensivamente? Tem que equilibrar bem, nós temos que melhorar o lado técnico, de penúltimas bolas, de caprichar num penúltimo passe, de caprichar nas finalizações, fazer com que o jogo não fique lento, mas também que não tenhamos pressa para fazer as jogadas, porque isso, vendo friamente depois, sem a emoção do jogo, muitas vezes as jogadas não acontecem pela afobação, fugindo um pouco da serenidade, de fazer as coisas com calma. Não eu preciso fortalecer isso sempre para vocês, não é lentidão, mas não ter pressa, é uma coisa totalmente diferente. Então, eles foram muito bem e, modéstia à parte, algumas jogadas, essa jogada dos nossos laterais, nós não jogamos com alas, mas laterais, de pisarem na área, de fazer essa jogada, nós fizemos aqui. 11 contra 1, que é um treino que a gente faz, depois 11 contra 11, os companheiros aqui simulando o adversário, que é o Floresta nesse jogo. Então as jogadas saíram, né? Então eles estão de parabéns pela forma, pela entrega, concentração, pedi muita concentração nesse jogo, porque nós no último jogo nós tínhamos feito algumas coisas que fugiam um pouquinho daquilo que nós tínhamos treinado, então parabéns de novo para eles. Alberto, a gente não acompanha os treinamentos, é claro, no dia a dia, mas dá para ter uma noção, não só pelos jogadores atuando como atuaram hoje, mas pelas palavras deles. Eu gostaria que você falasse sobre 2 pontos específicos, né? O Dudu, na saída do gramado, ele até falou que você, mesmo deixando ele no banco, conversou muito com ele e pediu reflexão. Imagino que você tenha pedido isso pro Jean Dias também, porque eles entraram bem. E gostaria que você falasse também a respeito da entrada do autor do gol, porque ele disse que o Alberto falou muito comigo, tanto ele quanto o Douglas, e que eu vou entrar para fazer o gol da vitória, esse tipo de situação, mostrando que vocês de fora, a maneira como vocês estão lendo o jogo e interpretando os treinamentos ao longo da semana, né? Vamos lá. Dudu, às vezes tem que puxar a orelha, às vezes tem que estar lembrando ele desse equilíbrio que a gente está falando do coletivo, mas o Dudu é um jogador com um potencial enorme. É um jogador que o que eu falei para ele foi de acelerar esse processo de amadurecimento dele, ele está concentrado, nos treinos primeiro, tá? Aí eu vou chegar lá depois. Está bem concentrado para ele fazer aquilo que a gente pede, que a gente treina, que a gente acha que ele vai render mais. Porque ele é um jogador de um vigor físico enorme, de uma qualidade técnica muito boa, que às vezes ele se perde por não estar tão atento naquilo que a gente determina e que ele pode ajudar os companheiros e ajudar o time. Em relação ao Jean, o comportamento dele, quando ele soube depois que não iria iniciar, para mim é zero novidades, porque ele é extremamente profissional, um homem de caráter F, se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, e então para mim é a única coisa que eu esperava. Não me veio a dúvida, cara, será como que o Jean vai se comportar, como que ele vai reagir? Não, ele sabe, porque eu já falei para vocês aqui que o ego tá para baixo, a vaidade está para baixo, o que está aqui é o escudo da ponte, e o grupo na frente de tudo, de todas as dificuldades, todas as adversidades que nós teremos. Pequeno corte da internet, né? Coisas da internet. Que eu acredito voltou. Ricamente nos treinos. Aquilo que você faz nos treinos. E o Bruno tem feito
muitos bons treinos. O Bruno é de uma seriedade nos treinos que vocês não têm ideia. Só acompanhando o dia a dia. E o que eu falei com ele, eu falei, cara, primeiro faça o que o Everton está fazendo, porque estava fazendo uma grande partida, um grande segundo tempo, e eu tive que tirá-lo por já cansaço físico. Faça a sua quantidade que o Everton está fazendo, mantenha isso e a sua qualidade, porque nos treinos você fez um golaço no treino. No time, e já no treino tático do time, no time que estava simulando Floresta. Então ele foi premiado pelo mérito dele, aquilo que ele faz no dia a dia. Tudo bem, Alberto? Sou Antônio Lupe, da Rádio CBN. Eu peço desculpas aos companheiros, fazer 2 perguntas. A primeira, a gente sabe que a janela está aberta, né? Você fala muito em grupo, a gente sabe que a Ponte tem um grupo qualificado e isso o resultado, inclusive, hoje mostrou. Mas você ainda pediu ou aguarda a necessidade de mais jogadores para a Ponte chegar mais forte ainda para a próxima fase, garantindo a classificação? E a segunda pergunta a respeito do próximo jogo é contra o Caxias. A Ponte pode chegar aí muito próxima para o confronto, brigando pela liderança, mas no jogo seguinte já é o clássico contra o Guarani. O que você pensa para esse jogo? Bom, em relação a possíveis contratações, essa janela, a gente conversa, a gente analisa com calma, para ver se cabe dentro do orçamento do clube, se cabe com o Elvis até falou hoje, depois do jogo, das peças que foram trazidas pontualmente, daquilo que a gente acredita de perfil como atleta, perfil como homem. Então, tudo isso é estudado com calma para nós sermos o mais assertivo possível. Em relação ao Caxias, vamos fazer o nosso trabalho que a gente sempre faz. Segunda-feira de manhã, os jogadores vão representar à tarde, mas segunda-feira de manhã nós já vamos começar a trabalhar. Para quê? Para estudar o Caxias, para nós analisarmos essa partida, né? E fazer aquilo que tem que ser feito, de comissão técnica, muitos ajustes da vitória de hoje, que a gente sempre faz também, a gente fala isso nas vitórias, principalmente nas vitórias também, porque às vezes esconde, né? Mascara um pouco. Então, é o nosso trabalho diário, procurando fazer cada dia mais bem feito, da nossa qualidade, porque como eu cobro deles, e foi uma frase que eu preciso sugar vocês ao máximo, para que nós cheguemos lá na frente com o objetivo que a gente quer. E a gente tem que se doar mais, a comissão tem que trabalhar mais para que a gente passe para eles aquilo tudo que é o trabalho nosso em relação ao Caxias. Porque depois não deve ser... Só Caxias. Tá bom, beleza. Boa noite, Valentim. Tudo bem? Diego Alves, da IPTV. A Ponte chegou a 26 pontos hoje, é o mesmo número de pontos que no ano passado o Remo garantiu a vaga como 8º colocado, né? A vaga agora da Ponte aparentemente está muito bem encaminhada, né? Vocês fazem esses cálculos assim, é uma pontuação que era na cabeça de vocês a meta a ser alcançada primeiramente para estar entre os 8? E se me permite também, você teve presença da família aqui hoje? Quem que teve aqui te assistindo e te acompanhando nesse jogo de hoje à noite? Obrigado. Vamos lá. Eu juro para vocês, até foi falado rapidamente hoje, porque eu estou falando de equilíbrio na preleção nossa, de que nós não falamos hora nenhuma de possível número já com classificação. Nós estamos tratando a cada jogo, e isso a gente tem feito, é muito de verdade isso que a gente tem feito. E hoje estava a minha família, só faltou meu irmão aqui, que não pôde vir, mas minhas irmãs, minha mãe. Eu agradeci aos jogadores de uma forma muito verdadeira, porque posso contar nos dedos os jogos que minha mãe me acompanhou como atleta e agora como treinador. Ela veio aqui para ser esse pé quente também. Meus sobrinhos vieram, meus cunhados, meus filhos, meus 2 filhos. Então, enriqueceu essa vitória para mim. Eu já fiz o agradecimento em especial aos atletas por isso. Do Valentim, a Ponte venceu de virada 2-1. Vamos para a ficha técnica em nome de Brasitone, 22-2. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Majestoso, a Ponte entra com Diogo Silva no gol, João Gabriel, Wanderson, Derlei Santos e Arthur. No meio, Lucas Cândido, Emerson Santos e Elvis, Everton Brito, Toró e Gé. Comissão de frente, Everton Brito, Toró e Gé. Bom, alteração no intervalo. Saiu Darley e entrou Dudu. Aí a Ponte tomou o gol. Há 6 minutos. Aí o Valentim tira Lucas Cândido e coloca Luiz Felipe, volante por volante. E tira, deixa eu ver também, o Toró, né? No mesmo instante sai Toró e entra Jean Dias. Bem, aí a Ponte, ela consegue pegar e empatar o jogo. Com o Elvis a 22 minutos de pênalti, rebote do pênalti, ele cobrou pênalti, agora defendeu, no rebote ele fez. Depois, aí o que fez o Alberto Valentim? Ele pegou e primeiro tirou o Pacheco, tirou o João Gabriel, colocou o Pacheco. Tirou o João Gabriel, colocou o Pacheco, isso foi há 30 minutos, e há 37 ele tirou o Everton Brito e colocou Bruno Lopes. E aí aos 38, com 1 minuto em campo, a jogada dos que entraram, do gol da vitória. O Luiz Felipe, ele roubou, entregou para o Jean Dias, que cruzou, Pacheco de cabeça, ajeita para Bruno Lopes também de cabeça, fazer 2-1 lá no gol de entrada. Olha, Floresta com Deimison, Vitão, jogou com 3 zagueiros, Vitão, Ícaro e Tomás Caíque Esponte. Só que o Vitão saiu, entrou Júlio Vaz. Matheus Ludwig, lateral direito, ex-Guarani. Pablo Guilherme e Gustavo Xuxa, depois Gustavo Ramos. E Furlan na lateral esquerda, depois Rubens. Jean com J, depois Diego Matos e Romarinho, depois Martinelli. O técnico é o Leston Júnior. Apitou Antônio Carlos Pequeno Frutuosa. É do Amazonas. Os cartões amarelos para a Ponte, Danley Santos, zagueiro, e para o goleiro Diogo Silva. É o 3º cartão, não pega o Caxias, domingo da semana que vem em Caxias. E para o Floresta, Tomás Caíque e o goleiro Deimison. Vamos aos gols, tudo no segundo tempo. Há 6 minutos, o Pablo 1-0, Floresta.
a 22 minutos, Elvis empatando e o gol da vitória aos 38 com o Bruno Lopes. Público 3.789 e a renda 55.680. Ponte 2, Floresta 1, ficha técnica em nome de Brasitone. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, começa o segundo tempo no Morumbi de São Paulo 2, Corinthians 0, 2 gols do Luciano. O Santos perdeu 3-0 lá em Mirassol. E na Série B, o Atlético Paranaense empata. Empata o jogo lá em Volta Redonda, hein? Aliás, foi Volta Redonda que empatou. Tava 2-0 Atlético, tá 2-2 agora, Volta Redonda e Atlético Paranaense. Agora defesa? Já estamos na defesa? Defesa do jogo, hein? Vamos lá, CH, olha, hoje pouquíssimas. Eu tenho aqui um chute do Gé, a 29 do primeiro tempo, hein, amigo Batista? Vem Elvis, partiu, pé direito, vem na bola, Gé bateu, pega! Davidson, batida lá pela esquerda do Gé, bateu firme de perna direita, pegou Davidson e não largou, pegou firme, bebê. Eu tive esse lance aí porque até então, ó, nada de defesa, porque deixa essa aí e tal. E eu tenho uma outra aqui, foi a 18 segundo tempo, gente, a Ponte perdia, hein? A Ponte perdia, teve um chute cruzado dentro da área, Davidson, oi Batistão. Elvis levantou na área para Arthur, ele dominou, rolou curtinho, entregando pela esquerda, Everton Brito, bola cruzada, Davidson dá um tapa nela, tira, e foi do outro lado para fora, para a linha lateral, quase gol da Macaca Bebê. Everton Brito sofreu pênalti depois, Everton Brito antes deu esse chute aí. CH, é o que temos. E a pergunta, qual é a defesa? A segunda, Edu, lance do Everton Brito, defesa parcial do Damerson, que Carlos Batista narrou assim aqui na banca. Elvis levantou na área para Arthur, ele dominou, rolou curtinho, entregando pela esquerda, Everton Brito, bola cruzada, Davidson dá um tapa nela, tira, e foi do outro lado para fora, para a linha lateral, quase gol da Macaca Bebê. O goleirão pegou no ângulo esquerdo, tem mais Ponte no ataque. 2 minutos, o gabarito de virada, Ponte 2, Floresta 1, público 3.700, os gols da Ponte, Elvis empatando, o gol da vitória do menino Bruno Lopes. Eu volto já já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Vai esfriando aqui em Campinas, 15 graus, cai a temperatura. Ponte 2, Floresta 1, Oi CH. Qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Melhor o segundo tempo. Conceito do jogo regular. Vamos lá, Diogo Silva, goleirão, recebe o terceiro cartão amarelo, até então atuou em todas na Série C, não joga contra o Caxias. Olha, no gol ele saiu, né? Ele saiu do gol e tentou na entrada da área cortar, mas ele divide, acho que com o Romarinho, né? Aí tem um jogador do Floresta que dá um toque de cabeça, recuando pro Pablo, e o Pablo, vendo que o Diogo Silva estava bem adiantado, deu por cobertura sensacional. Não sei se teve outros envolvidos também. E o Diogo Silva tem um detalhe, viu, CH? Você sabe que aquele gol que o juiz anulou do Floresta, dando impedimento após escanteio, início, segundo tempo, mas no primeiro chute, o Diogo Silva defendeu. Se a bola entra, valia. Porque o impedimento se deu no rebote, né? Porque ele defende, acho que com o joelho, né? Ele defendeu com as pernas, ele evitou o gol e no rebote estava impedido. Bom, Diogo Silva, todo de vermelho de novo, o conceito dele. Ele fez essa defesa realmente, mas para mim ele falhou no gol junto com os dois zagueiros. Todo mundo ficou indeciso aí, mas pelo resultado principalmente regular, Edu. Olha, um abraço pro Robert, R-O-B-E-R, Robert, final 7748, muito obrigado pelo carinho. Outro ouvinte pedindo aqui, o público do Ituano. Foi 746, Ituano 0, Botafogo da Paraíba 3. O Ituano também teve 2 jogadores expulsos, hein? O Tássio e o Mancini. Tássio, lateral direito, e o Mancini, zagueiro. CH, vamos aí o menino João Gabriel, porque o Maguinho suspenso foi pro jogo João Gabriel. E jogou até 30 do segundo tempo. E você vê que coisa incrível, né? O Pacheco é que deu de cabeça para o Bruno Lopes fazer o gol. Então você analisa aí o João Gabriel, que ao ser substituído foi aplaudido, e a entrada do Pacheco, se bem que é pouco, mas um importante toque de cabeça, CH. O João Gabriel fez um trabalho protocolar, não brilhou, mas não comprometeu também. Acho que ele fez bem o papel dele, evidentemente com a entrada do Pacheco, com uma determinação do treinador para avançar mais. O João Gabriel foi na boa, né? Menino, está começando agora, é absolutamente entendível. João Gabriel regular e também regular para o Pacheco, que entrou no segundo tempo e fez a assistência do gol da Ponte. Deixa eu dar uma olhadinha no Darley Santos, que ele saiu no intervalo. Darley Santos, no último jogo, né, contra o São Bernardo, ele também saiu, mas a 13 do segundo tempo. Ou seja, nas 2 últimas partidas, o Valentim insistiu com o Darley Santos. Na anterior, ele saiu a 13 do segundo tempo lá contra o São Bernardo. Hoje ele saiu no intervalo. A dupla foi Wanderson e Darley Santos. O Wanderson, só uma observação, CH, estávamos a 49 do segundo tempo. Teve uma bola lá espichada e ele espirrou o taco, né? Ele ia dar um chutão pra frente, mas ele errou o chute e foi para escanteio. No escanteio teve um perigo lá, né? Enfim, essas e outras, Wanderson e Darley Santos, os zagueiros. O Wanderson regular, né? Tem a observação do gol do Floresta, que houve falha dos dois ali, do Wanderson e do Emerson Santos.
E assim, Edu, eu não assisto treino, mas nos jogos que eu assisti do Danley Santos, ele não justifica a titularidade. Ele é um zagueiro do lado esquerdo, hoje o treinador tentou colocar o Emerson na primeira volância, e foi assim que a Ponte jogou no primeiro tempo. Mas eu sinto que falta ele, que é normal, né? Porque ele precisa ganhar ritmo de jogo, não é um mau jogador, mas eu vou repetir, não justifica a titularidade dele, pelo menos nos jogos que eu assisti. Mas eu vou dar regular, porque ele saiu no primeiro tempo, o time ganhou e ninguém vai tirar ruim no conceito de 1 a 11 mais os jogadores que entraram. Então, regular para ele, Edu. Lateral esquerdo, Arthur. Jogou o tempo todo, o Arthur completou 117 jogos, somando aí as 3 passagens, o Elvis tem 115. Uma diferença de 2. Do atual elenco, o Arthur é que mais jogos tem com a camisa da Ponte. Mais uma vez na lateral esquerda, aquele negócio paradão, previsível, muda o cabelo, mas o futebol não sei se muda. É com você. E a nota do Arthur em CH. Ele mudou o cabelo, Edu? Não percebi. Mudou? Ele faz... foram vários estilos, né? Tem aquele trancinha, mais espichado, mais pra frente, mais pra trás, e joga de um lado, joga de outro. Sim. Mas ele tem que ir lá com o Zé Pilintra pra saber qual que é o penteado melhor, né? Dos penteados dele apresentados ao longo desses 100 jogos aí, qual você gostou mais, Edu? É aquele que ele deixa tudo pra trás, assim, entendeu? Ele molha bem molhado e coloca bem pra trás, assim. Deve ter uma... Não é pente, é escova. Dá uma escovada assim. Ele fica, não sei, mas um aparente que tá com mais vontade, entendeu? Eu vou falar com ele, vamos ver se ele... E o conceito dele, CH? Ele é um jogador de confiança do treinador. Não jogou bem, não, mas foi regular, né? Fez o trabalho dele ali, marcando pelo lado esquerdo, teve trabalho, que o Ludic passou no corredor ali toda hora, trabalhou sem comprometer. Para mim, regular o Arthur. Vamos para a volância, o Lucas Cândido e Emerson Santos. Você me responda se o Emerson Santos depois fez papel de zagueiro com a saída do Danley Santos para a entrada do Dudu. Dudu é volante. Danley Santos, zagueiro. Então, o Dudu foi para a volância e o Emerson Santos foi recuado para zagueiro. Não adianta. O Emerson Santos, ele tenta ser volante, mas o treco dele é ser zagueiro. Lucas Cândido e Emerson Santos. Deu para o gasto, teve alguns erros aí de passe, essas e outras. Oi, CH. Todo mundo sabe disso, só o treinador da Ponte que não, né? Que o Emerson Santos é zagueiro. Não adianta tentar jogar de volante, não é? Foi isso que aconteceu. Depois que ele tirou o Danley Santos, ele recuou o Emerson para a quarta zaga e colocou o Dudu por ali. Já melhorou um pouco. Mas melhorou ainda mais quando saiu o Lucas Cândido. Para colocar o Luiz Felipe, aí o jogo ficou dinâmico. Ficou mais rápido. Bom, vamos à pontuação. O Emerson Santos, vou dar um regular para ele. O negócio dele é na zaga. Primeiro tempo, ele não conseguiu fazer, não dá dinâmica para o meio campo. Não é dele. O treinador tem que abandonar isso aí, né? Só numa eventualidade. E o Lucas Cândido, de novo, um jogo abaixo do esperado, né, Edu? Eu vou dar regular pelo resultado, mas entre os jogadores da Ponte, eu diria que ele foi o que menos jogou. Mas leva um regular. E o Dudu entrou bem. Entrou bem, deu outra dinâmica, foi mais rápido, participativo. Regular também, Edu. Olha, a Ponte venceu 2-1, público 3.700, foi de virada, gols do Elvis e do Bruno Lopes. Por falar em Elvis, jogou o tempo todo. Olha, ele não faz um ano que ele não marca um gol de falta, o Elvis. O último 23 de julho de 2024, majestoso, gol da Fepasa contra o Vila Nova, um canudo com raiva que ele chutou no ângulo indefensável. E ele quis fazer isso hoje. Quem sofreu a falta foi o Gé. Bem observado por você, o Gé ele cavou a falta. 9 de jogo. Lá no gol da Fepasa, mesma coisa. E aí a bola mais pertinho da grande área. Arrisca ali, pertinho. Um pouco mais seria pênalti, mas era ele. Não tinha nem do lado ninguém. Ele chutou acho que na barreira, né? Chutou na barreira. Bom, esse é o detalhe. Segundo detalhe.
O Elvis, ele se identificou com a torcida, com o pênalti que fez contra o Novo Horizontino, dando o título da Série A2, papapá. Mas você quer ver dar um friozinho? É quando sai um pênalti, o Elvis vai bater. Eu tenho aqui todos que ele bateu, 13. Eu tenho descrição pênalti por pênalti, 13 que ele bateu e que foi que aconteceu. Ele com essa de hoje, porque o goleiro defendeu e ele fez um rebote. Se ele fez um rebote, não é mais gol de pênalti. Você pode ir na súmula, não é. Se ele entrar direto, é gol de pênalti. É gol de rebote. Então ele perdeu o pênalti. São 13, ele fez 7 e perdeu 6. Com a de hoje, ele perdeu 6. Né? Igual a de hoje, foi contra o Juventus, no dia 5 de fevereiro de 2023, no Majestoso, foi 2-2, Série A2. O Elvis bateu o pênalti, o goleiro André Dias defendeu e no rebote o Elvis fez. Teve pênalti que ele lá contra a Chapecoense, que ele bateu, perdeu, o goleiro defendeu no rebote, o Pablo Diego fez. Mas então perdeu o pênalti. Bom, vamos enfim. Elvis, pela sua movimentação, você pode perceber, CH, desculpa de me alongar, que ele se desloca assim, todo mundo tá no meio de campo, a turma já procura o Elvis. Ele sai da marcação, já recua a bola para ele. A bola passa para ele. Foi ele que deu uma enfiada hoje, você quer ver? Ele deu uma enfiada, eu não sei para quem, ele foi, acho que foi, essa do Gé mesmo, que o Gé sofreu a falta, foi ele que enviou. Mas enfim, já falei demais, o Elvis é com você, CH. Edu, essa obrigatoriedade, entre aspas, do Elvis, bem observado por você, ficar carimbando tudo que é jogada, construção de jogada na ponte, é um erro gigantesco. Ele tem que carimbar, ele tem que participar do jogo, mas não toda hora. E isso acontece no time da Ponte. Isso é falta de personalidade. E o treinador tem que corrigir isso. Bom, vamos ao Elvis. Aliás, essa história de rebote no pênalti, Edu, a FIFA está estudando a possibilidade de acabar com o rebote nos pênaltis. Não diga. Isso é um estudo que a FIFA está fazendo. Bom, de qualquer maneira, o jogo dele foi muito discreto. Mas ele fez o gol de empate, né? Através do gol de empate que a Ponte teve energia, moralmente ficou bem no jogo para virar a partida. Conceito regular para o Elvis. E o Elvis também tem um problema, ele fica nervoso. Você viu que o Floresta fez 1-0? É nítido isso. A Ponte tá perdendo, o Elvis também se perde, tem que se controlar. É que saiu o pênalti, ele fez um segundo tempo problemático da Ponte, mas foi muito problemático. Mas ele também fica nervoso, isso complica. Vamos para a comissão de frente. Everton Brito. Tudo bem, ele sofreu pênalti, ele deu antes do pênalti, deu esse chute cruzado, e ele também participa de uma jogada, CH, no segundo tempo. Everton Brito entregou para o Gé, deu para o Toró perdeu. Mas enfim, vamos por partes, o Everton Brito saiu a 37 segundo tempo para a entrada do Bruno Lopes, que fez o gol. Então você fala do Everton Brito e alguma coisa do Bruno Lopes, eleito o craque do jogo. O Edu, o Everton Brito precisa participar mais do jogo. Essa coisa de personalidade que eu estou falando também serve para ele. No segundo tempo, pelas jogadas e pelo reposicionamento, ele deve ter tomado uma chamada do Valentim no intervalo do jogo, não é? No segundo tempo, depois do gol, o time da Ponte todo subiu de produção, principalmente pelas mexidas, mas o Everton Brito foi mal no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi bem. Então, por isso, vai levar um regular. Mas, repito, ele precisa ajudar mais o Elvis. E isso não acontece. Não pode ficar o jogo só concentrado no Elvis. E o Everton Brito consegue, por dentro, também fazer algumas jogadas para transitar essa bola lá na frente com qualidade. Leva um regular, Edu. Toró, ele saiu a 13 segundo tempo, teve uma chance, CH. Primeiro tempo, lá no gol da Fepasa, entrou na área, mas chutou por cima, hein? Alguma coisa sobre o Toró? Toró. Regular. Entendi. Olha, Gé, depois você fala do Jean Dias e também fala dos que entraram, né? Acho que já falou de alguns aqui. Olha, o Gé é o seguinte, jogou o tempo todo, outro negócio, né? Ele foi mais ativo no primeiro tempo. CH, você disse bem, o Gé, ele cavou uma falta a 9 minutos, poderia ter saído do gol da Ponte, que o Elvis cobrou, bateu na barreira, mas aquela falta frontal, pertinho, sabe como é que é? O Gé deu uma de bicicleta a 18 no primeiro tempo,
Foi um lance muito bonito, mas bateu na rede. O Gé chutou, primeiro chute da Ponte, a gol do Gé, 29 minutos. O goleiro defendeu, nada de excepcional, nada. O Gé dá uma assistência pro Toró. Essa que ele perdeu, o Toró chutou por cima. O Gé, ele teve a 40 minutos, ele também faz... aquela que o Tomás Kaique cortou, lembra? Ele ia cruzar, o Tomás Kaique, ex-Ponte, acabou cortando. Seria um lance muito perigoso, porque é para alguém da pequena área, né? Até o Gé acaba discutindo com o Lucas Cândido no final do primeiro tempo. E no segundo tempo, ele teve um gol que estava 1-1. Seria o gol da virada, que o juiz deu carga. Mas o Gé fez de cabeça e reclamou. A novidade é que também não foi amarelado hoje, tá? Nem ele, nem o Dudu. O Gé, pelo jogo de hoje, CH... O conceito é irregular, ele é muito importante, ele é o principal atacante da Ponte, voltou à titularidade, fez um jogo muito interessante, faltou o gol, né, Edu? Mas eu acho que ele fez um bom trabalho, conceito regular. E aqueles que entraram, eu queria observar principalmente a entrada do Bruno Lopes, né? Eu já comentei sobre o Pacheco, não é? Já. E o Jean Dias também. Jean Dias e Bruno Lopes entraram muito bem. Melhor dos dois, o Bruno, que acabou fazendo o segundo gol. Enfim, nesses aspectos aí, os dois que entraram aí, além do Luiz Felipe e além do Dudu, esses 4 e o Pacheco também. Aliás, os 5, para ser correto, os 5 entraram bem, por isso que a Ponte ganhou o jogo. Só para contabilizar, o Gé completa 7 jogos sem marcar, Jean Dias entrou, completa 17 sem marcar nenhum gol. Vamos lá. Alberto Valentim, muito mais por aquilo que alterou do que aquilo que iniciou. Você vê que a jogada do gol, da vitória, bem observado por você. Luiz Felipe que roubou, dá para Jean Dias que cruzou, Pacheco que dá o primeiro toque de cabeça, para o Bruno Lopes de cabeça fazer 2-1. Hoje o Alberto Valentim, que teve toda a família dele assistindo ao jogo, CH. Parece que a família dele o iluminou no segundo tempo. Ele andou fazendo algumas coisas e eu tenho muito conflito de conceito com ele, mas eu tenho que considerar hoje que o trabalho foi bom. Ele enxergou o que tinha que fazer. O primeiro aspecto, né? Ele mudou no intervalo do jogo e trouxe o Emerson para zaga. Primeiro acerto. Segundo acerto, colocou o Dudu no jogo, deu dinâmica no meio campo. Terceiro aspecto, ele reposicionou o Everton Brito no segundo tempo. Melhorou. Ele colocou no jogo. Pacheco foi bem, Bruno Lopes foi bem, Jean Dias foi bem e o Luiz Felipe no lugar do Cândido. Esse, para mim, foi o segredo do segundo gol da Ponte. Então, hoje o trabalho do Valentim foi bom, Edu. O time do Floresta que se achou, CH, o Floresta é um time bem arrumadinho e tal. Você resumiu muito legal quando o Floresta fez 1-0. Aí o Batista te acionou e falou, olha, o Floresta veio a bola do jogo, né? Ele veio por essa bola, como quem diz. E agora para virar vai ser um sacrifício, porque 0-0, eles cozinhando e tal. Eu achei a atitude dele no segundo tempo um time bem corajoso, bem arrumadinho. Os caras vieram pro segundo tempo, a Ponte jogando em casa. Quem tem que tomar atitude é a Ponte. A Ponte tocou no meio de campo aí, fez uma alteração, né? Entrou o Dudu e saiu um zagueiro. Quem é que tinha que ter posição? Jogando em casa. 0-0, segundo tempo. Você tira um zagueiro, você coloca um volante. Pega o volante e recua pra zaga. Quem é que tem que ter atitude? É a Ponte, mas não, o Floresta foi com tudo. Fez 1-0 e iria complicar. O seu conceito do Floresta, CH? É um time muito regular e bem dirigido. Eu gosto do trabalho do Leston. E ele disse na nossa entrevista que você reprisou no Concentração, que, perguntado inclusive pelo Tigrão, sobre como o Floresta, não entregando evidentemente de que maneira ele faria, mas qual seria o comportamento do Floresta contra a Ponte? E ele foi muito claro, nós precisamos machucar no bom sentido a Ponte. Nós precisamos jogar futebol, porque se a gente só ficar se defendendo, vai complicar. É muito difícil jogar contra a Ponte, jogando de maneira reativa. E ele jogou desta maneira no primeiro tempo.
No segundo tempo, ele adiantou um pouco as linhas para tentar fazer o gol e fez. Aí ele voltou para a característica dele. E a diferença do jogo foi o banco de reservas. Enquanto a Ponte colocou 5 e melhorou, ele mexeu 5 e piorou. Isso faz parte do jogo, não é? Aliás, é um time que faz muito pela folha de pagamento que tem. 350 mil com a comissão técnica. Então é um time modesto na sua formação, mas muito valente e muito competente na disputa de cada palmo de gramado. Eu gostei do Floresta e foi um ótimo teste para a Ponte. Então essa vitória, para mim, tem muito peso e muito valor, Edu. Do Tomás Kaique, zagueiro, ex-Ponte 2023, e Matheus Ludwig, revelado pelo Guarani, número 2. Vamos à arbitragem para encerrar o trio do Amazonas: Antônio, Carlos, Pequeno, Frutuoso. Indagávamos no Concentração um árbitro humilde que apitou aí jogos da 2ª divisão do futebol do Amazonas e também da Série D. Quais os lances principais? Vamos lá. Segundo tempo, foi anulado um gol do Floresta antes de fazer 1-0. E o lance não é nada fácil, porque ele nasce do escanteio. Ele deu o impedimento, você vai dizer se concorda ou não. O pênalti para a Ponte, né? Sutil, não tinha VAR. Reprisou e parece que você concordou com o apito da marcação, né? No jogador da Ponte aí, que foi o Everton Brito, né? Pega no pé dele. É o tipo da coisa que a falta que fora da área, o árbitro dá muito. Dentro da área, ele já pensa bastante, tá? E o gol anulado do Gé. Estava 1-1, seria 2-1. Antes da Ponte fazer 2-1, o Gé faz de cabeça se deu a carga ou não. CH, a arbitragem do senhor Frutuoso, digo ele, digo trio. Vou começar pelo último lance, do Gé. Ele utilizou a mão esquerda para subir nas costas do zagueiro. Gol corretamente anulado, na minha opinião. O lance do gol do Floresta, inconclusivo. Pela imagem que tive, não dá para saber se houve uma posição regular ou não. Eu fiquei na dúvida nesse lance. E qual foi o outro lance que você me pediu, Edu? Foi o lance e o pênalti. Para mim, houve o pênalti no Everton Brito, a bola estava dentro da área, portanto, pênalti, Edu. A arbitragem? Regular. CH, uma ótima final de noite, de sábado, um ótimo domingo. E até segunda, CH. Para você também, Edu. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte, sempre nos acompanhando, nos dando o carinho da audiência. Obrigado a toda a equipe técnica. E se Deus quiser, um ótimo final de semana para todo mundo. E se Deus quiser, na segunda-feira, às 11h30, estarei a serviço do rádio com mais um Nossa Área para todo mundo ouvir. Boa noite, Edu. E a nossa responsabilidade aumenta. Chegamos a mais de 55 mil inscritos. É isso, Lucas Pessoa? Hoje atingimos, hein? Passamos de 55 mil hoje. Nosso muito obrigado pelo carinho, né, CH? Você que... Com toda certeza. Muito dos 55 mil inscritos tem diretamente uma relação com a sua competência e com o seu brilhantismo. Não. Tchau, incomparável. Obrigado, CH, para você também, viu? O amigo Batista, gentilmente, né, carinhosamente, incomparável, vai ficando velho, né? Cabelo branco, o peito em cima da barriga em cima do joelho, vai ficando incomparável. Mas obrigado, Deus lhe pague você do YouTube, muito agradecido, viu? Olha, aqui tem eu falei do Roger, né? Do Robert, final 7748, pessoal mandando mensagem, boa noite, campeão da Band, do jogo para matar o torcedor do coração. Diogo Silva saiu sem precisar e tomamos o gol. Pênalti que Elvis bateu mal demais, mas no rebote fez. Numa bola que estava perdida e recuperamos cruzamento do Pacheco, joga para a área para o Bruno Lopes. Virada, né? É o Paulo, é o Tadadoc? Paulo Tadadoc, deve ser isso. Me desculpa, viu, Paulo? Paulo sabe que a japonesada tá por cima. Depois que o Guarani arruma aquele japonês lá, joga bem, rapaz. Não tá muito bem na Copa Paulista, mas o japonês joga direitinho, né?
Edu, saudações ponte-pretanas. Wilson de Março de Maringá. Ô, Wilson, muito obrigado. Deixa eu responder, não sei se você tá ouvindo ou não, faz tempo que você mandou, né? Escrevi aqui, aí, muito obrigado. É o nosso Wilson de Março. Ele fica bravo comigo que às vezes eu não vejo. É que é muita coisa aqui, gente. É porque você tem lance para tirar, tem gol para informar. Eu faço uma tabela na mão, eu faço tudo à mão e eu vou preenchendo de acordo com os gols que vão saindo. Então é muita coisa, é WhatsApp que chega, informação daqui, tem que ficar atento a tudo. Eu sou um cara muito minucioso porque no gabarito eu gosto de falar dos detalhes. Eu gosto de anotar tudo certinho e eu realmente fico preso a esses detalhes. Tá tocando aí, o celular tá tocando. É mensagem chegando. Um grande abraço aqui ao Neto, muito obrigado ao Neto que mandou aqui fotos e tal. Deixa eu ver aqui, é capaz dos dois classificar, viu? É capaz do Guarani, tá ribando agora com as contratações e tal. A Macaquinha é um tal negócio, né? Eu acho que a Ponte, ela deu uma melhorada, sabe? A Tama tá muito lenta, hoje deu uma melhorada, mas o que me assustou foi como começou o segundo tempo. Floresta foi com tudo. Essa Série C é um diabo, velho. É brincadeira. Eu não sei. Eu pensei, acho que a Ponte e o Guarani vão levar numa boa e tal. Que nada, cara. Pelo amor de Deus, difícil, viu? Ó, eu volto já no Indica a Bola 22h39. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Lembra de votar e confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Em Dia da Bola na Rádio Bandeirantes, brasileiro da Série C. Estamos na mais uma rodada aí da Série C. Vamos lá, na Série C, atenção, Série C mudando, ampliando. Olha, tivemos hoje ABC, olha, tivemos cada virada, gente. Esse jogo do ABC aqui, teve o jogo na Série B, lá em Curitiba, que vitória do Paysandu.
O Volta Redonda virou pra cima do Atlético Paranaense, coisas malucas, hein? 13ª rodada. Então, ABC 3, Maringá também 3. Esse jogo foi lá em Natal, 3-3. E olha, o ABC venceu por 2-0, Otávio e Juninho. Depois, Ronald Carvalho marcou aí pro Maringá. Aí fez 3-1 ABC com Matheus Martins. E aí, a 37 segundo tempo, o Danielzinho marcou o segundo Maringá. E Maranhão de cabeça a 49, 3-3. Muitos gols no final do jogo, hein? Lá em Itu, público 746. O ituano teve Tássio e Mancini expulsos. 2 jogadores expulsos. Botafogo da Paraíba meteu 3-0. Igor Maduro, Silvinho e Silvinho. Igor Maduro a 41 do primeiro tempo, Silvinho a 37 do segundo tempo e Silvinho de novo a 42 do segundo tempo. Majestoso, você acompanha aqui. Ponte 2, Floresta 1, Pablo 1-0 Floresta. Logo no início do segundo tempo, o Elvis acabou empatando a 22 e a 38 Bruno Lopes virou 2-1. Lá em Londrina 2, Itabaiana 0. Itabaiana é do Gilson Kleina, né? Deu um branco agora, deve ser do Gilson Kleina. Itabaiana, o Londrina, o Eliel, aquele menino revelado pela Ponte, até que era o Hélio Santos, que era o treineiro, e teve na Série B aqui no majestoso Ponte Náutico. Aí o Eliel entrou e fez o gol. Foi 1-0 Ponte. Aí a Ponte vendeu ele pro Cuiabá. E do Cuiabá tá no Londrina. Estreou agora, hein? Fez o gol. Eliel e Iago Teres, Londrina 2, Itabaiana 0. E o Londrina tá na cola da Ponte, hein? Tá na cola da Ponte. Só confirmar aqui, mas eu acho sim. Gilson Kleina, Itabaiana, Gilson Kleina. Gilson Kleina, eu tava vendo os que mais dirigiram a Ponte, o Cilinho já morreu. Zé Duarte já faleceu. Isso é o Nico, né? O Nico, pelo amor de Deus, aí até a cadeia dele. O Nico faleceu em 77. O Nico faleceu em fevereiro de 77. E Nico foi uma lenda. Não dá tempo de falar do Nico. O Nico foi uma lenda na Ponte. Começou como lateral final da década de 20. E depois jogou até 33, 34. Virou funcionário auxiliar técnico. Era técnico, voltava para auxiliar. Foi até cobrador na Ponte. Morou na Ponte. Depois que o Majestoso foi inaugurado, o Nico dormia no Majestoso. Enfim, os 3 falecidos. Então, Gilson Kleina, dos que estão vivos, é o técnico que mais dirigiu a Ponte, tá? Roger Silva é o treinador do Londrina, né, o Roger? Bom, amanhã tem CSA e Figueirense, Confiança e Tombense, tem Ipiranga e São Bernardo, Brusque e Retrô. Na segunda-feira, 19h30, em Anápolis e Guarani. E 19h30, Náutico e Caxias também na segunda-feira. Então, o que acontece com o brasileiro da Série C? O Caxias tem 27, vai jogar ainda. Em segunda Ponte, 26. Em terceiro, Londrina, 23. Ipiranga, quarto, tem 20. Em quinto, São Bernardo, com 19. Em sexto, Floresta, 19. Sétimo, Brusque, 18. Em oitavo, Náutico, 17. Em nono, CSA, com 17. Em décimo, Ituano, 17. Em décimo primeiro, Botafogo da Paraíba, com 16, em 12º, Guarani com 16. Eu paro por aqui. Os 4 últimos, Tombense 11, Confiança 10, Anápolis 10 e Retrô 9. 4 serão rebaixados, 8 se classificam, tá? E depois da rodada de hoje, vão faltar 6 rodadas. E é o seguinte, então na segunda-feira tem Anápolis e Guarani. Depois, sábado, dia 26, 17 horas no Brinco, Guarani e Náutico. Domingo, dia 27. Lá em Caxias e Ponte seria às 19. Foi antecipado para 16h30 devido ao frio lá do sul. E se o Caxias não vencer, o Caxias joga com o Caxias joga com o Náutico na terça-feira, né? Se o Caxias não vencer, então vale a liderança esse jogo aqui, Caxias e Ponte. E aí, depois desses confrontos, Guarani, Náutico, Caxias e Ponte, tem o derby. Dia 2 de agosto, sábado, 17 horas, no Majestoso. Depois vão faltar 1, 2, 3, 4. Depois faltam 4 rodadas, depois o derby. E aí vamos para a segunda fase, que vai pegar fogo. Olha, no Brasileirão, estamos a 38 segundo tempo
lá no Morumbi, de São Paulo 2, Corinthians 0, 2 gols do Luciano, hein? Hoje Mirassol 3, Santos 0, Chico da Costa, Reinaldo, lateral esquerdo, jogou aqui na Ponte, São Paulo, e Christian, tá bem, parabéns ao Mirassol. Vasco 1, Grêmio também 1, Lucas Freitas para o Vasco, Gustavo Martins para o Grêmio, Fortaleza e Bahia foi 1-1, Marinho e Santos para o Fortaleza e o Matheus Pereira contra. O gol de empate aí é do Bahia. Nós teremos amanhã, tem 11 horas, hein? 11 horas, nós vamos ter aqui Inter e Ceará, 16 horas Vitória e Bragantino, às 16 horas o líder Cruzeiro pegando o Juventude, 17h30 Palmeiras e Atlético Mineiro, 17h30 Sport e Botafogo, 19h30 Flamengo e Fluminense. Muito triste o que aconteceu com o Sport, torcida invadida, o Sport é o último colocado, torcida arrumando confusão, não venceu ainda em 12 jogos, nenhuma vitória, repito, o último colocado. O Palmeiras perdeu alguns pontos jogando em casa, o Cruzeiro é líder com 30, tem o artilheiro Caio Jorge com 13 gols e o técnico é o português Léo Jardim. Cruzeiro tem 20, o Flamengo em segundo com 27, em terceiro Bragantino com 27, em quarto Bahia 25, em quinto Palmeiras 23, mas tá tudo desigual, porque tem time que tá para jogar, o Mundial de Clubes atrasou jogos aí do Fluminense, enfim, do próprio Palmeiras, então tá completamente irregular em número de jogos. O São Paulo com a vitória 13º com 16, o Santos tem 14, hein? O que acontece? O Internacional pode ultrapassar, o Vitória também, o Santos pode terminar na zona de rebaixamento. Por enquanto é 15º. Está aí, o Santos está a 2 pontos do Z4. No Campeonato Brasileiro da Série B, nós tivemos na Série B a 17ª rodada, na quinta-feira, Operário 1, CRB também 1, lá em Ponta Grossa. Na quinta-feira, Remo 1, Novo Horizontino também 1, gol do Remo, do Davó, ex-Guarani. O Regis está também, Regis, ex-Guarani. Regis e Davó estão no Remo. O Regis entrou no segundo tempo. O Novo Horizontino que marcou foi Robson. Humberto Louser, ex-Guarani, técnico do Novo Horizontino. Ontem, Atlético Goianiense 0, Criciúma 1, gol do Nicola. Criciúma do técnico Eduardo Batista. Ontem, Ferroviária 1, Atlético de Minas Gerais 2. Muitas expulsões, hein? O Thalisson 1-0 Ferroviária, parecia que estava tudo bem. Aí teve um pênalti pro Atlético em final do primeiro tempo. No lance, o Zé Mário foi expulso da Ferroviária. Aí o Ronaldo cobrou o pênalti e empatou 1-1. Segundo tempo, com 1 a mais, o Atlético virou com David Braga. E quando terminou o jogo, o Wesley Pomba, o Ricardinho, ex-Guarani, e Carlão, atacante, os 3 foram expulsos. Wesley Pomba, Ricardinho e Carlão. Confusão depois do jogo. Olha, hoje, o Goiás 3-1 para cima do Cuiabá. Vitória do Goiás. O Goiás é o líder com 36. O Curitiba, Capiaba, que tomou hoje, tem 33. Vamos lá, Goiás 3, Cuiabá 1. Repetindo. No Couto Pereira, inacreditável, Coritiba 2, Paysandu 5. O Josué 1-0 Coritiba, o Garcês empatou pro Paysandu, o Diogo Oliveira 2-1 Paysandu, Diogo Oliveira de novo 3-1 Paysandu. Aí o Josué marcou o segundo Coritiba, aqui já é segundo tempo, hein? 3-2 até então para o Paysandu. Aí só foi diminuir o Coritiba, o Paysandu já fez o quarto gol, com o Marlon Douglas, 4-2. Aí o Garcês fez 5-2. Bobeou, hein? Então o Goiás dispara. Fica o Coritiba. Tivemos lá em Floripa, Avaí 1, Vila Nova também 1. O Marquinhos para o Avaí e o Matiello para o Vila Nova. E o Volta Redonda virou para cima do Atlético Paranaense. Allan Kardec 1-0 Atlético e o argentino Bruno Zappi fez 2-0 para a equipe de Curitiba. Aí veio a reação do Volta Redonda com MV. É isso mesmo, Rini? MV que chama o cara? MV, M de Maria, V de valor. MV faz o primeiro, André Luiz empata 2-2 e Ítalo no finalzinho 3-2, Volta Redonda. Vai mexer, hein? Amanhã tem Amazonas e Botafogo de Ribeirão Preto lá às 16 horas lá em Manaus, no Carlos Zanetti, e 18h30 América Mineiro e Chapecoense. Então vamos lá.
O Goiás tem 36, Curitiba tem 33, Novo Horizontino, grande campanha, 31. Em quarto, Remo, surpreendendo, 26. Hoje subiriam Goiás, Curitiba, Novo Horizontino e Remo. O Cuiabá é quinto colocado com 25, em sexto, Avaí com 25, as principais colocações. Olha, a Ferroviária entrou. A Ferroviária está na zona de rebaixamento. Cadê o Botafogo? E o Botafogo também. Mas o Botafogo vai jogar, né? O Botafogo joga amanhã lá contra o Amazonas, em Manaus. Olha só, o Paysandu é o primeiro fora da zona. Como é que o Paysandu, numa situação muito ruim, tá com 5-2 o Curitiba, seu Rini? O Paysandu é o 16º com 18. Depois vem os 4 últimos. Ferroviária, 18. Botafogo, 18. Volta Redonda, 18. E Amazonas, 14. Hoje seriam rebaixados Ferroviária, Botafogo, Volta Redonda e Amazonas. Brasileiro da Série D de dado, os paulistas têm no grupo 6 e no grupo 7. São 8 grupos de 8 equipes cada. São 64 na D. Vamos lá, grupo 6. Em Maricá, Rio de Janeiro, Maricá 0, Portuguesa 1. Brava Lusa já estava classificada, tá? Falta uma rodada agora. Em Diadema, Água Santa 2, Nova Iguaçu 1. No grupo 7, tivemos lá em Uberlândia 0, Inter de Limeira 3. Grande campanha. A Inter já estava classificada mais ainda. Aliás, a Inter já estava classificada desde a rodada anterior. E o Monte Azul em casa perdeu, Monte Azul 1, Operário do Mato Grosso do Sul 2, tá? E na Copa Paulista, hoje em Jundiaí, Paulista 1, Guarani 0. Outro jogo foi que está no grupo, são 4 grupos a Copa Paulista. O Guarani está, deixa eu ver aqui, o Guarani está no grupo 3, né? E tivemos ontem 15 de Piracicaba 2, São Bento 1. O Guarani teve um jogador expulso, o João Vitor foi expulso no primeiro tempo. Foi mal o Guarani, hein? Foi uma partida terrivelmente terrível. É o seguinte, o 15 lidera com 14, Primavera tem 9 em segundo e terceiro Paulista 7, em quarto Guarani com 7, em quinto São Bento com 6, em sexto Rio Branco com 2. Mas vai ter um jogo amanhã do grupo, né? É Primavera e Rio Branco, em Indaiatuba. É amanhã, 11 horas, Primavera e Rio Branco. Primavera e Rio Branco, não tem, o Guarani vai terminar em quarto lugar mesmo. E é o seguinte, gente, também é o seguinte, turno e retorno. Turno e retorno, e aí o que acontece? São 4 que se classificam. Também ficar de fora vai ser muito difícil. Muito bem, aqui então a Ponte venceu 2-1 de virada a equipe do Floresta. E você acompanhou aqui na Bandeirantes e você aqui ficou em dia com a bola. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Muito bem, meus amigos, final do apito final, equipe técnica Elton Grimaldi, acertei agora, Elton, obrigado, viu, seja bem-vindo, a nova contratação aqui da Band, nossa técnica, Gil Kleber do comando, Lucas Pessoal, Luquinha, um abraço, hein? Youtuberman, muito obrigado, nosso Danilo Capucci, obrigado Capucci, olha, muito obrigado, chegamos a 55 mil inscritos hoje. Muito obrigado você no YouTube, muito agradecido. Você em FM 85,7, muito agradecido. Ponte 2, Floresta 1, Batista narrou, CH comentou e Breno Beretta nas reportagens. Nós voltamos na segunda-feira, tem o Nossa Área aqui na Rádio Bandeirantes, 11h30, ao meio-dia na TV Bandeirantes, os donos da bola.
E na segunda-feira, 17 horas, o amigo Batista vai apresentar aí o Esporte em Debate. Vamos até às 19 horas. Depois, o Boris faz a abertura de Anápolis e Guarani. E começa às 19h30. Então, segunda, eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo